Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, mano. Suave? Tranquilidade, Rafa, você tá bem, meu querido? Estou bem, graças a Deus, cara. É isso aí. Ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando essa maluquice aqui, o nosso querido camarada Queridão. Tranquilidade, querido? Tranquilo, daquele jeito. E, mano, pra variar, mais um episódio foda aqui. Então, bora começar. Esse aqui faz tempo, hein? Desde o ano passado, tentando trazer esse cara pra cá. Finalmente deu mesmo? certo. Porra. Tava preso. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais especial de Hoje hoje. trocou uma ideia muito foda com o Koala. Seja muito bem-vindo ao nosso Beleza, humilde tudo bom, podcast Rafa, tudo aí. movimento, tamo nós. E vamos falar muito sobre música, sobre histórias, corres. Vamos falar tudo que pode e o que não puder a Pode. gente corta. Isso. E, cara, muito obrigado por ter aceitado e trocado uma ideia com Valeu. a gente aí. Sua presença aqui é foda pra caralho Tamo pra junto. nós aí que acompanham a sua trajetória aí. Ter você aqui hoje é muito especial. Valeu, Fechou, irmão? obrigado. Tamo junto, tá? Tamo Vamos fazer um junto. momento de jabá aqui. A gente tem uma parceria com Cerveja Azul. Você já tocou no Cerveja Azul, mano? Cara, eu vejo que vocês falam lá. Você é nunca moquês, hein? Da Mock nunca tocou no cerveja nunca azul. toquei, cara. Porque eu acho que quando o Cerveja Azul abriu, a gente tava tocando já em hangar, esses esquemas. E o Cerveja Azul sempre pega umas bandas que estão começando também, né? Sim, sim. Então a gente acabou que passou essa onda, pra gente não deu certo, assim. Já foi um pouco. Uhum. Já passou um pouco da nossa hora, assim. Pode que o Ó, pode timing não pode deu- tocar não hoje, bateu por o exemplo. resultado. Pode tocar. Não, mas é isso, a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul. Você que não sabe fazer com o final de semana, gosta de música autoral, quiser lá ver uma banda, ou se você tem uma banda e quer tocar com uma estrutura foda, é só mandar uma mensagem lá, um direct pro LED, tá? Tem lá o Instagram deles, do Cerveja Azul, e também tem um site, o www.cervejaazul.com. E temos uma parceria com o Hugo Brandão também, que é o luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada aí, não sabe o que fazer. Tem o contato dele aí também, ele atende a domicílio, mas ele trampa ali na Teodoro Sampaio também, se quiser levar seu instrumento lá. E a gente tem uma parceria com a Refuse, né, Pimenta? É isso aí, Rafa. Agora a gente tem uma parceria nova com a galera do Refuse, mano. Você que busca aí investimento de qualidade, com preço que caiba no seu bolso, o Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas de manga longa, camisetas oversize, bermuda, moletom, e tudo isso com a melhor qualidade possível, tá? A gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.com.br, e também tem o Instagram deles lá, refuse.blade, entra lá, dá essa moral lá pros caras, e lembrando que logo menos terá um cupom de desconto aqui do Dona Mara. É isso aí, tem nosso canal de cortes também, Rafa Foca. Canal de Tem, cortes aí do Dona Mara Cortes Oficial pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, Rafa Foca, manda bala, meu querido. Cara, porra, quanto tempo já no corre do som, mano, da música? Ah, o Reitinho começou em 94, mas eu já tocava desde os meus 13 anos, assim. Mas tive umas bandinhas bem pequenas na época do colégio e O tal. que você ouviu ali pra falar, mano, quero virar, Cara, quero viver do rock, tá ligado? O que você ouviu? Não, lá? viver do Não rock viver, tipo, era mas- muito longe ainda, Mas, né? tipo, montar uma banda, enfim, o que você ouviu ali que mudou a... Então, Puta, eu eu sempre quero ser gostei esse muito bagulho. de skate, assim, né? Então, eu sou daquela geração dos 80 que andava de skate. E aí começou o punk rock já. Tipo, tinha o Grito da Rua, que era um programa de skate muito legal. Lembro. Passava na televisão e, tipo, a abertura já era um Joy Division. Então a gente já começou a falar, pô, tem um som legal aqui, né, cara? A gente começou a pesquisar bandas e tal. Eu tinha uns amigos mais velhos que já curtiam punk, tinham discos, né? Então, putz, ia na casa dos caras, já copiava tudo, né? Pegava emprestado um vinil pra casa, um Dead Kennedys, na outra semana pegava um Beast Boys, aquela mistureba de som, ou seja, daqui a pouco eu tava conhecendo um pouco de cada coisa, né? Pode crer. Então, assim, a primeira coisa eu virei amante de música, né? Aí depois eu quis aprender a tocar. Quis aprender a tocar porque minha irmã também tocava violão. Eu falei, porra, cara, preciso aprender também alguma coisa, né, cara? Minha irmã mais nova. E ela tocava violão clássico super bem. E eu tinha uns amigos na rua que tinha uma bandinha, eles eram um pouco mais velhos, e faziam cover de rock. Então eles iam tocar em cidade do interior, assim, e voltavam contando as histórias. Meu, catamos mulher pra caralho. E eu lá com 12 anos, 11 anos, eu falava, meu, Escutando pode aquela ser. história, né? Vocês são mal feios, cara. Todos uns caras feios, desarrumados. Falei, cara, de repente a salvação vai ser ter uma banda, né, meu? Mas depois eu descobri o outro lado da música, né? O lado de ser um lugar onde que você se encontra, né? Onde eu fazia uma espécie de ritual. Na minha casa que eu morava com a minha mãe, tinha um salão lá embaixo, assim, né? E eu ficava muito tempo ali, escrevendo, desenhando, durante o dia, né? E a partir do momento que eu tinha um instrumento para tocar, um violão, alguma coisa, eu comecei a compor também. Músicas que eu, tipo, não mostrava para ninguém, mas que já eram músicas, tipo, minhas, assim. Então, eu escrevia em inglês, escrevia em português, escrevia um monte de coisa ali.
e ao mesmo tempo eu tinha um aparelho de som com duas fitas. Então, às vezes, eu tava aprendendo a solar, por exemplo, eu gravava uma base de violão, botava pra tocar e ficava solando em cima, tipo, o que hoje o pessoal chama de backtrack, né? Backing track. Na internet tem lá. Você tentar digitar backing track em Lá menor, tem. Aí as pessoas ficam treinando guitarra fazendo isso, né? E eu fazia isso em casa. E aí eu comecei tocando cover das bandas dos outros, assim, né? Era baixista no começo. Baixista? Mas também nunca tive baixo. Sempre era baixo emprestado e tal. Meu negócio era querer tocar guitarra, né? Aquela coisa, assim, você vai tocar o quê? Guitarra, baixo. Aí foi mais ou menos Com essa parada. 15 anos eu comprei a primeira guitarra. Você lembra onde que você comprou? Cara, eu lembro que foi em algum lugar no centro de São Paulo, cara. Eu não lembro a loja exatamente. No Era uma Mapping. Golden. No MAP. Não foi no Mapping Mapping. tinha tudo, né, naquela época. Na verdade mesmo, a minha primeira guitarra, agora eu falei besteira. Minha primeira guitarra foi uma Genini Supersonic, que eu comprei no Macro. No Macro. Ah, não, Macro. No Macro, Macro, né? né? Meu pai, ele trabalhava, tinha um mercadinho em sociedade com os parentes, e aí ele fazia compra no Macro. Comprava em quantidade de atacado para revender nesse mercadinho. E às vezes ele me levava junto, era moleque, eu tinha uns 11 para 12 anos ali também. Aí um dia eu vi essa guitarra lá, preta e branca, assim, nossa, meu, guitarra. E sabe, eu não lembro de onde eu tirei essa ideia de tocar guitarra, cara. Talvez de ver clipe da galera e tal, e eu nunca tinha visto uma guitarra de perto. E quando eu vi, foi nesse lugar, eu falei, nossa, uma guitarra, cara, me passou uma sensação, eu tocava violão já, né, mas falei, pô, isso daí leva pra outro nível. Isso daí eu vou pra outro nível, violão é Legião Urbana, pai, isso daí eu vou lá pro nível do Kiss, dos rock. Eu pensei que era só pegar o bagulho e já sair tocando, Sim. entendeu? Não sabia nem que tinha pedal. Aí eu falei, meu, enchi tanto o saco do meu pai esse dia, cara, que ele comprou a porra da guitarra. Eu tenho a nota fiscal até hoje. Eu não lembro o valor dela, mas eu tenho até hoje a nota fiscal. Aí voltei pra casa e falei, agora tem que aprender, né, meu? Pra valer. Porque aí no começo ali, né, você tem mais ou menos uma ideia de como um violão, né? Só que na Mas, guitarra, né? Pra puta, fazer o que você doía quer a fazer. mão pra caralho, sabe? Quando você começa a tocar violão, Sim. Os dedos. dói. E tipo, eu tenho umas lembranças, tipo assim, nunca vou conseguir fazer uma pestana. Nunca. Tinha certeza que eu nunca ia conseguir fazer uma pestana. O si bemol. No si bemol eu abominava. Não, abomina até hoje um si bemol. Vamos falar real. Pô, uma nota bacana e tal, mas se puder pôr um capo na primeira pra fazer só o lá ali, melhor, cara. Pra quê, né, meu? Bota um capo na quarta e faz um sol. Assim, ó. Um si bemol lindo. Mas aí, como a minha irmã puxou pra cima a nota de corte, porque ela fazia violão clássico. Pô, eu não podia tocar muito pior que ela, tá ligado? Senão ia ficar feio na foto, né? Tinha concorrência em casa, né? Tinha que correr atrás do prejuízo, né? E esses caras lá da rua, lá, os caras que eu gostava, queria copiar eles tocavam um som mais diferentão, tipo Rush, uns sons difíceis, assim, de tocar, né? E eu gostava de punk rock, né? Então eu fiquei me ferrei, cara. Falei, eu nunca vou conseguir tocar a música do Van Halen, que eles gostam e os caras estavam tocando. Sim. Mas ao mesmo tempo, pô, e se eu tocar Ramones muito bem? Eu pensava. De repente vai ser meu diferencial, tocar três acordes muito legal. Aí eu foquei nisso, assim, falar, vou tentar tocar muito bem o simples. Pode crer. Né? E aí de vez em quando eu se aventurava a fazer um solo, mas era mais barulho que solo. Aí tinha uma banda em São Paulo que me incentivou muito a montar uma banda também, que era o Pinaps. A banda famosa dos anos 90, assim, da Lê, do Zé, né? O Zé era meu guitar hero, assim. O Zé é o Goldual, trabalhou na MTV e tal. Então o Pinaps era uma banda, era uma guitar band que eu tava em inglês. Tocava no Retrô, que foi o primeiro lugar que eu comecei a sair na noite, assim, ainda menor de idade. E era um som alternativo, feito em inglês e bem voltado para as guitar bands inglesas, assim. Então era uma coisa bem suja, assim, né? Tinha os solos, era praticamente só auá e palheta passando para cima e pra baixo. Aquela barulheira. Era muito barulheira. E isso é pré-Nirvana, tá ligado? Pré é o primeiro disco do Nirvana ainda, 88 ali. Nossa, então, uma informação, tipo, referente a som, a punk rock, então era bem escasso, né, assim. Ah, tinha bastante coisa já Já chegando tinha, aqui, chegava? já tinha bastante coisa chegando. Mas, assim, hoje a gente tem aquela informação pra caralho. Qualquer coisa que você vê, você acha, né? Mas
Assim, até na minha época também, no começo dos anos, no meio dos anos 90 ali, pra gente era meio difícil achar, tipo, uma coisa assim, nossa, tá falando de uma banda tal, daquele lugar. O delay de informação era grande, né? Às Era, vezes é uma coisa que chegava aqui, já passou os 2 anos lá, já. Ah, sim. A gente ia na galeria, por exemplo, em loja da Galeria do Rock, tinha alguns amigos que trabalhavam assim. E a gente tinha dinheiro às vezes pra comprar um disco só, né? E tinha que saber mais ou menos o que ia comprar. Tinha gente que comprava os semanários musicais ingleses, tipo New Music Express ou Melody Maker e tal. Então, por esses jornais ingleses, a gente sabia muita coisa que tava rolando na hora. Assim. Pô, essa banda tá em alta. Pô, aqui tem um review de um disco bom. Então a gente lia esses reviews, né, em inglês, alguém ajudava a traduzir ali. E muita coisa a gente aprendeu a falar inglês por causa disso também, né? Porque pegava os encartes e ia traduzir, eu pegava esses jornais pra tentar entender. Vocês traduziam com o dicionário? Traduzia com o dicionário, não tinha internet, a internet tava começando ainda, né? Ó, trampo, né? Uma palavrinha ali, você acha. Eu fui até fazer cultura inglesa, cara, pra aprender inglês, pra poder entender melhor esse universo. Fiz vários anos de cultura inglesa. E aí a gente traduzia e falava, pô, esse disco aqui tá bem falado, parece que tem a ver com essa onda que a gente gosta, vamos comprar? E aí um comprava esse, o outro comprava o outro, entendeu? E ficava rodando. E ficava rodando esses discos, né? Então eu chegava na loja e falava, meu, o que saiu hoje? Aí o cara falava, ó, tem esse aqui. Eu lembro que o Bleach do Nirvana, que é o primeiro disco, na verdade, eu conheci no retrô mesmo, na pista de dança, o Toninho, falecido DJ já. A gente tava lá, assim, curtindo um domingão, uma matinê. E aí ele tirou o disco e falou assim, cara, ouve isso aqui, cara. E eu lembro dele tocar assim, a gente falou, caraca. Sabe, parecia que tinha aberto um... Porque talvez hoje, no contexto de tudo que já rolou, você não vai conseguir entender o quanto aquilo mexeu com a gente. Sabe? Eu sempre falo pra galera, o Nirvana foi tipo meus Beatles. Foi tipo uma banda que chacoalhou a minha geração X dos anos 90 ali. Eu tava ali, eu vi os caras acontecer, falei, caraca. Mas A banda mais importante do mundo, na minha frente. E é a banda que eu mais gosto. Tipo, isso é louco, sabe? Mas o que pegou no Nirvana ali? O que foi? A sonoridade? Cara, antes do Nirvana, assim, as coisas tão pesadas ou barulhentas quanto jamais iam tocar numa rádio. Era um tipo extremamente underground. Eram as bandas de punk, hardcore, underground mesmo, que, meu, a gente nem sonhava que poderia estar na capa de uma revista ou tocando numa rádio pra gente acompanhar. E também, assim, o Nirvana, ele pegou uma coisa super underground e deixou meio cantável. Tinha um lado super pop do Nirvana também, né? Eles conseguiam mesclar, né? O Kurt era um grande fã dos Beatles, por exemplo. Que parece uma coisa tipo, não tem nada a ver. Mas ele era. Ele trazia também essa formação de deixar a música cantável, a melodia agradável, lembrável, assim, sabe? O Bleach é mais sujo ainda, né? Mas no Nevermind você sente que dá uma... Já mostra esse caminho dos caras bem elaborado. Que fala... A primeira vez que eu vi o Nevermind assim, eu falei, nossa, isso aqui vai ser muito grande, cara. Eu fui comprar na galeria do rock no dia que saiu esse vinil, eu tenho até hoje. E quando eu voltei com um amigo meu, cada um comprou um, né? A gente parou num snooker bar que tinha perto da minha casa e falou, bota esse disco pra tocar. Fomos jogar assim, abrir uma cerveja e falou, caraca. Tipo assim, que disco, velho. Não tinha uma música ruim, sabe? E eu acho que o mais legal é você estar vivendo aquilo na hora. Tá ligado? Era aquela banda na hora, sendo a maior banda do mundo. Não é hoje, não é saudade. Era na hora. É muito louco isso aí, cara. Antes de ter single, de sair tudo assim. Antes de ter um monte de porra, cara. Depois desses caras, tipo, abriu o leque pra um monte de coisa tocar na rádio, cara. Um monte de banda nasceu depois disso. É porque talvez um monte de banda ali se identificou com a parada. Tipo assim, nossa, acho que dá pra fazer isso também. Claro, meu. Do mesmo jeito que o Ramones fez isso lá atrás, assim, com o punk rock, com os 3 acordes que eu falei, comigo e com um monte de gente falou, pô, dá pra ter uma banda tocando mal. Você não precisa tocar bem pra ter uma banda. É porque tem aquele lance, né? Quando você é mais novo, você vê os caras tocando, você pensa, puta, você tem que estar no nível desses caras pra poder tocar isso. Aí quando você pega uma banda que fala assim, pô, mas eu não vou conseguir tocar isso. Você fala assim, você sabe que você tem aquela limitação, não vou conseguir tocar um Metallica. Aí você começa a falar assim, pô, Ramones, cara, os caras tocam e é legal, dá pra fazer isso também. Então, e aí você começa a entender, tipo, pô, é legal também não ser tão bom. Tem um lado legal de não ser tão bom. Porque a gente é punk, sei lá. Talvez seja um jeito de se esconder, né? Sim.
da sua limitação técnica, mas, pô, se você realmente gosta de música, e eu realmente sempre gostei de música punk, rápida, suja. Então, tipo assim, eu falava, cara, é muito legal quando vê um cara que não sabe tocar conseguir tirar um som. E várias bandas tem uns caras que não sabem tocar nada e você fala, cara, o jeito dele não saber tocar é tão legal. Porque às vezes o cara virtuoso é chato, cara. Eu gosto dos caras que tocam bem, tem uns caras muito bons que eu admiro. Mas tem uns caras que também tocam mal que eu acho, pô, acho legal pra caralho esse cara aí tocando mal. Né? Eu acho que é uma coisa de identidade mesmo, né, cara? Ah, tem várias bandas, você vê que, assim, que os caras não são exímios músicos, mas, pô, Sim. tem uma essência ali, passa Uma verdade. Uma verdade ali que você fica, pô... Porque às vezes a banda dos caras toca bem pra caralho e não tem verdade no bagulho. E o energia também, né? É, Tipo, mas acho que é o lance da verdade, assim. tá ligado? De energia no palco, de que você olha, caralho, mano. Tem um bagulho que eu não sei explicar, que eu sempre tive na cabeça. Tipo assim, o Chorão falava esse bagulho, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Mas acho que mais gente já falou isso, mas... Tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é, mas quando você ouve o bagulho e fala, não é, cara, sabe? Tipo, parece que não bateu, cara. E aí a gente tem isso pra uma pá de banda. Entendeu? Uns tem pra um tipo de banda, outros tem pra outras. Tô aqui falando do Nirvana. Tem gente que odeia o Nirvana, cara. Odeia. Sim. E é normal, cara. Tipo, não dá pra todo mundo gostar das mesmas bandas o tempo todo. Sim. E durante a vida também a gente vai mudando o gosto, né, cara? Quando os caras falam assim, eu não gosto de Ramones, mano. Eu falei, caralho, tipo, aí dá uma como que você gosta de Ramones, né? Mas eu entendo que, tipo, pô, é o gosto, normal. Assim, não gostar eu acho muito forte. Eu gosto pouco. Acho que não gostar de Ramones, aí a gente tem que bater no cara. Gostar do programa. Não, acho que o cara pode falar assim, não gosto tanto. Eu acho que não gostar é difícil de não gostar de alguma coisa, sabe? Eu não gosto. Mas tem esse Até lance- porque eu falei, tipo, durante a vida a gente vai mudando de gosto, Sim, né? cara. Então, coisas que eu não gostava, eu posso começar a gostar de uma hora pra outra e posso deixar de gostar de coisas que eu gostava. Tem uma banda da adolescência, assim, que você não gostava da adolescência, que hoje você fala assim, caralho, porra. Pô, por que eu não parei pra escutar isso naquela época? Que eu não gostava. É. Cara, tem uma banda que eu dei pouco valor na adolescência e hoje eu gosto muito, que é o Alice in Chains. Uhum. Mas é porque birra. Eu tinha birra. Então, assim, grunge é só Nirvana. O resto não pode ter. Tipo assim, entendeu? Pearl Jam, não gosto do Pearl Jam porque os caras é playboy. Mas era birra de jovem. Hoje em dia eu acho o Pearl Jam uma puta banda legal. Entendeu? Mas acho que a idade faz você perceber essas coisas. Mas na época tinha uma birra mesmo, cara. É tipo Rolling Stones e Beatles. O Nirvana e o Pearl Jam tinha essa treta, assim, pra gente fã, clara, assim. Porque o Pearl Jam, cara, parecia que os caras estavam fazendo de mentira. Embora os caras estivessem fazendo de verdade, hoje eu entendo que era verdade o que eles faziam. Mas perto do Nirvana, que era tão visceral, parecia que o Pearl Jam tava brincando de ser grunge. Que o Nirvana tem aquela energia, aquela... E a gente tinha conhecimento, então, eu curtia muito grunge, né? Então, a gente curtia todas as outras bandas super underground do grunge. O Screaming Trees, o Mudhoney, o Fluid. Então a gente foi pesquisar tudo, assim, sabe? Melvins também, você era do balai? Melvins, o Soundgarden, o Green River. Tipo, a gente começou a ouvir um monte de bandas, assim. Caralho. Então, assim, o Nirvana é a única que estourou ali, pá, que falou, meu... Lógico, teve outros que fizeram sucesso pra cacete, tipo Soundgarden mesmo. A própria Mudhoney, o Mudhoney é uma banda que já veio várias vezes pro Brasil, faz turnê no mundo inteiro, mas não é uma banda famosíssima, tanto que o cara, o Mark Arm, o vocalista, ele trabalha na Sub Pop, que é a gravadora que lançou o primeiro disco do Nirvana e lançou vários discos famosos. Ele trabalha lá empacotando disco, assim, outro dia eu vi, assim, numa matéria ele. É muito doido, né? E o cara é vocalista do Mudhoney, que, tipo... Se pá, uma das bandas que mais influenciou o Kurt, assim. Sim. O Bud Honey eu vi muito os covers dele na Led Slay. No Seattle Night. Eu acho que aquele negócio assim, nem todas as bandas vão fazer o mesmo sucesso, mas todas escreveram a mesma história, entendeu? Se você for, você não tem como contar a história do Nirvana sem falar do Mudhoney e de várias outras bandas que não fizeram tanto sucesso. Eu acho que o Nirvana só foi, tipo... o CPM 22 dos caras. Tipo isso, assim, né? Que estoura, mas assim, foi muito grande, cara. Muito grande mesmo. Mano, e eu acho muito louco esse lance do grunge, porque, eu não sei, eu tenho um ponto de vista que é tipo assim, muita gente associa o grunge como um estilo musical. Eu acho que é mais o lance da revolução, do movimento que aconteceu naquela época, das bandas de Seattle e tal.
E porque, mano, você pega que nem várias bandas que são consideradas grunge, mas se você for comparar, o tipo de som é bem diferente, tá Sim. ligado? Eu acho que é tudo isso, acho que é o movimento, é a época, tá ligado? Muita gente que tem também. Como todo movimento, quando rola, estoura uma banda e tal, aparece um monte de gente tentando copiar e entrar na onda, né? Uhum. Teve um monte de gente que a gente que tava ali há mais tempo ouvindo, falava, isso aí não é de verdade, não, mano. Tá querendo. Tipo, assistir uma banda que imitava muito. E é uma banda boa, na real, mas tentou muito imitar o Nirvana. Era uma banda da Austrália. Era o... The Vines? The Hives? The Vines. Divines, isso mesmo. E é uma banda boa, cara. Só Agora que na get época, free. eu odiava essa banda, mano. Porque eu falei, esses caras tá querendo imitar, mano. Uhum. Eu não conseguia entender que de repente. Ah, tudo bem, acho que os caras queriam imitar mesmo. Mas assim, mas que poderia, tudo bem. Quer imitar, imita, cara. Tem mercado pra todo mundo. Que eu só não ouvi, tá ligado? Mas na época, esse fanboy assim, ficava irritadão. Mas você não acha que, tipo assim, a questão não é imitar, às vezes é que a pessoa gosta tanto daquele tipo que ela Talvez. usa como norte. É, então, E, acho tipo, aí com o tempo ela vai começar a ter uma... O Então, Silverchair também tinha um... o Silverchair também. Tinha um negocinho do Nirvana. A gente dava um boi pro também, Silverchair né? porque eles eram moleque. Ele era novão, né? A gente falou assim, Ele tocava e fazia um som do eu tinha caralho. 14, 15 anos quando estouraram. Eu falei, caralho, mano, esses moleques aí é zica, mano. 3, um trio tocando direitinho. E Olha vamos esse pensar som. que era um mundo que não tinha backtrack ali, não tinha VS pra soltar junto. Os moleques tinha que estar tocando ali, entendeu? E os 3 tocavam direitinho, mano. Não, e justamente eu acho que de toda a discografia do Silverchair, o primeiro disco é o mais foda. Frog Stomp, né? É. Quando eles eram um moleque, assim, sabe? É. Tipo, pô, Puta Sonzeira é discão. foda. Não, eles têm uns discos bons. O Silverchair é uma banda que eu também aprendi a gostar depois. Na época você só respeitava. Na época eu só achava interessante ter os moleques, assim, mas não dava muito valor. Porque eles eram meio pop, assim, não é que é meio pop. Tudo que tendia a fazer sucesso, a gente deixava de gostar. O Nirvana, a gente, quando fez sucesso, nossa, foi um cu. Tipo, a gente ficou com ciúme, assim, os fãs, todo mundo falava que gostava do Nirvana, falava assim, fala uma música do primeiro disco, sabe? Essas coisas. Síndrome do Underground. Síndrome do Underground. Nossa, mano. A banda só é legal enquanto só você conhece. É. Aí quando todo mundo conhece, fala assim, Isso é uma merda, cara. Já passou por isso? Já? Já. Direto. Eu já passei como banda e já passei sentindo isso. Uhum. E até uma música do Legwagon que fala isso, né? Know It All, Mr. Know It All. Que é tipo, cara, Uhum. só que você só gosta quando ninguém conhece. É porque o cara, ele tem aquela coisa... Hoje em dia não dá nem pra falar isso mais, que só gosta quando ninguém, só você conhece. Porque tá aí, tá online. Dá pra todo mundo conhecer, cara. Aliás, hoje o mais fácil é você não conhecer. Eu pego um line-up de uns festivais mais novos, assim, eu não conheço quase nada, cara. Tipo, um Vans Warped Tour tem muita coisa que, assim... Porra, eu não conheço vi que eu quase nada, velho. Conheço os principais ali, né? Isso que assim, mais isso no nosso universo de punk, Sim. hardcore e tal. Se pegar Lollapalooza da vida, aí conheço menos ainda, cara. Porque aí já tá entrando o lance de... Tem rap, pop, Sim. vários estilos que eu boiei. Porque assim, antigamente o pop resumia Michael Jackson, Madonna, em 3 ou 4. Hoje em dia, cara, é zilhões de artistas pop diferentes. E é os artistas que tem um puta Porra, cara. público e a gente Não, nem se você falar pra escuta. mim que o artista número 1 do mundo, eu não faço ideia quem é. Mas hoje eu tava ouvindo assim, uma playlist no Spotify e falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, até os 10 primeiros eu não conhecia ninguém. De nunca ter ouvido falar. Pode ter escutado a música, mas não sabia diferenciar. Cara, quem na é boa, acho que nem a música eu tinha ouvido, cara. Os 10 mais tocados do mundo, assim, eram uns artistas muito pop, assim. E, tipo, tinha uma galera da Coreia. Porque hoje em dia também tem essa globalização musical, né? Uhum. Os K-pops, né? Fazendo feat com uma galera americana também. Então, Sim. acaba que disso nascem bandas, nascem projetos. E difícil você saber tudo, né, cara? Foda. É, e com uma informação pra caramba, né, mano? Sem Eu internet. vi hoje um bagulho que era Bad Bunny, já ouviu isso aí? Não. Bad Bunny tava tipo. Bad Eu pensei que era uma banda americana, não sei se é americana. Mas o cara cantava em espanhol, cara. Caralho. Aí eu falei, cara, que loucura. Ele era tipo o terceiro mais tocado do mundo. Aí pensar aqui no começo, ali, no seu começo, como na música ali, era como você falou, né? Era mais É. Cyndi Lauper, Madonna. Quando a gente pegava Michael assim, Jackson. o Billboard a lista da Top Billboard. 40, a gente ia lá olhar. Pô, a gente conhecia todos os artistas, cara. Podia até não gostar, mas Podia até conhecia. não gostar, mas já vai lá, Whitney Houston, Madonna, Guns N' Roses, tá? Pô, conheço todo mundo aí. Um ou outro não conhece, esse aqui não sei quem é, mas
Dos 40 você conhecia, sei lá, 35. Sim. Hoje em dia, arrisco dizer que dos 40 eu conheço 3, cara. E olha lá, né? É, tipo, eu vi lá Billie Eilish, assim, mais uns outros que eu falei, pô, esse que eu conheço. Mas a maioria eu não conhecia, não, cara, do top 50 ali, cara. Mas é legal. Assim, e também vi coisas que estão no top 50 que são revival, muito louco. Tipo, Coldplay tava com aquela música Yellow. Uhum. Então, assim, tá entre as 50 mais ouvidas, mas não sei por quê, porque essa música já talvez tenha saído de algum filme agora, então teve um Pode revival. ser. Que também é uma coisa que rola muito hoje em dia, né? Ah, que nem o Stranger Things lá com o Metallica. Sim, fez Deu uma reviver, bombada ali. deu uma bombada também, né? Sim. O Master of Puppets, né? O Tijuana teve também com Tropa de E, Elite. cara, o Tijuana é um caso à parte, né, cara? Eu sou muito amigo do egípcio, dos caras. Falam, caralho, vocês tiveram a sorte 2 vezes, cara. Porque teve o Tropa de Elite 2 também, né? Verdade, verdade, verdade. Então, assim, eu lembro quando saiu Tropa de Elite, eu lembro da gente comprar, eu comprei pirata o filme pra assistir. A gente tava indo pro Rio de Janeiro fazer um show, aí na van tinha um DVD, a gente tava assistindo pirata. Caralho, cara, olha esse filme. Cara, pra gente era bizarro. Sim. Pô, te botar... Você assistiu quando saiu isso aí? Assisti logo quando deu boom, assim, Eu umas assisti 3 semanas esses depois. dias, cara, de novo. Do nada eu falei, vou ver essa eu porra. precisava ver de novo também, Que eu cara. vi que é do Padilha, né? Eu vi É. aquele documentário do sequestro do ônibus. Sim, lá, que era também do Padilha. Aí eu vi. 184, eu acho. É, né? 8. Aí eu vi, eu falei, puta, vou ver. Aí do nada, vou ver Tropa de Elite, foda-se. Legal. Aí vi os dois, assim. Tipo, A primeira vez que eu vi, assim, o Tropa de Elite, depois eu vi diversas vezes, né? Preciso ver de novo, inclusive. É meio chocante, porque é um tipo de cinema que a gente não estava acostumado a ver no Brasil. sim. Então acho que ali ensinou muita coisa, assim. E também a realidade, trouxe uma realidade do crime pra gente ver de um jeito que, tipo, porra. Que a gente sabia que existia, mas não via cara a cara, né? É, pintou, né? Pintou o quadro, né? Pra gente ver como que é. Sim. A gente via na televisão, mas não via cenas, né? Uhum. Ali você viu o bagulho. Você assistiu 2? Assisti. Qual que você acha melhor, 1 ou 2? O que você mais gostou? Eu gostei mais do 1, né? Porque, puta, o 2 é mais político, assim, né? Mas também é bem bom o 2, cara. É muita verdade ali. Eu gosto muito do 2, mas o primeiro é que ele saturou muito, né? Que foi aquela coisa que deu... O 2, ele passa você pro próximo capítulo, né? É. Da vida, né? O primeiro te escancara o crime, o que é o crime. E o segundo te fala assim, ó, o crime usa gravata, cara. Sim. Usa colarinho branco e tal, o crime. Esse mata mais do que aqueles caras da favela. Entendeu? Aí você fala, caraca. Assim, é uma coisa que você meio que já desconfia e sabe, mas você coloca. É muito bem escrito, né? O roteiro, né? Então o roteiro vai te mostrando assim como funciona a política e tal. Por dentro, assim, pelas entrelinhas ali. Sim. Cara, ali você pega um bode já, né, cara? É aquela cena marcante pra mim que o Capitão Nascimento pega o deputado lá. Que ele faz a blitz Sim. e pega ele, arrebenta ele. Aquilo ali dá uma mistura de sentimento. Quando você tá envolvido no filme ali, que você fica, mano, como pode? Você fica feliz, ao mesmo tempo você fica indignado. Mano, é uma loucura aquilo ali, É velho. uma doideira, cara. Foda. É porque a gente tá passando. Depois da nossa democracia é muito recente também, né, cara? A gente tem, sei lá, 40 anos de democracia aí. Sim. Então, Você pegou o comecinho da ditadura ali, né? O finalzinho, né? então, eu me lembro, muito pequeno, eu me lembro de a gente tá vivendo na ditadura ainda, né? Porque devia ter 10 anos por aí. Acho que era o Figueiredo o presidente, cara. Ele era, né, cara? Ele era da ditadura, né? Era general. Só que eu não me lembro de ser uma coisa. Eu era muito novo pra poder dizer se era ruim ou bom, porque eu era criança, né, cara? Eu só chupava o dedo, sorvete, jogava bola. Era também tava no bom finalzinho. aluno também na escola. Era péssimo aluno, mas tipo assim. Porque a política não chegava em mim ainda, né, cara? Pra falar a verdade, a política começou a chegar em mim de uns tempos pra cá, assim, 2010, assim. Porque assim, Atentar a isso. a pensar o que é. Porque até então eu sempre me achei muito apolítico, tipo assim, não ligo pra nada. Uhum. Mas, por exemplo, quando o Collor, quando teve o movimento Cara Pintada, que a galera foi pra rua, eu tava lá na rua de cara pintada, então eu tinha 18 anos ali, 17 anos, eu me lembro desse momento, assim, que foi super, pra mim foi uma consciência, assim, tipo, cara, a gente consegue tirar um cara do poder se a gente quiser, entendeu? O povo tem poder, cara, então comecei a entender, o povo pode se organizar e pode fazer o que quiser, Uhum. né? Importante isso daí, cara.
Pra mim foi super importante ter participado daquilo. Pode E o cara caiu, cara. Foi o impeachment ali. Tudo bem que depois virou, sei lá. O impeachment virou motivo de golpe, mas aquele caso ali foi bem utilizado, né? Meu pensamento. Sim. E qual, deixa eu te perguntar, e primeira banda, mano? Quando que você montou a primeira banda? Foi antes do Reitinho, teve algumas, Foi, provavelmente, né? Eu montei uma banda muito ruim, cara. Muito ruim é porque é engraçado, né? É que é muito ruim. Eu tinha uma banda que chamava Soldados Rebeldes. Sério, Soldados A Rebeldes. gente tinha até um adesivo, tinha colado adesivo na casa da minha mãe, assim. Era eu, um desses caras que eu cresci admirando o guitarrista lá, um batera aqui da Moca, tal, o Douglas. E a gente não chegou nem a fazer música própria, assim, era só cover pra tocar na escola, Uhum. não sei o que tal, e não deu nada, assim. Depois eu tive uma banda com um amigo meu aqui, também chamava UTI. Vai ser... Essa, Tinha um nome bom pra banda, né? mas essa daí eu entrei já tinha o nome. Mas o pior é que era a última tentativa do indivíduo. A UTI, não era a UTI de hospital. Pelo menos foi o que ele falou pra mim, né? Eu acho que ele mentiu. E esse cara, meu, ele é muito engraçado, é o Rick Regis. Ele é palhaço, tá ligado? Então, assim, de final de semana, quando a gente não tava tocando, ele fazia festinha infantil. Aí ele me levava, né? Porque ele fazia o show da Xuxa. Na festinha infantil. A mina dele era a Xuxa, que era loirinha, né? Uhum. Tinha duas menininhas na rua lá, que eram as Paquita, ia com a gente. Ele ia de Praga, eu ia de... Não, o Dengue era o grande, né? Então ele ia de... Tem o Dengue lá do Turma da Xuxa, né? O de verdinho, né? O verdinho era o Praga, né? É. Eu ia de Praga, ele ia de Dengue. E a gente ia fazer as festinhas. Ele falava, pô, te dou 50 pila. Sei lá. Falei, porra, vamos, né, cara? Ia fazer as festinhas. E ainda, pô, comia pra cacete nas festinhas, né, cara? Festinha de criança. Os palhaços é tudo doido, né? Ele era doidão. Só que ele é um doido Todo palhaço careta. é doido, né? Engraçado que ele é um doido careta, cara. Eu acho que eu nunca vi ele bêbado, nunca vi ele fumando nada, assim. Um cara careta, mas... Um cara completamente maluco, assim. A gente fez muita maluquice, assim. Que ele ficava, vamos lá fazer essa maluquice. Eu falava, não tô acreditando, cara. Que um cara que não bebe, não fuma nada, tá fazendo a gente fazer isso, né? No show, a gente foi no show do... tinha uma coisa muito engraçada. No show do Nirvana em São Paulo, quando eles vieram no Hollywood Rock, a gente foi, ele falou, vou lá na frente. Aí ele foi lá pra frente, cara. Eu falei, não vou, né? Não dá pra ir, cara. Aí o Kurt pulou com a guitarra na galera e tal, né? No final do show, eu encontrei com ele lá, né? Ele falou, cara, meu nariz tá sangrando, o Kurt me deu uma guitarrada aqui. Porque acho que o Kurt pulou, quebrou a guitarra e voou um teco, ele catou o teco da guitarra, cara. Caralho. Olha que... Pô, deve ter até hoje. Deve ter até hoje, né? Eu lembro que ele tirou um pedaço de madeira do nariz, Uma farpa. uma farpa da guitarra, entrou aqui no meu nariz, que ele sangrando assim. Eu falei, caralho, eu devia ter ido lá na frente. E aí eu lembro que esse show aí eu voltei, cara, do Morumbi, eu cheguei em casa sem um tênis, sem camisa e com a bermuda estourada. Tipo, foi assim, caótico. E o mais louco, cara, que no Hollywood Rock os caras davam cigarro pra quando você entrava no Morumbi, cara. Sério, velho? Os caras Caralho. davam uns macinhos de cigarro com 4 cigarros, assim. Então, vários moleques que nunca fumou na vida começou a fumar aquele dia. Não, vários moleques que nunca fumou na vida virou fumante aquele dia. Vários. Eu já fumava, né? Uhum. Mas assim, tinha moleque que não fumava e tava acendendo cigarro. Tava lindo, Tanto que o doido Kurt cigarro. sabotou o show quando ele ficou sabendo que era do Hollywood Rock, era cigarro. Porque na cabeça dele, Hollywood era Hollywood. Era Hollywood de ele não- Los não Angeles. associou a marca. Não, ele não conhecia. O Hollywood, acho que não tinha o cigarro, era só brasileiro, eu acho. Era nacional? É Ah, nacional? provavelmente. Acho que é. Cara. Eu acho que sim, hein? Uhum. Porque lá fora era Marlboro, né, cara? Acho que o Hollywood era só nacional. Cigarro ruim. Fumei muito Hollywood quando não tinha dinheiro. Começou lá no... Ah, não, você já fumava. Fumava Derby antes, fumava crack. Tinha um cigarro que chamava crack, Caralho. que era pequenininho assim, não tinha filtro. Esse era o mais podre, tinha um cara jogando bola na frente. Era tipo o Zeite, né? De hoje em dia, Eu né? falava assim, já fumei crack. Não, calma. E aí, fumava bituca também no chão, quando não tinha dinheiro, cara. Ia na ponta dos bar, tinha um monte de bituca, assim mesmo. Moleque fumava bituca, eram as ideias. Já vou colocar no corte assim, com ela fala que fumava crack. Já faz o corte aí.
Então, daí os caras davam cigarro, cara. Isso é. Imagina hoje, cara, um festival dando cigarro. Uhum. Olha que loucura os anos 90, cara. Que loucura. É porque sua adolescência ele foi nos anos 90, né? Foi nos anos 90. E, mano, eu sempre pergunto pra galera que é mais velha assim, mano, qual que era a sua visão daquela época, dos anos 90? Porque tem muita gente que tem aquela nostalgia aos anos 90, mas como que era ali na realidade pra você ali nos anos 90? Era bom pra caralho, cara. Eu achava legal pra caralho. Eu tenho essa nostalgia sim, mas. Porque eu acho que era bom mesmo, cara. Não sei, eu vou falar. Não tem como falar que não era legal. São Paulo ganhando Mundial, Vários, né? Libertadores. Tudo, São Paulo ganhando tudo. A gente ia nos eventos underground, assim. Não tinha muito lugar pra ir, mas os que tinha, porra, a galera tava lá, animadaça, sabe? Uhum. E tava alguma coisa sendo feita ali, sabe? A gente sabia que tava alguma coisa acontecendo. Demorou anos pra acontecer. Mas tava ali, cara. Começou a vir banda gringa pro Brasil, a gente começou a ter shows. Projeto Leste aqui, tinha uma casa grande de show aqui. Tinha o Projeto CP. Projeto Leste vocês não chegaram a ver, né? Não. Era aqui, meu, tinha show pra caralho aqui, velho. Show de punk pra cacete. E como é que vocês sabiam desses eventos que tinham na época, né? Hoje Flyer, era rádio. flyer, fanzine, era só show muito grande mesmo, falava na rádio e televisão, né? Então a gente ouvia muita rádio também, né? Pra ficar antenado nas coisas, né, cara? De rádio, o que pegava de rádio de rock na época? Tinha 97, que é uma rádio que não existe mais há muitos anos. Que era uma rádio essa era bem roqueira mesmo, né? Mais do que 89, assim. Tanto que A 97 hoje em dia, eles viraram energia. é 97.7, né? Isso mesmo. Agora eles tocam putz, né? E antes eles eram rock mesmo. A 97 era muito roqueira. Rock mesmo, assim, underground, rolava os bagulho. A gente ia lá, levava CD, os caras tocavam e tal. A 89 era pop perto deles, tá ligado? O dono da rádio é José também. José também. E tinha, bom, depois mais tarde tinha Mix, tal, etc, tal, mas de rock mesmo era 89 e 97, né, cara? E Brasil 2000. Tinha Brasil 2000 também, que era bem legal. Eu lembro da Brasil 2000, começo dos 2000, que tocava muita coisa bem diferente, bem underground Os ali. caras tinham uns programas que tocavam bastante coisa. Eu, nos 90 ali, eu pegava muito programa que a gente ouvia pra conhecer banda nova, tipo o programa do Kid Vinil, por exemplo. Aí ele falava assim, acabei de rolar aqui, tal, eu não entendi o que o cara tinha falado, o nome da banda. Eu tenho várias fitinhas na minha casa com os programas gravados. Aí eu, às vezes, vou na casa da minha mãe, tem essas fitinhas lá, né? Outro dia eu tava olhando, aí tem uns nomes escritos errado, porque... entendi que era isso. Então, mas aí hoje eu sei como é o nome da banda, tá ligado? Eu falei, caralho, o que eu escrevi, cara? Achei que era isso, mas hoje eu sei que, por exemplo, eu escrevava Screaming Trees, eu escrevia Screech Trees. Aí eu falava, o que será que é isso que eu escrevi aqui, meu? Aí botava pra tocar, cara, é Screaming Trees, cara. Só que quando eu não entendi o que ele falou, eu escrevi Skip Trees, sei lá, Sip Cheese. E era rápido, uma vez só, né? Era uma vez só. E não passava escrito, né? Era na rádio. Sim. Então aí muita fita tem assim escrito desse jeito, cara. Só que aí era escola também, né? A mesma coisa o MTV também. Tinha aquele programa Lado B, tinha o Fúria. Eu acho que tinha um riff também. Tinha um né? riff, então a gente Era assistia legal. tudo ali. Porra, isso aqui é legal, hein? A MTV também tocava muita coisa lá do B. O Lado B mesmo, que é o programa do Massari, era o programa que eu mais gostava. O cara tocava os bagulho que falava, meu, preciso conhecer isso aqui, cara. Uhum. Viria com aquele jeitinho dele, né? Diretamente de Minneapolis, então eles. O Buffalo Tom, sei lá. E eu, porra, cara, Buffalo Tom, que banda incrível. Que na verdade Boston, Buffalo Tom, mas... E aí eu queria conhecer todas essas bandas, cara. Muita banda eu conheci ali. Hazel, o próprio Sunny Day Real Estate, que é uma das bandas que eu mais amo até hoje, assim. Que é os percussores do emo, assim, que hoje o emo não entende que é isso. Porque o emo teve muitas fases de emo. Nós não vamos falar de emo, tô ligado que nós vamos chegar nessa parte, né? Ó, pra mim, falam que a Nenê é a mãe do emo, mas pra mim, você que era o negócio de pai do pai, emo. né? Ali o Reitinho Se eu sou tinha essa pai, pegada mano, mais melódica que... Os meus porra, filhos me abandonaram. Meus filhos tá tudo rico, cara. Só eu que tô pobre. É o que dizem, eu tô falando é que eu penso. Foda, velho. Então, mas aí... Mas você já tinha pegada melódica ali no... Tinha, mas- E não tinha muita banda que tinha essa porra não, mano. Mas eu acho que tem uma galera que fazia também umas coisas parecidas também. Mas nacional?
É isso que eu tô A Nacional falando. tinha, pô, o CPM fazia também umas paradas em português antes de Mas mim. vocês vieram antes do. A gente fazia em inglês antes um Então, pouco, eu tô né? falando lá no começo, É. na época do. Do primeiro álbum ali, né? Esqueci O Hidrofobia, a gente fazia o primeiro disco da gente mesmo, Uhum. a gente tinha uma coisa mais punk rockzinho. A gente gostava muito do Green Day, do Nirvana, do Weezer, a gente foi lá e meio deu uma misturada no Guitar Band com punk e tentou fazer um álbum, sabe? Tinha um hardcore melódico também misturado ali e tal. O Dear Life, que é o nosso disco que todo mundo considera, tipo assim, o disco emo, tal, do brasileiro, o mais importante, assim, que é de 99, 2000 ali. Na verdade, ele é um puta disco de um tempo sombrio que a gente viveu. Tipo, ele ficou com essa cara meio emo, triste pra caralho. É porque todo mundo ali, principalmente eu tava vivendo uma desilusão amorosa muito grande ali. Tipo, do meu primeiro relacionamento amoroso. Então eu fiquei muito deprimido e muito, assim, escrevendo muita coisa sobre amor. Então as músicas deram uma entrada pra esse lado, assim, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo a gente tinha problema, eu sempre falo isso, mas é real. A gente tinha problema com bebida, problema com droga, problema com não ter trabalho. Vai misturando tudo. Né? Daí, tipo, o que a gente faz? Música. Então, a gente exorcizava todos os demônios na música. E aí fazia umas músicas que tinham umas frases, tipo, bem impactantes, que hoje em dia eu olho assim, né? Tipo, o Cezinha, na época que tocava comigo da banda, né? O César Santisteban, ele também compunha e tal, ele teve muitos problemas com droga na vida, né? Foi internado diversas vezes. E eu pego as letras dele pra olhar hoje, assim, né? Eu falo, cara, realmente o cara tinha já muitos problemas emocionais, de depressão ali, né? E eu acho que a gente começou a escrever como a gente se sentia. E eu acho que o emo nada mais é do que isso. Você você vai lá e escreve uma música de como... Toda música é isso, né? A não ser que você estiver fazendo um axé, tipo, vamos levantar, ser feliz, não sei o quê. Toda música que tem um mínimo de consciência sobre o que você está falando de alguma coisa que você viveu, viu ou sentiu. Uhum. E é meio uma realidade. Quando você canta uma realidade sua, seja uma dor, uma alegria, e mais alguém se conecta com aquilo por estar passando naquele momento, nossa, a conexão é muito maior. Entendeu? Tipo, você não vai conseguir. Por isso que o emo foi uma coisa muito. Que pegou muito adolescente. Porque o adolescente tá naquele momento, tipo, de confusão, de estar sentindo. Primeiro Várias amor, coisas ao né? mesmo tempo, coração meio despedaçado, gosta da mina, a mina não gosta do cara, ou a mina gosta do cara, o cara não gosta daquela mina, ela toma um fora. Você entendeu? Aí ouve aquela música falando sobre justamente isso. E o jovem que tem aquela. Aquela vontade de descobrir tudo ao mesmo Tudo. tempo. E leva tudo muito na emoção muito extrema. E é muita confusão nesse É. período, né, da vida, né? Tanto que quando eu fiz o Reitinho, o nome da banda era Reitinho, era eu juntei a palavra hate, ódio adolescente, mas não no sentido de porque se fosse ódio adolescente, teria que ser teen hate. Teria que ser o contrário, né? Uhum. O reitinho quer dizer, tipo, é uma coisa diferente, tipo, uma odiolescência, entre aspas. Sabe? Seria tipo assim. Aquele ódio que não tem muito. Ela não é direcionada pro mal. É o ódio simples de quem não entende o que tá acontecendo. Que é quando a gente fica muito puto sem saber por quê. Porque a gente é muito jovem, que a gente não tem nem motivo pra dar puto. Mas é aquilo, tipo aquela raivinha, sabe? Uhum. E acho que assim como todos os estilos musicais, pega muita molecada sempre no começo, sempre na adolescência, por causa disso, né? Hoje você vê o K-pop e tal. Eles conversam muito com essa galera também. Mesma idade que pegou a gente no punk, no hardcore, não sei o quê. Mas hoje em dia a conversa é outra, porque eles estão ligados em tela. A gente não tinha tela. Quando você viu um clipe de uma banda na televisão, você fala, caraca, meu. Hoje em dia a galera tá cagando pra clipe. Eles querem saber se aquela banda solta foguete, se o show dos caras, tipo, tem dança. É outros parâmetros pra saber se aquilo é legal ou não. Sim. Né? Hoje em dia a galera nem faz clipe, quase, eu acho, cara. Ah, os caras já investem mais naqueles clipes curtos de Instagram, né? De TikTok, etc, né? Uhum. Quem faz clipe faz uns puta clipe legal, hoje até com celular, né? Sim. Porque a gente tinha que contratar uma equipe pra fazer clipe. Os caras fazem clipe com celular legal pra caralho. Ah, aquele clipe do My Education, né? Do
que vocês gravaram, que tem, né, que passou na MTV. Do que? Aquele é bem... Cara, é bem... Hoje, né? Se você vê na época, se você tivesse assistido na época, você fala, caraca, que big produção. E tem um clipe na época, né? Porque a gente Era tá falando foda, hoje, velho. né? Olhar hoje pra trás é dar risada de um monte de coisa. Mas na época, cara, a gente achava que a gente tava fazendo um bom clipe de Hollywood, cara. Porra, mano, você tá de brincadeira? E como foi esperar passar na MTV, mano, o clipe, a estreia? Como que foi chegar lá na MTV, Ah, né? a gente fez no clipe, né? Existia esse canal pra poder levar lá. Então a gente já foi sabendo que tinha como passar. Mas até ver lá de verdade, juntar a família inteira na televisão. Vamos ver o clipe. Todo mundo, assim, né? Cara, demais. Você acha que você conseguiu já alguma coisa? Não conseguiu nada. Só passou ali. Tá ligado? Uhum. Você vai entendendo o jogo. Todinho, né? Você é muito novo. Você fala assim, quero tocar num show. Aí você faz um show. Não, eu quero fazer um show melhor, num lugar melhor. Aí você faz. Agora eu quero fazer um show num palco que é conhecido. Aí você faz. Então são etapas, né? Que você vai... Quer gravar um disco, aí você grava. Parece impossível, mas aí você gravou já, não é mais impossível, né? Qual é a próxima etapa? Pô, quero fazer um DVD. Um dia você vai ter esse sonho, né? Por exemplo, aí você vai passando essas etapas, assim. Aí chega uma hora que você fala, é isso, já fiz um monte de coisa e tal. Hoje em dia eu falo, pô, meu sonho é só manter fazendo, tá ligado? Eu não tenho não tenho a pretensão de falar, quero fazer um super DVD, uma gravação, um disco triplo. Eu nem piro nessas paradas, cara. Pode crer. Piro só em continuar existindo e fazendo música, assim. Eu acho que os sonhos estão mais imediatos agora, assim, sabe? Quero fazer show, gosto de fazer show, cara. Gosto de tocar, gosto de viajar com meus brothers da banda, dar risada. E fazer música nova, né? Música me consome muito, assim. Fazer me consome muito. Porque quando eu sinto pra escrever uma letra, às vezes posso ficar um ano escrevendo uma letra. Porque se eu não gostar, não vou fazer, cara. Até queria te perguntar sobre isso aí. Você falou lá no começo, quando você ficava lá no salão, lá embaixo, você começava a escrever. Foi ali que você percebeu que você tinha o dom de escrever ou foi mais pra frente? Nunca. Demorei muito pra entender. Eu sou muito autocrítico, assim, eu não aceito nada que eu faço direito, cara. Aquelas letras, como fala, caneta com bobeta, 8 com biscoito, é mais ou menos assim, né? Então, No começo, né? a gente faz muito isso, cara, compondo, né? Eu faço até hoje isso, às vezes, né? Só que por isso que eu fico reescrevendo, relendo as letras e tal, pra poder mudar o tempo todo. Eu acho que quando a gente compõe muito, como eu trabalhei com gravadora também, eu trabalhei uma época no Midas, e aí eu compunha pra vários artistas diferentes, tipo, não só de rock. Às vezes chegava uma galera do pop, uma galera, sei lá, do eletrônico, de outros estilos. Aí você começa a tentar entender o artista, entendeu? Aí fazer um trabalho um pouco meio psicológico também. Conhecer o cara, o que ele quer falar. Às vezes o cara é muito bom, canta, toca bem. Mas na hora de escrever, ele não usa umas palavras muito legais, muito cantáveis. Ou a métrica não é muito bacana. O português é difícil pra dominar. E não que eu domine, não tô falando isso. Mas de tanto fazer, a gente sabe errar menos. Talvez a gente não acerte tanto, mas erra menos. E errando menos, você já ganha um tempo. E já sabe que isso aqui é muito ruim, por exemplo. Isso aqui é muito ruim, você já tira da frente. Você investe em ideia, mais ou menos. Te cria um problema também, que você fica com o nível lá, querendo sempre atingir o... Tipo, você escreveu uma frase foda, você fala, pô, a música não pode ter uma frase muito, muito pior agora, tem que ser uma melhor que essa. Aí já Aí você começa... Começa a dificultar. Você começa a fazer o game ficar difícil pra você. Entendeu? E aí é onde a coisa pega, cara. Mas eu acho que isso faz você melhorar mais e mais, né? Sim, mas- Da composição. Mas aí tem umas pessoas meio ET, tipo assim, o Lucas Silveira. É meio ET. Ele é de outro planeta. Aí quando você vê o cara escrevendo, aí você fala, porra, eu vou matar esse cara, mano. Porque o cara escreve um bagulho muito foda e, sei lá, eu acho que ele demorou 20 minutos. Se pá. Isso assim, sugestão minha que ele demorou 20. Eu não sei quanto tempo demorou. Talvez ele se entregou muito ali. Mas a gente fica... Eu admiro muito, assim, o Lucas, porque ele te dá essa sensação que ele demora pouco. Ele pode ter demorado muito, mas ele te dá uma sensação que ele faz muito rápido, sabe? Que ele só vai... Talvez dessa geração de hoje em dia, assim, ele é um dos caras mais prolífico. É prolífico que fala, né? Quando o cara faz muita coisa, né?
Acho ele muito bom, cara, no que ele faz. Assim. Eu acho engraçado esse lance do Lucas, que eu lembro que teve aquela época lá que o Lobão e o Dinheiro Preto falaram pra caralho, não, essas bandas que estão vindo aí, que eles não tem. Mano, meteram o pau, aí passou, mano, um tempo assim e tava produzindo Capital Inicial. Eu falei, Então, mas eu acho "Caralho, que o grande brisa, lance velho." é. Acho que o Fresno. Eu falo o Fresno, tá? Eu também falo Fresno, o pessoal fala a Fresno, né? Eu acho que eles conseguiram envelhecer com categoria, assim, sabe? E passaram. Mas eles se foderam, cara. Porra, eles passaram os piores perrengues de ser emo que você pode imaginar. Porque eles tinham o visual, coisa que a gente não tinha. Então a gente já escapava um pouco da zoação. Não porque a gente não. Assim, eles têm 10 anos de diferença pra gente, de idade, pelo menos ali. E talvez nesses 10 anos já não fazia sentido pra gente ter aquele visual. Tipo, pra eles fazia. Era a geração deles ali. Só que a gente também não entendia. Eu acho que fui um dos caras que zoei. Pra caralho. Ah, esse cabelinho na cara, essas franjas. Porque a gente é do proto-emo lá, do outro emo. De uma outra geração do emocore. É que com essa levada. Mas naquela época eu achava só que eu tinha o direito de zoar, por exemplo. Hoje em dia, com mais maturidade, eu falo, eu não tinha o menor direito de falar nada. Porque era outra geração, cara. Os moleques estavam vivendo o bagulho deles. Eu fui um puta de um escroto se eu falei alguma coisa. Aí você se pega como aquele cara velho do rock que virava pra você quando você tava escutando pro rock e fala, isso é uma bosta. Então. Que merda é essa que você tá escutando? Só acho que a maturidade te faz perceber quando você erra. Mas na época você erra pra caralho, tá ligado? Mas como pessoas, eles sempre foram maravilhosos, amáveis. Puta, uns caras bonzinhos, sabe? Eu adoro todos eles, tenho amizade com todos até hoje, assim. Mas a gente tinha essa diferença, né? Do visual, da proposta inicial. Né? Embora a gente deve ter um começo muito parecido. Eles também tocavam punk rock no começo. Eles faziam cover de NoFX. Então, assim, eles eram uma outra onda também, Eu sabe? lembro da época do Casaco, que eu baixei umas músicas do Fresno lá, eu falei assim, nossa, mano. Era bem hardcorezinho, assim, bem rápido. Quando eles mudaram pra São Paulo, assim, pra tentar fazer a parada e tal, eles foram bem corajosos, cara. De morar todo mundo na mesma casa e tal. Então eles vieram aqui com uma missão mesmo, de fazer o bagulho virar e conseguiram, cara. Anos depois aí, conseguiram. Através de muito trabalho, cara. Eles são muito bons, gosto muito. Qual a gente tá falando antes de composição, por que foi a escolha de fazer em inglês o Reitinho lá no início? Então, nos anos 90, a galera fazia muito inglês, cara. Mas tinha banda que fazia pra poder ir pra fora e tinha porque era o que eu ouvia e Cara, só eu queria acho que era transparecer Acho que aquilo era que já ouvia. cultural do underground, sabia? É porque várias, o Dead Fish também era inglês no começo também. Era muitas cultural do bandas. underground brasileiro fazer inglês. Uhum. Porque o underground, como ele queria ser o diferentão, ele falava assim, bom, o que faz em português, quem tinha em português, eram as bandas famosas. E a gente não queria ser igual às bandas famosas. A gente queria ser igual às bandas underground. Então a gente copiava lá de fora, a gente fazia em inglês. Tipo, ninguém queria ser igual o Titãs. Pode crer. A gente gostava de Titãs. Mas a gente não queria ser igual o Titãs, a gente queria ser igual o Dead Kennedys. Sim. Embora em algum lugar de musical essas duas bandas se converjam, né? Porque eu acho que Titãs tem muita influência do Dead Kennedys também, de Ramones, de punk, tanto quanto o Dead Fish. Você entendeu o que eu quero dizer? Só que pra gente eram dois mundos completamente diferentes. Do mesmo jeito que o Paralamas tinha muita influência de ska, o ska que a gente gostava era o ska do Specials, de outras bandas, assim. Então, Paralamas pra gente era uma banda de pop rock. O Titãs, por mais punk que tentasse ser, era uma banda de pop É rock. porque ele lance de estar no. Por quê? Porque tava na mainstream. rádio, porque isso tava... mesmo. Então, assim, era uma coisa do mainstream. Então. As bandas que não eram mainstream e que cantavam em português, era o punk mesmo. Que é o que a gente chama de punk cabinda, né? O punk liquid paper na jaqueta, assim, né? Escrevia na jaqueta de couro. Me lembro de comprar um disco do Ratos de Porão só por causa da capa. Qual que você comprou? Você O lembra? Descansa em Paz. Ah, o do. Tem um defunto na capa. Falei, boa, essa aqui é pra minha mãe ficar bem brava. Quando a gente é jovem, a gente tem esse negócio de querer Nossa. chocar, né, velho? Eu ouvi aquilo, meu, aquele barulho, eu falei, que porra boa, mas isso aqui, meu. O ouvido sangrando, assim. Eu não entendia nada do que o Gordo cantava naquele disco, cara. Acho que é quase inteligível aquelas músicas daquele disco, é bem
bem podre, assim, mas era bom demais, cara. Aí ali eu já tinha uma certa noção de punk rock, né? Eu já tinha aquela coletânea do Ataque Frontal, né? Que tinha o Grinders. Pô, tinha um monte de disco lá, nacional, saindo, né? Garotos Podres. Então a gente já tinha os discos gringos e os nacionais. Então a gente era clara a divisão, né? Quem cantava em português era o punkão mesmo. E as bandas famosas. E aí vocês não tinham essa vontade de falar assim, tipo, puta, vamos tentar fazer um pouco em português, nada, era tipo só É inglês. porque a gente não queria também ser punkão, Sim. porque também a gente era meio playboy pra ser punkão, né, meu? É, tinha que Não dá. A gente gostava tomar muito vinho na praça. Porque por mais punk que a gente fosse, gostasse de punk rock, existia uma clara divisão entre você ser punk californiano ali, gostar dos Pennywise, os NoFX da vida, os Social Distortion e tal, e gostar do Varukers. É dois mundos diferentes. Embora eu goste de Varukers também, de Charge, etc. Mas a galera que consumia esse tipo de música naquela época era bem diferente, cara. Você nem ia ver, tipo, um cara escutando, sei lá, umas bandas super, tipo, Exploited no carro, no golzinho. Sacou? Não, é quase impossível. Né? Impossível, você ia ver esse som tocando numa balada, assim, só tinha punk, vinho e soco na cara. Botina. É aquela sensação que você vai tomar facada a qualquer momento. É, e, assim, o próprio punk também tinha esse lance de colocar cada um no seu canto, assim, quem é punk tá aqui, quem não é punk não tá ali, não, entendeu? Tanto que quando tinha o rolê punk, tipo, você pega Madame Satã, pô, a gente vivia apanhando Madame Satã, briga pra cacete. Saía na porta, tinha os carecas esperando todo mundo, não queria saber se era punk, gótico, o que você era. Os caras estavam lá pra bater. Eu sou hardcore. Não, aí os caras... Tá no balaio, vai apanhar junto. Sério mesmo, te falar a real. Nem existia a palavra hardcore Hardcore. pra nós nessa época. Nessa época a gente tava vivendo um outro rolê. Era o punk, o guitar band, o grunge ali, que a gente chamava de guitar band ainda. E os careca, puta, socava porrada pra caralho. Então, assim, a gente ia tocar nos lugares, carregava amplificador nas costas e tal, e na hora de ir embora tinha que sair correndo pra não apanhar ainda. Então a gente já foi forjado num outro rolê. Quando a gente pegou os negócios um pouco mais mastigados, tipo assim, pegar um hangar pra tocar já era mastigado, já, nossa, mundo... Primeiro mundo isso aqui, cara. Nós já tínhamos tocado em pizzaria por causa de pizza. Pra caralho. Eu conheci o Gritando HC, a gente fazia muito show assim, eles iam no nosso show, o Donald e a Alê, eles iam nos shows do Reitinho. Eu lembro de um show que a gente fez, que praticamente só tinha a galera do Gritando HC assistindo. Caraca. Tinha ninguém. Eles dançaram, curtiram a noite inteira, dançaram. A gente era muito amigo. A gente é amigo até hoje, eu e a Alê, né? O Donald, eu tinha um amigo em comum com o Donald, que o Donald era brigado com ele. E aí, quando eu comecei a andar com esse outro brother aí, o Donald ficou com uma birra do caralho. Aí não queria falar mais comigo. Aí, infelizmente, ele ficou sem falar comigo, ele faleceu, né? A gente nunca voltou à amizade, assim, oficialmente. Ele só não gostava de mim por causa desse brother, assim. Mas a gente sempre se deu bem, né? Mas foi foda quando ele faleceu, cara. Foi bem difícil mesmo. Foi 2000, 2001, né? É. Foi isso. Porque, pô, eu tinha essa vontade de voltar à amizade com ele, né? Mas não... Ao mesmo tempo eu trabalhava na galeria, numa loja desse outro brother aí, que não gostava dele, que eles não se davam. E ele também tinha uma loja na galeria, de skate. Né? Possessed. E eu trabalhava na loja que era rival dele, com esse brother. Aí não deu certo, cara. Ele foi fazer um negócio no hospital lá, acho que deu algum problema e infelizmente ele faleceu, cara. Mas era um cara correria também, cara. Aí eu lembro do Gritando. Mano, o Gritando estourou de um jeito ali na cena também que. Ele era um cara muito correria, cara. Ele foi um dos caras que pra caralho me incentivou também. No começo do Reitinho, que falava, pô, que da hora, gostava da gente pra caralho. Ele Era sofreu importante. muito também, né? Sofreu o Ale, muito. O Ale colou aqui e falou que, né, o lance, por ele ter uma banda, por ter a loja, os Sim. punk, lá tinha uns punk que não gostava muito e Sim. tirava ele, né, só por ele, enfim, ele sofreu bastante. Ah, ele sofreu também, bastante essa porra. preconceito nesse lance, né? Acho que sofre até hoje, né, cara? Acho que ele sofreu preconceito porque usava bermuda, mano. A galera gosta de julgar todo mundo, né, cara? Essa que é a real, né? É, Acho que o ser humano tem muito isso de julgar os outros, né, cara? O tempo todo, né?
Hoje em dia o tribunal tá aí, né? Pode ver que tem várias pessoas que se rodam aí por nada, por um assuntinho besta. Sim. Foda, mano. Brigando por política, brigando por tudo, né? Se matando. E a gente tá falando da banda ali no começo, mano. Como é que começou o Reitinho? Então, daí, pô, depois fiquei um tempo sem tocar e tal, né? Fiquei só tocando, fazendo aula, assim. E aí eu estudava aqui no São Judas, aqui perto de vocês, aqui, no colegial. E aí eu conheci o Boris, que ele depois veio tocar no Reitinho uma fase ali, né? Do Their Life Theology ali, tocou um tempo. Ele era casado, ele era irmão do baixista do Reitinho, que formou o Reitinho comigo, do Cezinha. Ele é irmão da mina do baixista. Então eu tava aqui com a camisa do Nirvana, assim, ele falou, pô, você gosta de Nirvana? Tem uns amigos meus que tocam Nirvana também, gosta e tal, e tem uma banda. Falei, eu toco guitarra. Ele falou, eles estão precisando de baixista. Lembra que eu te falei, negócio de baixista? Falei, posso tocar baixo também. Pô, queria tocar uma banda. Ainda mais que eu sabia que os caras gostavam do som, falei, pô, de repente pode ser legal. Aí fui lá. Você tinha quantos anos na época? Eu já tinha uns 19, eu acho, 20. Foi ali no Belém. Na casa do Cezinha. E aí, eu tava no colegial ainda. A gente saiu do colegial com quantos anos? 18? Eu repeti acho que eu tinha 19 então. Por aí. É 18, é tinha uns- 17 pros 18, né? Tinha 19. Cabelo comprido, uns dreads, assim, tô fudido. Aí fui lá na casa dos caras. Cheguei lá, os caras, tocava Kiss, tocava um monte de coisa. Era praticamente uma banda cover. Uhum. Aí eu falei, mas não quero fazer cover, eu quero fazer nossas músicas. Vamos ver, tinha um japonês que cantava, um amigo meu, Marcelo. Então a banda era assim, era o Cezinha na guitarra, o Santo Esteban, o Japinha na bateria, eu ia ser o baixista, e esse outro cara, o Marcelo, o japonês, né, ia ser o que a gente chama de Japão. Porque o apelido era assim, tinha dois japoneses, o pequeno e o grande. Aí pra não errar, eu falei, você é o Japinha, você é o Japão. Já meti o apelido nos dois. E até hoje eu chamo o Japão de Japão e o Japinha de Japinha. E aí eu ia ser o baixista, mas não tinha baixo. E aí? Aí o Japão falou, vamos comprar um baixo. Porque ele trabalhava, ele era um... Nessa época eu acho que ele era o único que trabalhava. Acho que o Japinha dava aula de inglês, alguma coisa assim. A gente foi numa loja que tem ali no Largo do Belém. Deve ter lá até Na frente hoje. da igreja ali? É. Que vendia umas fitas penduradas. Lojas Derby. Lojas Derby. Compramos um baixo que tava pendurado lá, um tonante. Tava pendurado lá. O Tonantão. Tonantão dividiu lá, não sei quantas parcelas no cheque lá. Comprou um Tonantão Sunburst, foi lá pro estúdio e falei, é ele. Aí nós tocamos, começou a banda ali. Aí teve um atrito, porque num dos shows que a gente fez, o guitarrista, o Cezinha, queria usar um capacete da guerra, que já tinha sido do avô dele e tal. Que brisa. Brisa. E o Marcelo, o vocalista, ele é super político, tanto que ele fez ciências sociais e tal. Ele é um cara super. Ele falou: negócio de guerra não, seu pô, era um fascista, não sei o quê. Começou uma briga ali, tá ligado? A briga culminou na saída dele da banda, cara. Ele falou: então eu não toco mais com vocês. Caraca. E a gente falou: porra, vai ser por causa do capacete, meu. Mas no final das contas é porque eles já não estavam. As ideias deles já não estavam batendo, né? Só que aí eu também falei, pô, agora é a hora, né, cara? Eu vou cantar. E vou pegar a guitarra. E vou jogar o bando da guitarra no baixo, quero que se lasque. Falei, brother, eu canto, mas eu tenho uma condição. Qual? Eu tenho que tocar guitarra. Aí ele falou, tá bom, eu toco baixo. Porque naquele momento, cara, sinceramente, tudo tava tão começando. Que tanto faz, meu. Até o Japinha pediu tocar baixo e eu tocar bateria, tanto faz, cara. Uhum. Ninguém tocava direito. A gente só queria se divertir e tentar fazer uma música nossa, autoral. Isso foi em que ano, você lembra? 94. Daí a gente começou. Aí por volta de final de 94, 95, acho que teve essa mudança aí. Porque quando eu fui pra lá, a banda chamava Siknan, que é freira doente. E eu falei, mas esse nome é muito ruim. Por mais que, sei lá, não tem como. Acho que nunca chegou a ter uma música do Siknan, assim. Se tinha, a gente já adaptou e já virou Reitinho. Quando o Marcelo saiu, eu já falei, então vamos mudar o nome de banda, tudo. Ali foi naquele momento que você assumiu o... Daí eu falei, eu vou Tipo, cantar, virar o chefe vou da- tocar guitarra e vai chamar Reitinho. Pensei na minha casa, falei, Reitinho com Tim, vai ser Reitinho. Os caras, beleza, vamos. Aí montamos. Aí começamos a fazer as músicas. Aí começamos a
fazer as próprias letras, as próprias músicas e tal. Aí o negócio começou a virar. O que acontece? Em 96, quando a gente lançou o primeiro disco e tal, pô, quase ninguém tinha disco no underground, cara. Disco. A gente foi lá e gravou um CD. Mas por quê? A gente caiu numa cilada. Entre aspas. A gente começou a fazer muito show, assim, no underground também. E ficar meio conhecido no underground. Um cara, um jornalista, né, o Marcel Placet, ele falou, pô, tem uma galera que vai lançar o disco de vocês. Era Paradox. Gravadora Paradox. Nessa época eles estavam lançando disco pra cacete no Brasil. Eu não sei se essa gravadora existe até hoje, né? Mas eles lançaram um monte de coisa de punk rock, hardcore gringo aqui no Brasil. Lançaram disco do Inocentes, lançaram um monte de coisa. Disco do Ira também, se eu não me engano. E aí falou, pô, lindo, então vamos gravar onde? Pô, vamos gravar no Bebop. Era o maior estúdio de São Paulo. Um puta estúdio. Pô, quem que vai produzir? Pô, pega aí... É o estúdio do Miranda? Não, quem fez foi o RH Jackson. Vamos pegar o RH Jackson, que é o cara que tinha feito Garage Fuzz, tinha feito Ratos de Porão, tinha feito uma galera. Pô, legal, vamos fazer com... Cara, a gente fina pra cacete. Ele tava fazendo o disco do Ira, no mesmo estúdio, no Bebop. Então ele fazia o disco do Ira até uma hora, de tal hora a tal hora. Ele falou, ó, e faço vocês de madrugada, que é o único horário que eu tenho, de noite, assim, a partir das 10 da noite. O Ira parava aquele horário, ele jantava e foi fazer a gente. Então a gente foi fazendo nos intervalos das gravações do Ira, entre aspas. Que é o horário que era mais barato, também a gente pegou um horário mais barato no estúdio. Mesmo assim, a promessa era que a gravadora ia lá e ia pagar o estúdio. Cara, no meio da gravação, a gravadora pulou fora. O cara falou pra gente, ó, a gravadora tá fora. E a gente tinha um monte de hora pra pagar no estúdio. E o disco meio que andando já. Falou, o que nós vamos fazer? Ah, vamos terminar, né, cara? Terminar o disco. Terminamos e ficamos com uma dívida enorme. E pra poder saldar a dívida, o Japinha tinha um carro, um Uninho na época, ele vendeu o Uninho, botou a grana, eu também peguei uma grana com os meus pais, botei. O outro cara pegou uma grana também. Tipo, a gente foi lá, botou o que deu e tirou o disco de lá. E falou, pô, vamos lançar como agora esse disco, né, cara? Vamos lançar independente, cara. Como que faz pra fazer isso? Vamos ver onde que faz. Onde faz CD? Tal lugar faz CD. Pô, vamos lá. Chegou lá, pô, tem que masterizar. Masterizar, o que é masterizar? Pô, tem que fazer um negócio que chama masterização. Quanto custa? X? Puta, não tem dinheiro. Nossa. Então, assim, começou todos os problemas que a gente começou a ver, aprender fazendo. Pô, vamos ter que arrumar dinheiro pra masterizar, vamos lá. Junta dinheiro, 1 mês, 2, pai, masteriza. E agora a capa, vamos fazer, pô, vamos fazer aqui mesmo. A gente foi fazer uma sessão de foto, ali no viaduto, não é do Chá? É viaduto do Chá. Não, não é do Chá, não. Santa Efigênia? Não, no Minhocão. É que tem um outro nome, viaduto, não sei o que. No Minhocão. A gente foi no domingo lá fazer uma sessão de foto com ele fechada. Tinha uma moça passeando com um cachorrinho, a gente pegou, tirou aquela foto da capa lá do cachorrinho, ficou o cachorrinho. Ele meio babando, assim. Hidrofobia é a raiva do cachorro, medo de água, né? A raiva de cachorro é hidrofobia. Tem a ver com hate, com raiva. A gente falou, pô, hidrofobia vai chamar o disco. Tá o cachorro meio babando na capa, assim. Aí a gente falou, vamos usar essa foto aí. A foto que tem dentro também no encarte, que é eu, o Cezinha e o Japinha ali, é ali no viaduto no Minhocão. Então, assim, fotógrafo amigo, pagava uma merreca. O disco saiu do bolso, foi caro pra cacete, mas não era pra ter sido tão caro. Por outro lado, a gente fez uma coisa que a gente jamais teria feito, que era gravar num puto estúdio um disco de estreia que custaria uma grana. Só que como a gente não achou que não ia pagar, a gente foi lá e gravou no melhor disco, no melhor estúdio que tinha. Se eu soubesse que a gente ia ter que pagar, a gente ia ter conseguido... essa já é a reedição, já. Esse já é a reedição. A capa original, ela tem um loguinho redondinho. Esse aqui, né? Ele é mais feinho, assim. É esse aí. É Procura com aí. A escrito- capa original, ela tem... O reitinho tem um loguinho redondo. Oval. Porque foi feito no Paint Shop, sei lá, da época, né? Essa outra versão já era no Photoshop. E já veio o clipe na sequência? Essa aí, ali, ou- Daí a gente... O que aconteceu? Essa aí, ó. Tá vendo o cara babando aqui, o cachorrinho? Ficou legal, né?
Ficou pra caralho. Eu achei mais legal até agora, hoje vendo assim, do que na época. Eu sempre achei que era um bulldog quando era mais novo. Não, era um piquinês, cara. É, diferença, né? É. É bonitinho. Mas esse logo, a gente fez uns adesivos com ele, cara, tinha tudo quanto é lugar, cara. Nossa, divulgou muito. Muito. A gente fez muita divulga com isso aí. Uhum. Antes disso, a gente tinha feito uma fita demo. Deixa eu falar rapidinho da demo. Claro, A demo a gente gravou no anonimato, estúdio menor tal, mas assim, na época a gente fazia as cópias e fazia as capinhas na impressora, né? Uhum. A gente fazia um monte de fita, comprava caixa fechada lá na loja Derby. Comprava as caixas fechadas de fita e gravava, fazia de um cassete pro outro, assim. Sim. E era em tempo real, né? Tinha que botar pra dar play e o outro ia copiando, demorava o tamanho da fita, 20 minutos, 20 minutos. 20 minutos. Cara, a gente fazia caixas e caixas disso aí. Aí vai ter show do Bad Religion. A gente ia na porta lá do Olímpia e dava as fitas pra galera. Falava, quem gosta disso vai gostar disso. Pô, naquela época ganhar uma fita, o cara ia ouvir em casa. Lógico. O cara ia ouvir. O cara tá ganhando. Falou, pô, que da hora, colorida e tal. Então a gente fez muito isso. Tem gente que eu falo até hoje, assim, depois de quase 30 anos aí, o cara falou, meu, você me deu uma fita aquele dia. E aconteceu de encontrar um cara e o cara me falar isso. E que foda, mano. Ele falou, cara, você tem a fita? Eu tenho até hoje. Acho muito louco isso aí. Mas era marketing de guerrilha, era tipo ir pra rua e entregar na mão dos outros. Não tinha televisão, não tinha revista, não tinha porra nenhuma, velho. Do it yourself total. A gente foi lá, gravou o disco, masterizou, fez a capa, inventou a gravadora. Pagou... a gente fez a Choice Records, que era a nossa. Escolha Records. A única escolha que a gente tinha era essa. Aí a gente fez um disco com a nossa gravadora, a gente bancou a prensagem. Com a venda do disco, a gente pagou ele todinho, praticamente, porque ele vendeu super bem. Uhum. A gente fazia show e vendia. Nossa, vendia legal pra caralho, cara. E também a gente vendia por correio. Então a galera mandava dinheiro camuflado, assim, na folha, porque a gente anunciava no fanzine. Primeiro disco do Reitinho, banda com influência de tal, aqui de São Paulo. Aí o cara lá no Rio Grande do Sul, o cara pegava o zine e falava, porra, vou querer comprar esse CD, ó, 5 pila. Aí tava lá, mande dinheiro, carta camuflada, pro endereço tal. Chegava a carta toda semana lá na casa, né? A gente abria, tava dinheiro dentro, assim. A gente embalava o CD, botava lá e devolvia. Então era tipo isso, era o Spotify da época. E funcionava pra caramba, cara. Porque o underground se mexia muito, cara. Sim. Se mexia muito. Hoje em dia, eu vejo muita galera falando assim, ah, mas eu tenho uma banda, o que eu faço? Cara, não sei, cara. A gente inventou o negócio quando não tinha o que fazer. Hoje em dia já tá feito, vocês estão reclamando que não sabem o que fazer. Entendeu? Eu acho meio doido isso aí. Pensar que tem. É que na época, assim, era totalmente arcaico, né, mano? Pra você conseguir gravar, você conseguir divulgar seu trabalho, né? Hoje você tem tudo isso na mão, né? Ah, hoje em dia os caras têm estúdio em casa, cara. Consegue gravar Tá em melhor casa. do que o estúdio que era naquela época. Com mais recurso. E conhecimento tá aí pra todo mundo, né? Mixar, masterizar, todo mundo pode. Se estudar um pouquinho, aprende. Aí deu uma democratização no som, né? Todo mundo começou Sim. a fazer. E arte também pra finalizar, fazer uma capa, prensagem. É que hoje em dia a galera já não tá nem fazendo CD mais. Parece que vai voltar agora a CD, né? Tem a galera falando que vai voltar a ser um item de colecionador tipo vinil, assim, CD novamente. Porque que a galera já não tá fazendo mais CD, lança só digital, né? Sim. Dá pra fazer tudo, né? Você consegue prensar. A gente prensava, vinha no pino, CDs e a parte gráfica separada. A gente montava as caixinhas assim. Vocês mesmo que faziam o trampo. Sim. Aí depois começou a vir lacrado. Era mais caro um pouquinho, mas já vinha lacrado. Os primeiros não vinha lacrado, não. A gente montava em casa. E como é que foi, mano? Depois vocês lançaram o disco. Então, aí foi muito legal, porque como a gente tinha um disco de estreia gravado por um produtor legal e um dos maiores do Brasil, o disco de estreia ganhou um outro peso, né? Falou assim, olha, o disco de estreia desse cara... Então, assim, o que era pra ser por uma gravadora saiu independente, mas teve o seu lado bom, que era super bem gravado, bem produzido e tal. Porém, se fosse por nosso bolso, a gente jamais teria feito daquele jeito, não ia ser tão bom. Mas como foi na última hora, a gente teve que pagar, o bônus foi que a gente pagou por uma coisa que a gente não esperava, né? E a recepção da galera. Foi ótima porque tava super bem gravado e tinha toda a chancela de ser gravada lá, né? Quando o cara falava, onde vocês gravaram? Tal lugar. Porra!
Já dava aquele, caraca, vamos ouvir aí. Caraca, olha que e a masterização? Ah, fiz lá no Suntrip. Ô, deixa eu ouvir. Porra, que masterização legal. Entendeu? Então tudo isso já ajudava. E quando aí pegou, a gente fez um show no. Em 95, a gente fez um show no. Na Aeroanta, que ficava ali no Largo da Batata. Eu tenho essa fita desse show gravado num VHS. E um cara que filmou falou pra mim, pô, eu faço videoclipe. Se você quiser fazer um clipe e tal. E a gente falou, pô, um clipe? Quanto custa? Ah, sei lá. Vou falar em dinheiro de hoje, sei lá, R$1.000. Pô, legal, vamos ver, vamos falar. A gente ligou pra ele, conversou. Marcelo Bolzão, o nome dele. Aí a gente combinou de fazer um clipe. A gente tinha poucas ideias e também pouco. Se você pegar as imagens do clipe pra ver, é bem tosquinho assim, né? Tem uma cena com o Japinha com o surdo da bateria na cabeça. A gente subiu no telhado da casa do Cezinha, lá onde a gente ensaiava. E, sei lá, tinha umas cenas nada a ver, assim. Eu lembro do mano de skate, assim. O Cezinha, que o eu mais baixista lembro. andando de skate. Nada a ver, cara. Um monte de cena nada a ver recortada. Mas virou um clipe. E aí a gente pagou super pouquinho e a gente pegou a fita, foi lá na MTV e falou, temos um clipe. E pra MTV era legal ter um clipe de uma banda nacional. Porque tinha poucos clipes de bandas nacionais. A não ser bandas grandes. Bandas grandes tinham, né? Mas as bandas independentes tinham poucos clipes. E eles precisavam pôr isso também lá, né? Porque a MTV gostava de ter esse caráter de lançar o novo também, né? Uhum. Eles queriam descobrir as coisas novas também, não só lançar o que vinha de fora, grande já. Eles passaram bastante mesmo, assim. Tanto que o primeiro ou segundo VMB a gente concorreu como banda Democlip. Já com esse clipe, Isso foi em 96. 96. Quando a gente tava terminando de gravar o disco, a gente já tinha esse clipe. Porque a versão do clipe é da demo, Sim. entendeu? Pode A versão que foi crer. esse clipe é da primeira demo, chama Blind Youth. Demo. Quando a gente foi gravar o disco, a gente tava terminando de gravar o disco, no estúdio a gente recebeu o convite do VMB. Que naquela época, Vacas Gordas, MTV bombando, era um bolo, cara. Era um bolo de chocolate, era o convite. Tinha os convites assim, espetados no bolo dentro, não lembro como, mas era um bolo. Chegou um bolo pra gente, de chocolate no estúdio. O que é? A gente abriu e falou, você tá convidado pra MTV, VMB e tal, você vai participar, categoria Democlip. Caraca. Pra gente foi muito louco, né, cara? Pô, tinha participado do negócio. Não ganhamos tal, mas. Mas o importante era estar lá, né? O importante era estar lá. E assim, o disco nem tinha saído ainda. E a música já tava entrando ali, porque a gente usou da demo. Que era a mesma música, só gravação diferente, né? Foi nesse dia que o Cezinha quis dar a demo pra Marisa Hort? Acho que foi, Já cara. tinha contado essa história, né? Acho que foi, não. Sempre, né, cara? Sempre fazendo alguma coisa errada. Minha banda, Marisa Hort, nossa, devia ter saído de casa hoje. Nossa, falou isso? Eu não tava, cara. Ainda bem que eu não tava. Eu acho que eu não fui, cara, né, BNB. Você não foi no. Eu acho que esse daí eu não fui, cara. Eu não me lembro, cara. Pode crer. Porque eles chamavam a gente, por exemplo, o VMB era assim, cara. Ele chamava você pra ir na. Tinha 2 VMB, né? Tinha ir na premiação e ir na festa. Eram 2 mundos diferentes. Nem sempre quem vai na premiação ia na festa. Às vezes eu te convidava pra ir na premiação, mas não te convidava pra ir na festa. Porra. Porque de repente você não tava concorrendo também, entendeu? Uhum. Sim. Mas você ia pra fazer buraco lá na premiação. Porque na premiação tinha que encher o teatro lá, meu. Pra aparecer na televisão. Uhum. Na festa você é uma boca mais pra comer bebê, você não precisa ir. Verdade. Para pra pensar. E aí começou a ficar uma lenda, a lenda do VMB, meu. Todo ano que tinha VMB era a mesma coisa. Me arruma convite, me arruma convite, me arruma convite. Cara, inferno. Nem eu tinha convite, cara. Uhum. Eu conto nos dedos quantas vezes eu fui no VMB. A gente foi, que eu me lembro bem, foi a vez que a gente ganhou como banda Revelação. Foi 2006. Foda da revelação, né, É, velho? com 12 anos de banda. Mas pro grande público foi Revelação, né? Uhum. E também porque a gente já tava cantando em português, né? Nesse meio tempo a gente já tinha mudado pra português, né? Pode crer. Aí atingiu bem mais pessoas, né, cara? Mudou, assim, a chavinha. Eu vi você tinha dado uma entrevista que você falou assim, pô, quando a gente cantava em inglês, pô, legal, tal.
só curtia. Mas quando começou a cantar em português, eu começava a ver no olho da galera que a galera absorvia o que eu tava falando. É diferente, cara. É muito doido isso aí. Porque em inglês a galera tava lá curtindo muito, mas eu não sentia que tava sendo entendido completamente. Eu sentia que eles entendiam a sensação, mas que às vezes tinha que chegar em casa, pegar o encarte, traduzir. Como eu também fazia com as bandas que eu gostava. Uhum. Quando você tá em português, ouviu, entendeu, acabou. É a sua língua natal, né, cara? Por isso que, como você falou, nos anos 90, ali no underground, tinha a galera que gostava, pô, não, vamos cantar em inglês, a gente quer ser diferente, vamos cantar em inglês. E teve esse lance da galera começar a cantar em português ali no final dos anos 90, que deu aquele boom que, mano, pegou a molecada assim, que eu É acho que que pegou se fosse... Patufu, pegou um monte de banda ali que começou a cantar em português, que vieram também do underground ali, né? O Charlie Brown foi assim, o Charlie Planet Brown, Ramp, Planet sim. Ramp O também. Charlie Brown cantava em inglês também no É, começo. mas em inglês, daí É. mudou ali. Sim. Aí viu o Raimundos também. Eu acho que cantando tinha em outro inglês. nome também, o Charlie Brown, se eu não me português. engano. Eu acho. Então, tinha. A demo já era Charlie Brown, aquela que Ah. eles estão meio metaleiro assim Ah. e tal, cantando em inglês. Sim. Ali já era Charlie Brown. Já era? É. Mas eu acho que só. WhatsApp. Era o WhatsApp. WhatsApp. É, tinha outro nome. Ah, que eles tiveram problema pra colocar pra Charlie Brown por causa do personagem, tiveram que colocar o Júnior Isso. na hora de registrar o Era o WhatsApp, nome, então, era WhatsApp, antes. era isso mesmo. Você vê que não estamos errados. Cara, mas e. Mudou tudo, né? Depois que começou a cantar em português, até Mudou questão de. tudo. Eu digo assim, em você, questão de composição, te abriu muitas Mudou tudo. portas Primeiro que ali foi um também. desafio, né, cara? Vou te falar, cantar em português é muito mais difícil que cantar em inglês. Uhum. E não deveria ser, porque a sua língua é natal. Uhum. Mas você faz. Você cresceu a vida inteira ouvindo música em inglês, cantando em inglês macarrônico, que você inventou na tua cabeça, né? Porque não é perfeito. Mas de repente você tem que cantar em português perfeito e ter sentido no que você tá falando. Meu, é difícil. Mas é aquele negócio. O barato é você ver as pessoas entendendo a letra e se interligando e tal, cantando junto. Mas é bem mais difícil, cara. Fazer um disco em inglês, fazer uma música atrás da outra. Porque foda-se o que tá na letra, entre aspas, assim. Melodia, né? Mas É, sim, melodicamente falando, Uhum. as palavras vão vir mais coladinhas uma na outra, assim. E na hora de cantar, foda-se a terminação. A métrica. Essa palavra certa, métrica. Uhum. A métrica do português é ingrata pra caramba. As palavras são muito diferentes, cara. E aí, tem algum... lembra que a gente tava falando de rima? Que você falou, as rimas 8 com biscoito. Realmente, você cai em várias armadilhas de rima fácil. Só que aí você começa a ver uns caras que compõem sem rima nenhuma, e você aprende que dá pra compor sem rima, dá pra compor com rima próxima, mas não rima completa. Uhum. E aí você começa a entender como que a música funciona. Escrever em português é outro caminho, é outro rolê. Aí você tem que ouvir música em português também. Sim. Então aí eu fui fazer tudo caminhada de Pode ouvir crer. tudo que eu passei a vida não ouvindo, pra tentar entender também esse universo, entendeu? Na verdade a gente ouvia muita coisa em português também, né? Tipo Legião Urbana, Engenheiros. Sem querer, a gente ouvia. A gente só não entendia como era feito. Aí tive que fazer esse trabalho de entender como era feito, né? Mas você acertou bem, né? Porque a primeira ali do Reitinho foi a 1997, mas assim. Foi. E, Então, porra, fez um só puta que barulho. né? antes disso, a minha primeira música que eu fiz em português foi pro CPM. Você Eu viu? ia te perguntar Foi a no ordem, CVV. que foi. Caralho. Foi no CV e Sem Ter aqui, Você. mano? Foi a primeira que eu fiz na vida. Em português? Mentira. Em português. Ah, você é louco. Você tava zoando, que foi a Eu primeira nunca que tinha, em português. nunca tinha escrito nenhuma música na minha vida em português. O Badawi vivia me enchendo o saco. Faz uma música pra gente. Eu falei, mas é em português, Badawi. Meu, faz lá, você vai conseguir. Eu falo, pô, mas eu não vou sem fazer em português, cara. Aí ele ia no show do Reitinho, a gente era amigo já. Ele, porra, faz aí, meu, vai dar bom. Aí eu, pô, peguei um violão em casa e falei, vou fazer, cara. E fui fazendo. Na dúvida pra cacete se tava fazendo alguma coisa que prestasse. Não, juro, completamente na dúvida, porque eu não tinha feito imagina. nunca na minha vida. Porque na época você não tinha referência. né? Nenhuma. A minha referência era o próprio CPM, eu usei eles de referência. Falei, eles falam isso desse jeito, vou tentar fazer mais ou menos parecido com o que eles falam no meu jeito. Mas a referência que eu tinha era eles próprios. Sim. Era o que eu tinha ouvido eles cantar em português.
E aí eu comecei a fazer lá, gravei no violão, eu devia estar um tom abaixo, que eu canto mais grave e tal, mandei pro Badawi, cara, animal, adoramos, não sei o que, vamos gravar. Até aí fala, vamos gravar pra mim, foi, tá bom. Imaginei que isso podia virar dinheiro, que podia virar qualquer outra coisa. Eu falei, que legal que vocês vão gravar. Né? Daí depois eu encontrei com ele um tempo pra frente assim. Aí eu trabalhava numa gravadora nessa época. Gravadora não, é uma distribuidora de disco, mas era uma gravadora, né? A Century Media. É uma gravadora de metal. Do Eric. Pô, figura também. Nossa. E aí, eu me lembro de... Esqueci até o que eu tava falando. Da música. Da música, é. Eu me lembro de ele falar, pô, nos shows, a galera canta muito essa música. Eu falei, sério, meu? Mas ela não é nem single, nem nada. Ele falou, pô, meu, acho que ela vai ser single, velho. Não é possível, a galera gostou muito dessa música. E eu acho que depois ela foi single, mas depois de ter rolado nos shows. O clipe dela é o do DVD do CPM do Hangar. Eu não tenho certeza, não sei, cara. Eu acho que é isso mesmo. É isso? Mas, O clipe dela. se não for do DVD do Hangar, é uns recortes de Ah, é show, verdade, é de assim. show. É isso mesmo, de show. É isso mesmo, agora eu lembrei do clipe. E daí foi single depois de ter sido pelo público, assim, sabe? Ele falou, você precisa ver um dia no show, porque ele me mostrou assim, não lembro se foi um celular, numa câmera. Acho que já tinha celular, mas era uma filmagem bem precoce, assim, né? Um dia eu fui no show pra ver. Eu falei, caraca, todo mundo tá cantando. Aquela pausa, né, que dá assim. É, A galera canta sozinha. todo mundo cantando, todo mundo entendeu a letra inteirinha. Aliás, inteirinha digo numas, né? Porque até hoje teve um problema ali. Tem uma frase lá que para cada dia que eu morrer, espero que você morra 2. É 2. Não faz sentido. Para cada dia que eu morrer, espero que você morra, pois. No porra do CD, veio impresso pois no encarte. Porra. E uma geração canta pois. Mas é 2, porque é para cada dia. Espero que você morra 2. Tanto que agora, quando ele canta, ele mudou essa parte, né? Ele Espero cantava, que você viva mais. que você viva 2. Viva 2. Ele cantava. Até falei, pô, que bonito isso. Parece que o cara tá perdoando a pessoa, né? É. Agora, outro dia eu vi ele cantou Morra de novo. Eu falei, Cada dia é uma versão diferente. falei, Badawi, você tem que decidir. Você quer que morra ou vive, cara? Quando eu escrevi pra morrer. Você ressuscitou, agora você quer matar de novo. Mas o riff também foi tudo? Você fez Tudo, tudo? fiz Melodia, riff, inteirinha, tudo. inteira, Só o do tom começo ali ao que fim. eles mudaram, mas Acho tudo. que era meio tom acima. Meio tom abaixo ela era. Caralho, então, foda, Eu velho, acho. foda. Viu que tu com essa música na rádio, cara. Tocou muito, cara. Daí aconteceu. Daí, depois de um tempo, assim, não foi logo de imediato. Depois de um tempo, pintou uma grana. Na minha Começou a cair uns din-din na conta. Começou a cair um dinheiro na minha conta. Eu falei, ô? Tipo assim, sei lá, 20 vezes o que eu ganhava no mês. Trabalhando. Tipo, era muito dinheiro. Mercado, né? Aí eu peguei e falei, cara, tá certo isso? Aí ele falou pra mim, meu, se prepara, vai vir muita grana. Aí eu, porra. Aí eu falei, vou parar de trabalhar, né, cara? Mas continuei trabalhando. Namorava nessa época, queria casar. Minha mina falou, pô, vamos comprar uma casa, vamos casar. Falei, o único jeito, acho que a hora é juntar dinheiro agora pra comprar uma casa, porque não imaginei que eu pudesse escrever uma outra música depois, etc, fazer outras coisas, né? Uhum. Falei, vou aproveitar isso daí, vou tentar guardar pra comprar uma casa. Tanto que eu já tinha uma grana legal guardada, assim, pra comprar um AP. E isso daí, sei lá, a música foi de 2000 e... 5, 6. 2003. Ah, não, 3, é verdade. 2003, o primeiro do CPM foi 2001. 3, isso mesmo, a segunda 2003. Nossa, que essa música tá... Cara, eu tinha um carro 99. Esse carro ficou comigo até 2011, 2010. Com o dinheiro do... Eu não troquei de carro. Ou seja, qualquer pessoa que pegasse uma grana, a primeira coisa que ia fazer é comprar um carrão. Sim. Fiquei carro velho, continuei igual. Mesmo rolê, falei, vou comprar um apartamento. Aí dei uma sorte que eu comprei um apartamento, né? Casei, comprei um apartamento. E depois eu vendi meu apartamento, dobrou de valor. Eu comprei acho que na baixa do boom imobiliário. Ganhei uma grana também com esse negócio de apartamento. Dei sorte nesse negócio de apartamento 2 vezes na minha vida. Os 2 apartamentos que eu comprei. Mas bom, voltando pro assunto. Aí chegou uma hora que
Aí depois pintou a oportunidade de fazer mais uma música. Aí fiz o Minuto do Fim do Mundo. Nossa, você também. Puta que pariu. Aí fiz em parceria com o Oli. O Oli mandou pra mim uma fita com o riff. Com o riff. Uhum. Tinha até o riff do baixo já. Pode crer. Só que eu não lembro se ele fez na guitarra aquele riff, cara. Ele falou, bota uma letra aí. Cara, impressionante. Veio muito rápido assim na minha cabeça. Parecia que a música já nasceu pronta. Porque às vezes acontece com algumas músicas. Algumas músicas. É raro, mas acontece. Parece que cai um raio na tua cabeça com a letra inteira, assim, ó. Pá. Mas escrever assim, acho que foi 2 dias tava pronto, assim, no máximo. O Oli falou que aconteceu isso com ele com anteontem. É. Que ele... Ele veio aqui, o Oli, já? Não, não. A gente quer trazer ele, mas sumiu. Acho que quer trazer o Portoga, mano. Portoga. Portoga tá na área aí. Tá, então. A gente tá tentando trazer ele aí. Portoga é Tá em dentista, contato eu já. acho. Acho que ele tá com a perna zoada, alguma coisa assim. É? Ele vai O colar. Japinha tem contato com ele, que eles fizeram umas paradas juntos. Sim, sim. Eu vi eles errando as músicas do Reitinho ao vivo aí. Os caras mandaram pra mim um link assim, ó, vê aí. Falei, porra, Japinha, errou a letra, Japinha. Não, essa do Oli viu acho que ele falando no 89 uma vez lá, que ele falou assim, não, essa música anteontem, ela veio cuspida, assim, veio vomitada, assim. O Oli fazia um tempo que eu não falava com ele, ele me ligou um ano atrás, vai. Eu mandei uma mensagem no Instagram, eu achei que ele ia ver, ele viu. Pô, vou te ligar, me ligou, a gente ficou horas no telefone assim. E onde está o Oli, cara? Ele tá lá na casa dele, meu, no Alphaville, lá no mesmo rolê, cara. Tocando ainda. Ele tava com uma banda de metal bem boa, chama Basta Fix. Essa banda é foda. Aí ele ia voltar com essa banda, ele falou, pô, vou te mandar umas bases pra você fazer umas letras. Falei, demorou, manda aí. Ele não chegou nem a mandar, cara. Aí acho que ele deu um tempo no projeto, falou que ia fazer mais pra frente. Uhum. Mas a ideia era essa, que ele ia mandar umas músicas pra eu fazer umas letras, em inglês. Boa. Eu tinha ficado bem animado, tá? Mas ele não mandou mais nada. E depois, quando eu entrei em contato com ele, ele falou, não, vou dar mais um tempinho aí que eu tô... Eu lembro do Astafix, né? Que eu vi os clipes, eu comecei a falar, caralho, e ele cantando bem assim. É, o negócio é muito bem feito, cara. Muito bem feito. E é engraçado que você vê ele no CPM, né? Você não imagina, né? A gente vai de uma- Que é mais econômico de guitarra, você vai dizer, Sim, né? é. Tipo isso, assim, não precisa... Ali tinha um peso diferente, assim, né? Cara, e Um Minuto pro Fim do Mundo também explodiu Também também. explodiu. Aí aquele negócio. Aí fiquei com a fama de ter 2, né? Fez a fama de deitar na cama, né? Aí me chamaram pra fazer mais uma. Aí fiz Irreversível com o Japinha. Aí também foi boa. Não foi mas foi boa. Não, foi... Foi no mesmo ano. Uhum. Então no mesmo É, ano. que as duas entraram do Felicidade Instantânea, né? Daí os caras ganharam todos os prêmios da MTV naquele ano. Com as 2 músicas. Eu lembro. E você nada de... Começou a acender meu farol, né? Falei, opa. Tô fazendo esse bagulho aqui, pode dar certo, né? Por que eu não faço pra mim também? Porque eu comecei a entender. Pô, a galera canta, se identifica. Vai no show, canta junto. Pô, é isso que eu quero. Eu quero passar essa mensagem, cara. Quero que a galera canta junto comigo. Só que eu tinha o reitinho, eu tinha um preciosismo de não mudar o reitinho. Não, deixa o reitinho do jeito que tá em inglês, vamos montar uma outra banda. Tanto que eu cheguei a fazer ensaios. Era eu, o Fabrício, que tocava comigo no reitinho na época, e até o Daniel, o baterista do NX0, ia ser o nosso batera, porque o NX0 também não tinha estourado. Ele estava ali tentando, e ele era um puta batera. Ele chegou a fazer, acho que 1 ou 2 ensaios no Nimbus. A banda não tinha nome ainda. A gente começou a fazer umas músicas, era pra ser em português. Ia ser o que a gente ia tentar fazer, uma parada pra ser em português. Só que nesse meio tempo, o Rick Bonadio me ligou. Falou, Koala, tudo bom? Primeiro que ele me ligou no meu trabalho, quando eu atendi, eu falei, quem é? Ele falou, o Rick Bonadio. Eu falei, é nada. Ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, e aí, meu? Então, você tem umas músicas em português, o Japinha falou, tô aqui com ele. Porque acho que tava rolando uma reunião lá deles, tal, do CPM, a história que eu sei. E que aí ele falou, porra, meu, e esse Koala aí? Porra, o Japinha, fala pra ele escrever em português, cara. Aí o Japinha falou, mas ele tem umas músicas em português. Que era dessa banda que você tava começando a escrever, né? Não era ainda. Uhum. Eu tinha umas 3, 4 músicas em português lá comigo, mas que não era de nada ainda, sacou? Talvez ia ser pra essa banda. Que eu não tinha nem certeza se eu queria mostrar pra alguém ainda. Uhum. Só que eu já sabia. Aí ele falou, vem aqui, traz essas músicas pra eu ouvir. Eu falei, meu, eu não tenho gravado. Ele falou, traz aí, tem violão aqui. Eu falei, nossa. Puta, que responsa, hein, mano. Caralho, meu, eu vou sair do meu trabalho no meio do expediente, tocar música que eu nem sei direito com o cara lá no estúdio, cara. Eu falei, mas eu vou, né, mano? Porra, tô aqui, tem que ir, cara.
Peguei e fui, cheguei lá, me deu um violão velho. Toca aí. Sem jeito lá. 1900. Ele falou, puta que pariu, mano. Você já tinha essa, já? Que Tinha- foda, irmão. De primeira essa daí. Uhum. Quem já perdeu um sonho aqui foi a última música que eu fiz pro disco. Foi tipo a Caralho. raspa do tacho. Uhum. Já tinha todas as outras. A primeira que eu já mostrei foi essa. Ele já pirou. Falou, caralho, mano. Da hora. Essa vai ser a primeira. Falei, você não quer nem ouvir as outras? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira. Porque o cara tem uma outra, já tem a visão mercadológica do negócio. Uhum. Ele já imaginou onde que ia, o que ia fazer, já imaginou tudo. E aí já veio a ideia de fazer os lambi-lambi. Onde você estava em 1997, ele encheu São Paulo de lambi-lambi. Encheu. Onde eu ia tinha lambi-lambi, velho. Cheguei até a pegar um táxi uma vez, o cara falou, pô, que porra é essa de 97 pra todo lado? Juro, o motorista falou, pô, todo lugar que eu vou tá aí. Onde você tava em 97? Pô, eu tava lá na Bahia. E o cara nem sonhava, né? Eu falei, pô, é da minha banda isso aí. Da sua banda? Por que da sua banda? Eu falei, que a gente tem uma música que chama 97, vai sair agora e tal. Porra, meu, encheram a cidade, hein, meu? Tô gastando dinheiro, hein? É rock isso aí? É rock pesado, né? Mas tem cara de roqueiro pesado. Rock pauleira. Pauleira. Tipo Sepultura. A referência sempre é essa, né? Tipo Sepultura, né? Aquele do capeta, né? E daí o cara falou, vai gravar, vai ser sair. E nessa época, eu acho que o Rick também, ele gostou muito das nossas músicas. Né? Porque eu consegui juntar esse disco aí, eu acho ele bem bom, cara, Procedimentos de Emergência. Foi o que tá... Ele tem umas músicas bem pontuais, assim. Tanto que o Rick tava se separando nessa época da primeira esposa dele. E eu acho que, de certa forma, ele também sentiu ali, porque fala muito de separação o disco. Uhum. E eu me lembro dele ficar muito contemplativo ouvindo, assim, algumas daquelas faixas, sabe? Ele tocou piano numa faixa, quer voltar ao normal. Então, assim, eu senti que ele também fez ali, porque também tinha um significado pra ele. E ele não tentou mudar nada, né? Então, Ele não pulou muito, não? Não. Esse riff aqui... mais ou menos, cara. muito Eu acho. pesado. Não, acho que não, sabia? Eu não me lembro dele fazer esses pedidos assim de concessão de. Não, vamos menos distorção. Não me lembro, cara. Sinceramente. O GP comentou que, na verdade, até com o CPM rolou mais um lance de sugestionar, tipo, dar uma sugestão, falar assim, mano, vamos fazer isso? O que vocês acham? Às vezes, assim, quem fez o nosso disco também, o Paulo Anhaia, o Castanho, o Lampadinha, uns caras tudo rock, sabe? Então os caras, assim, meio que. Os caras queriam botar a guitarra alta, velho. Som de bateria pesado. Entendeu? E o Rick também endossava isso, meu. Vamos pensar o seguinte, a gente tá falando de uma época que o rock tava super sendo bem visto pelas rádios. Então era legal ter uma banda de rock, chegar na rádio com uma banda de rock. Acho que hoje em dia não é um produto bom pra uma gravadora, uma banda de rock. Hoje nem banda tá sendo bem vista pra empresários, talvez. assim, que é mais artista solo. Talvez. Tá ligado? Aí, nessa época, era muito legal ter uma banda e de rock. Então, assim, acho que os caras acreditavam assim, pô, se a banda tá fazendo e a galera tá indo no show porque é assim, não vou mexer na fórmula. Vou lapidar pra ficar um pouco mais comercial, mas a fórmula é essa. É distorcido, é isso mesmo, vai que vai. E ele fez super... Letra, ele nunca pediu pra mudar uma palavra do que eu escrevi na minha vida. É porque a gente tem aquela coisa de gravadora achando a gravadora, o cara vai... Não, então, eu não sei para outras pessoas. Pra mim, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nem violão, grava uma violão, isso aqui. Eu não me lembro nem de ter feito versão de violão. Pra rádio. Pra rádio. Porque 97 ela já é meio balada. Sim. Ela já não é muito distorcida. Hoje você vê ela no show, a gente toca ela bem mais pesada. Mas a versão do disco ela é bem na boa. Até porque ela abriu a porta ali pra gente tipo, numa boa. Eu tocava em várias rádios porque ela não é pesadona. Se eu te falar que quando eu escutei na 89, quando lançou. Se eu te falar que eu falei, mano, quem canta essa música? Acho que é o Frejá, mano. Eu te juro. Porque É o Freijoala. É o Frejá, cara. A voz, né? É a Grave, voz né? assim e tal. Aí depois que eu falei, nossa, é o Ritinho, mano. Tipo, porque não tinha aquela informação de É o verdade, Ritinho tá não. em português e tal. E outra, como que é a minha voz em português? Diferente da voz em Exatamente. inglês. Né? Você não é obrigado a conhecer a minha voz em português. Talvez hoje,
Se eu cantar uma música em português em outro lugar, você fala assim, essa voz é do Koala. Sim. Porque você já tem a referência de como ela é em português. Mas naquela época você não tinha. Sim. E eu acho bem diferente mesmo a voz. Mas, A fonética, a abertura vocal, acho que muda um Tudo, pouco, né? tudo. o Koala, deixa eu te perguntar, ali dentro da banda, teve alguma, assim, não, vamos mudar, a galera vai curtir, pô, a Não. nossa base de fã vai, A ideia não vai era- gostar. A ideia primeiro, quando a gente fizesse em português, era mudar o nome da banda. Pra não mexer no ritmo, né? Só que o Rick falou, meu, tem que ser o Reitinho, meu. Você já tem esses nomes, vocês estão há tanto tempo. Eu falei, porra, mas o Reitinho é outra coisa. Ele falou, mano, mas não dá pra mudar, cara. Começar do zero, completamente do zero, não é jogo pra vocês. Eu pensei, falei, porra, vamos arriscar, cara. Vamos arriscar. Ao mesmo tempo, falei, bom, é um caminho sem volta também, né, cara? E ali vocês estavam com uma puta formação, né, cara? É. Ali você, Eu, o Japinho, o Fernandinho o Fabrício, e o Fabrício. vocês estavam com um time ali. Tava um time bom, mas eu tinha que dividir o Fernando e o Japinha com o CPM. Ou seja, fudia meus shows pra caralho, cara. Mano, e como é que Nossa, era, é verdade, velho? Porque cara. assim, eu falei pro Japinho, eu falei, mano, eu ligava a MTV, tava você no CPM, o clipe, daqui a pouco tava passando do Reitinho, tava você do Reitinho, e Não, tá bom. aí na banca tava você da Capricho, tipo, como é que era? Tava a gente na pra bicho. Falei, pô, e como que era dividir, velho, assim, você Então, ficava pra puto? eles devia ser bem complicado, porque pra gente era simplesmente não fazer o show no dia que eles não podiam. Uhum. Mas pra eles era aquela divisão, né, cara? Às vezes um dia que eles tinham folga, eles iam tocar com a gente. Então eles não tinham folga quase nunca. É verdade. Tem que ver isso, né? A gente tava ávido pra tocar o tempo todo, mas eles talvez podiam estar querendo, queria ter um final de semana livre. Não tinha, era nós agora. Aí começou a ficar problemático cada vez mais, porque o CPM tocava muito. Uhum. Aí a gente teve uma reunião, falou, meu, a gente precisa pegar uns subs, Subs, né? baixistas, subs, 2 subs. Nessa época entrou o Sato, que era um japonês do Mickey Junks, tal, muito amigo meu, baixista, excelente, o cara, meu, amigo, assim, gente fina pra caralho. Uhum. E o baterista era o Pedrinho, do Killing Chainsaw. Um puta batera também, monstro. Uhum. E eu convidei os dois pra participar como sub, eles toparam. E a gente ensaiou as músicas, ficou ótimo e começou a fazer vários shows. Só que aí começou um outro problema. Nos clipes tinha o Japinha e o Fernando. Principalmente o Japinha, que era uma figura muito conhecida da molecada. No final de semana que eu tinha, o cara fez um cartaz, vai ter o show do Reitinho lá em Caçapava. Tá lá o cartaz, eu, o Japinha, não sei o quê. Só que no dia o Japinha do show do CPM. Eu ia com o sub. E pra explicar pro público que o Japinha não tinha ido. Que eles viram no clipe, viram no cartaz, mas no dia do show o cara não tá. Puta, e os caras encanavam nessa porra, mesmo? Encanava, mano. Caralho. Tinha fã que reclamava, velho. Cadê o Japinha, mano? O Japinha não vai tocar, não? Ô, tive show do CPM, eu já. Ah, não, mano, não acredito. Porque tinha gente, cara, que acho que ia mais pra ver o Japinha do que pra ver nós. Porque ele era o cara mais famoso, a fama dele era maior do que a do Reitinho inteiro. Ele era o cara do CPM, que era muito maior do que a gente. Acho que ele é até mais. Do CPM, acho que ele é até mais famoso de Sim, todos, até. então, acho que ele chegou a ficar o cara mais famoso do CPM também. A figura dele sim. ficou muito associada ao CPM. É que você pensa no CPM, o que vem na cabeça? O Badawi e o Japinha. Exatamente. Antes vinha um pouco o Oli, vai, que tinha aqueles cabelão, né? Sim, eu gostava muito da estética do Wally da banda. Sim. Ele dava um. É que eu acho que a premiação do VMB, quando ele fez, ganhou vários, acho que uns 2, 3 do baterista. Baterista do ano, do ano, acho dos que sonhos, também- baterista dos sonhos, isso. Ajudava também dessa. Ajudou a dessa- popularizar esse a imagem gosto dele pra popularizar. caramba. Uhum. A cilada dos sonhos, né? Esse lado dos sonhos. E aí o que aconteceu? Aí ficou com esse lance, né? Ficou um problema pra mim, né, cara? Eu comecei a me sentir mal às vezes, cara. Eu falava, pô, nós estamos vendendo uma coisa e entregando outra, cara. Eu me sentia mal, me sentia cobrado. Aí eu comecei a pensar, puta, o que a gente vai fazer, cara? Talvez a melhor ideia mesmo é mudar a banda. Mudar os dois. Vamos perder Mas o cara. Você chegou a conversar com ele isso? Sim. Eu falei, vamos perder o cara, mas vamos mudar. E também. E aí foi, calma aí, teve várias mudanças. A primeira foi essa daí quando entrou o Shin e o Sonrisal. Sim. Lá em 2010, 2009, eu acho. Eles eram os dois do Additive.
Só que acho que eles não estavam muito felizes com o aditivo e tal. Eu não falo com o Sandro até hoje, pra você ter ideia. Sério? É, ele tem raiva de mim. Por causa desse que você É. roubou os caras do. Roubei os caras. Os caras não se davam bem, só faltava se matar. Eu chamei os caras pra tocar comigo, eu roubei. Se pá, salvei eles de se matarem, né, mano? Pode ser também, né? É que Não, os compraram- caras estavam numa fase muito se dando mal pra caralho. O aditivo tava super bem, a banda tava em alta, mas, meu, os caras não estavam se suportando. E eu conheço os caras, né? Eu tinha entrado no City Bulldogs no lugar do Sonrisal, que ele, quando ele saiu, ou seja, conhecia ele já, o Shin também. Puta baterista monstro, chamei os caras toparam. E daí não tive o que fazer, cara. A culpa não era minha, entendeu? Uhum. Mas aí, no caso, ele achou que a culpa foi sua. No caso, ele levou pro coração. Acho que até hoje ele deve ter uma raiva minha. Eu quase não vejo ele, nunca mais eu vi e tal. Eu não tenho raiva dele, não. Porque você tem banda há muito tempo, você sabe, né? Pô, é chato quando alguém sai da banda, né, mano? Puta, mas quantas vezes também eu não passei por isso? É. Perdi um monte de baterista, um monte de baixista já. Uhum. Tô no meu terceiro baterista já, mano. Terceiro? Quarto baterista agora. Quarto. Caralho. E baterista é foda pra trocar, velho. Aí a gente trocou. Trocou seriamente. Falou, agora vocês não fazem mais show. Fernando e Japinha. Agora nós vamos ter aqui o Chinho Sorrisal. Aí, pô, a gente fez um monte de coisa. Aí qual que era a ideia? Fazer o segundo disco pela Universal / Arsenal lá com o Rick. Aí a gente ficou compondo esse disco um tempo tal, levava umas músicas, o Rick não gostava, não sei o que, vamos não sei o que, foi congelando a gente, foi botando na geladeira, a gente foi tomando essa canseira, ao mesmo tempo fazendo show. A gente não foi percebendo que a gente estava entrando numa geladeira infinita. Uhum. Porém, o que aconteceu, que deixou a gente muito na dúvida do que estava acontecendo, se era uma geladeira mesmo ou não, foi que a gente quis fazer um clipe de Não Existe Adeus, que é até uma música que tem um clipe muito legal. Aquela que você tocando em cima do prédio. Né? Isso. Daí o Rick falou nessa época assim, meu, a gente vai fazer esse clipe e se tiver, sei lá, 100 mil views, é o nosso parâmetro pra fazer o disco. Você sabe que tá bom, a gente vai fazer o disco. Porra, teve 100 mil, tipo, em um mês. Tipo assim, foi muito rápido. Aí a gente falou, meu, teve, e aí? Ele falou, não, mas ainda não é agora, vamos ver. A gente começou a sentir que tava patinando. Mas nisso, meu, te juro, cara, a gente ficou quase 5 anos sendo congelado, assim. Puta, 5 anos, velho. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Sendo que na primeira vez que eu falei pro cara, pô, a gente pode sair, ele falou, pode. Por quê? O contrato era bilateral. Ele também não queria quebrar porque ele ia ter que me pagar. Mas a partir do momento que eu falei, a gente pode? Ele falou, pode. Só que se ele fala, a gente pode, eu podia falar, não pode não. Uhum. Então, a partir do momento que eu dei a deixa de, a gente pode, ele também foi legal e falou, pode. Vai, cada um fazer seu corre aí, tá tudo bem. Ele já tinha desistido da gente, na verdade, só que ele não tinha falado. Eu levei o disco Obrigado Tempestade pra ele inteirinho, do jeito que ele foi gravado, eu levei. Ele pulou todas as faixas na minha frente, assim. Não gostei, não gostei, não é isso, não é isso. Eu falei, a gente fez o disco inteirinho, ele não gostou de nenhuma música. Acho que não é pra ser. A gente olhou um pro outro e falou assim, vamos fazer independente? Vamos. Eu falei, Rick, a gente pode sair? Ele falou, pode. Uma Não boa. fez questão? Não fez questão. Ah, vamos sentar, vamos conversar. Não fez questão nenhuma. Você acha que já tava com uma outra onda na época? Já, e- já tava, os olhos dele já estavam com o NX0, com o Fresno, com outras coisas que estavam acontecendo e tal. Entre aspas, a gente tinha passado pra ele. Tipo assim, ele botou uma grana, não deu o que ele queria, então. Assim, é meio imediato também, né? Gravador é aquele negócio, né? Tem um limite de De budget. budget pra investir. Se não der o resultado. Durante a parada que rolou, ele foi bem legal com a gente até. Ele tinha que cobrar uma porcentagem do que a gente fazia nos shows, ele nem cobrava. Vamos supor, a gente fazia um show, custava 10 mil. Ele tinha que ficar com 40%. Ele falava, não, nem vou cobrar, mano. Vai fazendo aí. Compra instrumento, vai comprando coisa pra vocês aí. Lá na frente, quando vocês. Assim, de um certo modo, é um jeito de ajudar a banda, pelo menos aí melhorando ali um pouco. Ele falou, vou dar gás pra esses caras. Se eles esquecerem aqui, lá na frente eu vejo o que eu vou fazer. Uhum. Então eu não posso reclamar que dessa forma ele ajudou a gente o tempo todo, né? Muita gente fala mal pra caraca do Rick, né?
Eu não posso falar, né, Acho cara? que cada um tem a sua Cada um experiência. tem uma experiência. ali, Eu tive uma tal. experiência com ele relativamente boa tal. Trabalhei com Você ele. quer falar, né? Você trampou no Midas, Trampei lá. compondo também. Quando eu voltei lá, inclusive, eu tava precisando muito de grana. Meu pai tinha falecido, cara. E aí eu comecei a pagar algumas contas a mais também, assim, comecei a sentir um pouco mais o peso das coisas, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, eu falei, pô, eu não sei o que fazer, cara. Dani Velocetti, ela da banda Mecânica. Ela tinha lançado um disco excelente, eu tava viciado no disco dela. Conversa vai, conversa vem, ela falou assim, por que você não vai lá no Rick, cara? Falei, pô, de vez em quando eu faço umas coisas pra ele lá, mas ir lá, eu vou lá falar o quê? Não, vai lá e pergunta se tem música pra fazer, cara. Você é bom, você faz essas letras aí, vai lá e fala, meu. Falei, vou lá então, né, meu? Liguei pra ele. Não sei se eu mandei uma mensagem de e-mail, eu liguei. Ele falou, vem aí, cola aí, colão. Chama de colão. Colei lá e falou, mano, seguinte. Tem um cara trampando aí fazendo umas músicas aqui que é o Digão Bessa, do The Nipes. Ele faz música aqui, mano. Se você quiser, junta com ele aí, faz umas músicas aí. Pô, juntei com o Digão, fiquei parceiro. Uhum. A gente fez mais de 100 músicas junto. Lá dentro. Caralho. Meu parceirão, assim. Puta Não- banda The Nipes, se vocês não conhecem também. Eu já ouvi falar o nome, só não lembro de ter ouvido, mas Dá uma The ouvida Nipes eu ouvi depois, falar. The Nipes. Puta som legal. eu lembro que eu assisti o clipe do Ira. Eu vi seu nome lá, eu falei, Quê? Sim, também. eu não entendi nada. O Ira foi assim, o Rick me ligou, ele tava gravando o disco do Ira lá, ele me ligou e falou assim, Koala, preciso de uma balada, uma música boa pro Ira, cara, pro disco deles, cara. Eu falei, porra, mano, pro Ira, velho. Puta que pariu. Porque até então ela fazia pros amigos ali, tá? Pro Ira era, meu, referência, né, cara? Eu falei, caraca. E eu lembro até hoje, falei, pô, vou tentar, mano. O nome da música é Vou Tentar. Tão preguiçoso que eu fui. Ai, caralho. E daí foi isso, cara. Essa daí também caiu na cabeça que nem um raio, cara. Um dia pro outro eu fiz, gravei e mandei. Eu juro que eu não entendi nada. Eu vi lá, vi a Ira da MTV lá, eu falei, Rodrigo Koala, eu falei, que? Sabe quando não bate? Eu falei, como assim? Eu adoro essa música, cara. Eles fizeram uma Nossa, versão bonita mesmo. muito legal. O clipe é do Celton Mello, um puta clipe legal também. Acho que uma música foi muito mal trabalhada. Ela merecia muito Não, mais. mas ela tocou bastante. Ela tocou bastante, né? Ela merecia muito mais, cara, eu acho. É uma música muito bonita. Mas você diz de divulgação ou de Acho que de gravação? reconhecimento. 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 Eu acho que eles nem tocam ela Puta. ao vivo, não tenho certeza. Tem mais alguns artistas, assim, que você lembra que você fez? Sim, Você gente já- acha que- Zero, que fiz quem- Tijuana. Qual do NX você fez? No X eu fiz uma que chama um pouco mais. Ah, não, Acho que eu já fiz a estreia deles. O primeiro? Assim, quando Sempre entrou. escondo meu sorriso quando passo por você. Nossos olhos se encontram, você finge não me ver. Pode crer. Uma coisa assim. Tijuana, qual que é? Tijuana eu fiz mais de uma até. Acho que eu fiz um. Sou péssimo com o nome. Um Novo Dia. Amanhã vai ser um novo dia. Ah, acho que eu já ouvi essa aí. O Criolo não conhece mais. Achei que o Criolo. Ô, Zé. É que a gente- Caralho, que foda, velho. Quando você vai compor uma música pra um outro artista, você tenta captar o que a essência do Sim. artista, o que ele Sim. o que você acha que ele diria na música, tento. ou é você mesmo que faz? Tipo, Não, se eu for falo. tipo, uma coisa pra um artista específico, eu tento. Ah, Tipo Buíra, assim, você foi. sim, Você se tentei, baseou no. Mais ou tentei menos. imaginar se ele cantaria aquilo, né? Porque senão pô, não faz sentido eu escrever uma frase que ele não cantaria. Teve uma frase que ele mudou, uma frase apenas. Tem uma hora que fala: te deixa o som de um velho violão, um acorde em Mi menor, eu falo. Ele mudou pra Mi maior, porque a música é em Mi maior. E na hora ele teve uma puta sacada, falou: não, o acorde é em Mi maior. Eu usei Mi menor na letra, porque o Mi menor é relacionado à tristeza. Te deixar um acorde triste. Mas ele falou e mudou pra maior, que é o acorde da música. Eu falei, acertou em cheio. Que deixou uma lembrança boa, não uma ruim. Entendeu? Então ele fez uma pequena ajuste, mas fez só isso. O resto é igualzinho. Mas, como é que funciona? Você faz a letra, manda pra eles escutam, você faz no violão? Faço um violão. É porque quando a gente Na vai base gravar mesmo, uma assim? música, a música que funciona bem no violão e voz, geralmente vai ser gravada do jeito que for, vai ficar boa. Se ela tem sentido, se ela toca a pessoa, se ela é legal. Eu quando eu faço
quando eu fazia música lá no Midas, né? Ou até hoje, pra qualquer pessoa que eu componho, as do Reitinho eu faço em casa, então eu faço demo completa. Batera, baixo, guitarra, gravo overdub de guitarra, Faz gravo tudo. tudo. Você faz as baterias MIDI ou Faço tudo em MIDI. uma delícia, né? Ô, o Leon colou aí e falou que você é um alienígena, mano. Que você É faz nada. tudo. Você chega e entrega sua música pronta. É isso, ó. O Leon, pô. Ah, é, ele Eu, veio eu aqui. entrego pronto. Eu sou meio chato. Por isso que demora pra sair disco do Reitinho. Eu fico fazendo tudo sozinho. Os caras não ajudam em nada, não, mano. Não, mentira. O Leon tem feito umas bases aí pra esse disco novo que a gente vai fazer. O Sonrisal também sempre manda umas paradas. Tá todo mundo ajudando, cara. E você dá espaço pra isso na banda, né? Eu dou, mas eu confesso que eu comecei a dar mais agora, assim. Eu sou bem controlador, cara. Tipo, meio David Grohl, assim, já manda tudo pronto pros caras. É, Cara, eu dou, só toca. eu dou a sugestão, por exemplo, na bateria, eu sugiro que seja mais ou menos assim, mas eu gosto que eles coloquem o jeito deles, porque às vezes eu também erro ali no MIDI, entendeu? Eu não sou baterista. Sim. O baixo, eu dou uma sugestão de, pô, essa linha de baixo é legal, mas Se bem quiser aprimorar, tocado do seu jeito vai ser mais legal, né? Uhum. É que o Leão muitas vezes fala, pô, eu gostei disso. É, o Montorso também, que tá baterista com a gente agora, ele fala, pô, eu gostei dessa ideia, vou aprimorar, mas eu acho que eu vou por aqui. Porque eu já escutei um monte de versão ali e já escolhi a melhor, que eu achei que vai casar ali. Então dificilmente erra tanto, né? Chega bem perto, assim, do que vai ser. Aí, basicamente, meio que você manda pra todo mundo, né? Aí chega na hora de ensaiar, todo mundo já sabe praticamente. Sim, essa é a tem ideia. uma ideia da música, só acertar os detalhes ali e vai, né? É que parece que você ouve, mas na hora de tocar todo mundo erra. Impressionante. Agora a gente tá na iminência de gravar já, né? Então quer lançar de single e tal. Lançar alguns singles pra depois lançar o disco. Eu não tenho o disco inteiro pronto ainda, mas eu acho que até a gente lançar os singles, a gente vai ganhar um tempinho bom, vai terminar o disco. O Obrigado Tempestade, como é que foi? Vocês gravou lá? Foi esse que você lançou? Foi. Solo? Solo não, é como fala? É independente. Independente, desculpa. Foi. Foi independente. A recepção dele, como é que foi? Foi ótimo. A galera foi na mesma vibe do. Cara, eu acho que assim. Eu acho ele tão importante quanto procedimentos de emergência pra gente. Porque ele é muito forte, cara. É um disco de superação, um disco de que também conta essa história da gente ter superado o inferno que foi ficar na geladeira ali, sabe? Tudo. Então tem isso, sabe? Você trocou ideia com o Rick depois sobre isso? Tipo, trabalhando lá pessoalmente, chegou tipo. Acho que sim. Na saideira da Acho que cervejinha? sim, mas eu não fiquei magoado, não. Acho Não, que... sim, mas não de cobrar o Rick, mas tipo de saber ver o lado dele ali e Cara, tentar explicar o seu ali numa coisa mais de amigo ali, sem. Na verdade, eu só fiquei muito puto uma coisa. Tipo assim, quando a gente ganhou o VMB, era hora de virar o single numa rádio, fazer um clipe novo e continuar o trabalho. Era aproveitar o trabalho. Foi ali que ele abandonou a gente completamente, cara. Eu senti. Aí isso eu achei meio ruim. Falei, nossa, porque no dia do VMB a gente tava concorrendo contra o NX0. O NX0 entrou já nessa época. A gente tava concorrendo, mas o NX0 também. Acho que Razões e Emoções, se eu não me engano. Eu acho que ele tava torcendo mais pro NX0 do que pra gente, cara. Porque ele já achava o NX0 um produto melhor do que a gente. A gente já tinha consumido o recurso, não tinha dado o resultado que ele queria, e na cabeça dele talvez não ia dar nunca. Mesmo a gente tendo ganhado o prêmio. E na cabeça dele, talvez o NX0 era um produto melhor. Você acha que Então eu sinto que ele ficou até decepcionado que a gente ganhou o VMB, cara. E não, juro, eu senti mesmo no dia. Não senti que ele ficou feliz que a gente ganhou. Ele não veio me dar parabéns, feliz. Caralho, ganhamos. Então foi legal, bacana. Pô, legal, merecemos, bem legal. Mas se tivesse ganhado NX0, eu tenho certeza que ele teria ficado mais feliz, cara. Você não acha que foi pelo lance da estética? Tipo, os meninos novinhos, Acho que sim. bonitinhos, já Acho que no faz meio da sentido pra quem tá- onda ali. Acho que faz sentido pra quem tá botando dinheiro lá dentro e quer ganhar dinheiro. Você já, E tipo, pra já nós é outro velho, rolê. Você já velho de barba. Lógico. É porque assim, né? Teve isso porque veio aquela O outra cara cena, botou um né? rio de dinheiro. Ele quer receber esse rio de dinheiro de algum jeito. É um business. Quando eu entendi que tudo é um business, doeu bem menos pra mim, cara. Não é nada pessoal, cara. Não é nada pessoal. É business, cara. Se você quiser, se você não quer sofrer, não entra em gravadora. Sai fora, vai fazer teu rolê independente, cara. Não vai ouvir ninguém, não vai depender de ninguém, se gosta ou não gosta. Lança teu disco, foda-se.
Hoje, pra mim, é isso, cara. Hoje eu não quero uma gravadora nem fodendo, cara. Tenho pavor de gravadora, cara. A gente também, hoje... Porque eu acho que hoje você não precisa ter. E como o Rating já tem o nome na cena, então não é necessário ter uma gravadora. Também acho que tem uma certa facilidade por isso, confesso. Mas eu acho que se você não precisar, é melhor não ter. Cara, gravadora é um... Eles ajudam, mas você fica refém, cara. Eles te dão com uma mão e te tira com outra. Às vezes te tira com a mesma mão que tá dando. Uhum. É difícil, cara. É difícil. Ainda mais hoje. Hoje em dia eu não confio em ninguém, cara. Na música. Confio só em mim e nos caras da minha banda, velho. Ninguém mais, cara. Uhum. O mundo da música é difícil, cara. Você faz muito amigo. Você tem que se fazer de besta pra não fazer inimigo. Eu me faço de besta pra caralho, mas, meu, eu não levo as coisas pro coração, não, mano. Eu falo, eu entendo todo mundo, eu entendo o lado de todo mundo, eu não tenho raiva de ninguém. Tá ligado? Tem uns atritos aqui e ali e tal. Sempre tem, né, meu? Uhum. Mas no caso do Rick, não tenho, não, cara. Às vezes que eu precisei dele, ele foi ponta firme comigo. Essa vez eu fui lá pedir emprego pra ele, ele me empregou. Me ajudou, me consegui me levantar ali. Fiz bastante música lá dentro. Uhum. É, isso é legal. Eu lembro também que Paguei o preço, pago o preço de Sim. várias coisas. A gente paga o preço, né, cara? É, mas é um risco que você corre ali, né? É. Mas Aí eu fui num. Aí o Digão saiu de lá, cara, meu parceiro. Uhum. Aí eu fiquei sozinho um tempo, né? Mas tava muito difícil manter sozinho, precisava de um parceiro. Me acostumei também a fazer em dupla ali dentro, porque tinha muito trabalho. Aí eu consegui comecei a fazer com o Jeff Souza. Conheci ele fui participar do podcast dele, descobri que ele era compositor. Ele tinha ganhado um prêmio no programa da Sony, se eu não me engano, um programa de compositores. Aí eu convidei ele para participar comigo lá. Primeiro trampo dele de compositor, começou a fazer comigo. Ele já era compositor, muito bom, inclusive. E aí eu levei ele para trabalhar comigo. Agora ele ficou lá e eu saí fora. Eu acho que ele tá lá até hoje, assim, fazendo música lá. Ele sabe tá quando- lá. Tá lá porque o mano que eu toco, ele trampa no Midas Tá. e eles estão trampando junto. Então eles Aí- trabalham juntos. É, você falou Jeff, eu já associei. Jeff. Já. Quer água, coca? Tem aqui água, obrigado. Não, obrigado. E... Pô, que foda. Qual? Mas ajudou muito também, né, cara? Porque assim, Sim. eu acho que por mais que tenha tido esses problemas com a questão da gravadora, acho que a gravadora ajudou a furar um pouco mais a bolha ali, né? Então, Aquele lance acho do que underground sim. de chegar onde não chega, né? O que eu Tipo- sinto, tá? Quando a gente mudou para português, tinha duas coisas. Uma que eu queria realmente chegar em mais pessoas, que eu achava legal. E outra, eu sentia que o Reitinho tinha batido no teto do máximo que dava para chegar em inglês. Eu já achava, nós não vamos sair para fora. É aqui que vai chegar, não vai passar daqui. Uhum. A gente fazia shows lotados já em inglês, cara. Não ia encher mais do que aquilo. Tipo, não dava pra encher mais do que os lugares que a gente tocava. Dali, para ir pro outro passo, ia ter que ser outro som, cara. Não ia conseguir. Sacou? Sim. Eu falei, ou a gente vai ficar o resto da vida aqui, nesse mesmo rolê, ou a gente tenta uma outra coisa. Eu sentia muito isso com Dance of Days e o Dead Fish, tanto que o Dead Fish fez, né? Mano, pô, A gente fez o 0 e 1, né? aqui você vai no hangar, mano, todos os shows lotado. A Fresno também. Falou, mano, não tem, Não tem pra onde tem crescer. pra crescer, Mas sabe? tem, né? Agora, ambos eles estão bem maiores hoje em dia. Sim. Tanto a Fresno quanto... A Fresno, quanto o Dead Fish. Eu lembro do show, lembro porra, daquela época lá que deu aquele boom ali, de 2002, 2000 até 2010, 2009, 2008 ali, que deu aquele boom do hardcore, do emo, do punk rock. Meu, todo show do Dance of Days, do Dead Fish era... O Dance of Days parecia uma seita satânica, né? parecia que agora é a Nenê, né? Parecia que a Nenê era tipo uma pastora, assim. né? E aquele bando de criança, molecada, né? Uhum. Pô, eu acho que ele também tem um poder de síntese muito grande pra agregar a galera, sabe? Ela, né? A Nenê. Porque ela tem a manha de escrever também, cara. Umas letras bem difíceis, assim, bem Profundas, pessoais. Isso toca a molecada pra caramba, cara, sabe? Isso eu acho que
o mais legal da música é o quanto ela entra na vida das pessoas de maneiras diferentes. Mas o Dance of Days era assim, era um pouco mais difícil de você absorver. Era mais difícil, mas eu acho que também era essa que era a graça. E Era você fazer entender. Era E mais era o poético. terror de muitos produtores, né? Porque hoje eles querem que você faça músicas fáceis Puta pra, do pra, terror, pra pegar, cara. né? E como a Nenê fazia aquela parada toda, né? Porra, isso aí nunca. O cara ia falar, não, você tem que fazer o bagulho mais Não, e assim, as- mais e as povão, mais letras? tá. E ele, cara... E as letras do Dance of Days, a Nenê bota um negócio que eu não faço particularmente, que é prosódia. Sabe o que é prosódia? É quando você muda a entonação de uma palavra pra ela caber na rima. Ele faz isso muito. Ela faz isso muito se você pegar pra ver. E eu não gosto de fazer. Entendeu? Então, vamos supor que... Eu não sei nenhum exemplo de cabeça assim pra te dar, mas procure nas letras do Dance of Days, você vai achar alguma coisa de prosódia, assim. Que é quando uma palavra muda simplesmente pra ela encaixar na métrica ou na melodia. E eu lembro que eu tinha muito na cabeça, falei, poxa, ela usa isso aqui direto, cara, eu não gosto muito disso. Mas acabou ficando uma marca registrada até, porque é usado com tanta frequência que é o jeito, entendeu? Tipo, eu acostumei. A gente até gravou uma música junto do disco novo deles. Ela me convidou pra fazer uma música com eles. E aí, quando eu recebi a letra, eu falei, nossa, cara, que letra difícil, velho. Sabe? Mas vamos fazer, cara. Até porque, puta, a gente é amigo há tanto tempo. Sei lá, praticamente os 30 anos que eu tenho de banda, eu conheço eles todos. E dividiram o palco milhares de vezes, né? Sim, tipo, em todas as épocas da Nenê, a gente foi amigo. Porque a Nenê, a galera conhece do Dance of Days pra frente, mas, É. pô, ele fez muita coisa antes do Sim, Dance ali Sick também. né? Terror. Tinha aquele O Personal Dance of Choice. Days. Personal Choice, eu acho. É antes ainda do O Dance of Days, sim. O Sick Terror, o Personal Choice, isso aí. Uhum. Então já vem de uma cena ali, né? Ela contando pra gente aqui, quando ela veio aqui. Agora ela tá fazendo Cumbia, eu acho. Cumbia. É Dona Nenê, eu Tá, acho. ela tá fazendo. Tem o Dance, tá tocando. Que é tipo e uma Cumbia, fez tipo um um projeto som solo. latino, assim. Uhum. Eu não sei onde vai parar, né, cara? A Nenê vai Vai aonde. voar, vai, sei lá. Ela contando aqui que no começo ali, começou ali, ela participou de um festival de música com Utopia. Concorrendo com Utopia no Utopia Guari, era a banda dos Mamonas. dos Mamonas. Caramba, como assim, né? Não, você sabe que tem um programa livre bem antigo dos punk, que os punk vai? Que era os punk os careca? Eu acho que era. Os punk ficava aquele de debate, né? Não é esse. Oh, não sei se era esse. É um que foi os anarcopunk lá. E a Nenê aparece. Eu acho que ele tinha apelido de bruxo na época. Ele andava com umas roupas de bruxo, chapéu, assim. A Nenê, pô, foi parte do movimento Stray Edge também. Sim. Foi, pô, uma figura bem conhecida da cena punk hardcore brasileira, assim. Importante em vários níveis. Fez muita coisa, é responsável por muita coisa. Muita conquista, muita luta. E muito corajosa também, né, cara? Muito corajosa. Koala, a gente falou muito do Reitinho, né? Mas a gente não falou do Street Bulldogs, né? Cara, como é que rolou o digital do Street Bulldogs? Como você entrou ali, como rolou. Então, convite. eu Nossa, bem obrigado por ter feito um dos discos mais fodas que é o Tornado, na minha opinião. Eu entrei convidado por causa que o Sorrisal saiu. Ele Fazer um arrumou. stories aqui, então. Tá. Vai falando. Ele brigou, eu acho, sei lá. Ele saiu, me ligaram. Quer tocar no Street Bulldogs? Falei, pô, quero. Eu já tinha gravado com eles no o Red Rose Bouquet. Eu gravei uma parte do vocal no Question Your Truth. E só que aconteceu, eu comecei a colar nos shows pra cantar essa música, só que eu bebia, né, cara? Não bebia normal, bebia pra ficar muito doido mesmo. E toda vez que eu subia no palco, eu pisava num pedal, estragava o show. Os caras putos. Os caras começaram a ficar com raiva de mim, que eu ia no show. Primeiro os caras começavam assim, eu vou chamar aqui o meu amigo Koala pra cantar com nós. Aí Aí depois os caras começaram a ver que eu tava no lugar, a gente nem chamava, nem vou chamar. Eu falava, eu vou mesmo assim, eu vou.
Pô, aí começou a dar pânico nos caras, meu. Os caras contaram isso depois pra mim, né? Os caras te viam do show, os caras, puto, qual ela tá aí, mano. Os caras tocaram em outra cidade, eu aparecia, velho. Juro. Uma vez os caras foram tocar em Santos, eu pá! Aí os caras me contando depois, pô, cara, se aparecer em Santos, nós não acreditamos, cara. Puta, o cara vai pisar nos pedal tudo de novo, mano. Aí hoje eu olhei, você tá com 2 latinhas na mão. Eu falei, caraca. Uma vez os caras estavam em BH tocando. Eu apareci. E como que você colava do nada? Um amigo Ritinho meu- tava fazendo show ali? Não, tinha um show em BH, um show grande, um festival, e o Street foi tocar. E esse meu amigo falou, pô, vamos lá, meu, verdurada, não sei se era verdurada, uma coisa assim, alguma coisa, um rolê. Eu falei, vamos. Aí pegamos, esse brother me encheu tanto saco pra ir, cara, que ele pagou meu avião, alugou carro, tudo bolso dele, eu fui. Falei, vamos lá, o Street vai tocar. Os caras me contando que era que viram minha carinha. Os caras pensou, aqui é tranquilo. Não, em aqui é BH não. garantido. Que o cola não vai vir. Os caras assim, ufa, estamos aqui em BH, galera, graças a Deus. Olha pra baixo, e aí, galera, vem aqui que eu vou... Chama eu, hein, pra cantar aquela lá. Meu, os caras contando, mas falando, a gente até falava, meu, não tô acreditando, o cara tá aí, mano. E aí era aquele negócio, subia bêbado, derrubava cerveja nos caras. E o Léo estreed na época, né, cara? Então, tipo assim, abominava a bebida. Hoje ele toma cerveja, mas ele abominava. E aí os caras me chamaram pra entrar na banda depois que o Sonrisal saiu. E aí eu peguei o disco, o Unlucky Day já tava quase meio pronto, assim, tinha umas... Eu fiz umas coisas minhas ali e tal, tinha muita música pronta. Que o Gui, né? Não, o Gui entrou Já antes. entrou antes, né? Já, Entrou no... Antes, né? o Gui gravou o Question or Truth, eu não gravei. Eu gravei só o Unlucky Days e o Tornado Reaction. O Gui gravou ao vivo também. O Gui veio aqui? Veio. Veio. O Gui é uma figura, né? Nossa, demais. Gente boa pra O caralho. Gui a gente é muito amigo hoje, assim. Mais até do que na época do Street, cara. Cara, já veio quase o street inteiro aqui, né? É, só falta o Falta Léo. o Léo, acho. O Zé veio. Dois Não, o altos, Zé e né? o Zé. Trazer o Zé Mazei. Sim, sim, sim. Trazer o Faz Zé. essa ponte pra nós. José Sabe Tudo Mazei. Esse é que figura. Toca no Forgotten Boys. Esse é muito bom. Grande músico e grande É o personalidade. vocal? Não, é o Não, baixista do Ah, o Forgotten baixista, Boys. pode crer. Que a Dai acho que tá trocando ideia com o... Esqueci o nome dele. O vocal é Gustavo. Isso, acho que é ele. Isso aí. Pode crer. E o Zé também tocou comigo uma época também no Street. Depois tocou o Sammy. E aí os caras me chamaram pra tocar, eu entrei, o disco tava quase todo pronto, o Unlucky Days. Acho que eu fiz algumas músicas em parceria com eles, cantei algumas partes, mas tinha bastante música que já era do Sonrisal, que tava pronta e tal. E a gente tocou muito, assim, viajou o Brasil inteiro, cara, te juro, com o Street eu viajei o Brasil inteirinho, cara. Dormindo no chão da van, dormindo de rodoviária, pegando ônibus de pé, tudo que você imaginar de ruim, a gente fez. Por isso que o disco chamava Unlucky Days, né? A gente tava vivendo os dias mais de azar da nossa vida, assim. Deixa eu perguntar Só que mesmo assim, a gente tava feliz da vida. Caralho. Deixa eu tipo, tirar uma dúvida. O... Vamos ver se é a minha pergunta que eu ia fazer. Imagina, não. É, o Street Blogs era aquele sua... Onde você despejava sua raiva? Era. E o Reitinho era aquele lugar mais... Tipo, onde você O podia Reitinho ser é onde- mais... Onde você podia colocar mais sentimento na parada É, e o Street Era dois Blogs tipos de sentimento diferentes, né? O reitinho eu conseguia exorcizar o meu demônio das minhas coisas ali, da minha letra e tal. O Street era só energia e berro. Era só, tipo, extravasar. Não precisava me preocupar se a letra tava certa ou errada. Eu só botava a guitarra alta e tocava, cara. Sim. Era uma delícia fazer aquilo, cara. Era tipo, se você gostasse de academia, era academia todo dia. E, meu, putz, eu gosto muito do Tornado, cara, assim. É, até falo que na época que comecei a O gostar de- Tornado já é um dos que eu participei de todas as músicas, assim, na composição, né? E na época, assim, pô, molecada gostava. Eu tinha minha versão com banda de. Tanto que eu nunca comprei muito Reitinho, porque é como. Pô, os caras brasileiros cantando em inglês, mano. Então eu gostava mais de banda que falava em português e conversava comigo. E eu tinha muita. Putz, e na época todo mundo gostava desse tipo de Dogs. E eu não. Os caras cantam inglês. Aí depois, mais velho, quando você vai abrir a mente, eu falei, Sim. caralho, mano. Aí comecei a escutar todos os discos. Mas o Tornado, cara, é o disco que eu escutei e revirei assim, sabe? Que você Eu sabe. acho que ele também tem uma gravação bem legal, né? Aquele pianinho do começo. E aquele disco que você sabe todas as viradas de bateria? Sei. É esse mesmo, então. E eu amo esse disco assim com calma, sabe? Eu acho Muito legal, eu adoro esse disco também. Acho que é o disco, pra mim, mais importante, assim.
não sei se mais importante, mas o melhor. Puta, mó BO, né? Chamar a responsa pra você, né? Ah, o melhor é o que eu participei. Fala que o Sorrisal ficou puto, porque fala, pô, o melhor disco do Street eu não toquei. Ah, ele falou isso. Eu acho melhor sim. Nossa, outro dia eu tava ouvindo ele, quando a gente fez esse show, essa volta de lançamento do documentário, eu tive que ouvir algumas músicas pra relembrar, né? Acabei que eu ouvi o disco inteiro, né? Mano, tinha umas músicas que eu nem lembrava como eu toquei aquilo, cara. Música rápida, uns riffs que eu não lembro fazer mais. Lógico, se ensaiar, aprende, mas... É o que você falou, cara. O Street pra mim era a válvula de escape mesmo. Eu até virava uma outra pessoa ali, meu. Minha personalidade mudava quando eu tava com o Street. E como que era o Street, o Reitinho ali? É tipo o médico e o louco. 2 personalidades. Sabe, uma você era o ogro, na outra você era o xereque, era um ogro fofinho. E pra conciliar show, era tranquilo também? Ah, era mais tranquilo, até porque eu acho que quando a gente fez bastante show com o Street, o Reitinho tava fazendo menos shows, a maioria. A gente conseguiu conciliar bem, cara. Fazia muito show junto também, muitas vezes. Mas a gente conseguia conciliar bem. O Street fazia muito show, cara. Muito show. O Street é uma banda que tocou muito, assim, era todo final de semana, cara. Todo final de semana. Você não chegou uma época assim que você cansou, não cansar assim de tocar, mas o corpo cansar? De tipo, putz, Cansa, mano, até preciso ficar hoje um pouco em cansa. casa. Porque, Cansa. tipo, mano, todo fim de semana tocando. Em vários Ah, perrengues, tocando. Assim, tipo, mano, eu preciso ficar um pouco em casa. A gente sente às vezes isso. Mas tem a semana inteira pra ficar em casa. Era mais, tava novo também. Isso aí É, a gente e tá outra, falando o quê? De tipo 15 assim, anos Fica do atrás? bom, né? Não tinha filhos, né? Tem essa também. Eu ficava em casa sem os filhos, eu realmente dormia. Agora você fica em casa sem filhos, você não dorme. Agora quando você tá em casa sem filhos, você fala, "Ah, prefiro estar na estrada." E por que saiu, cara, do Street? O Street acabou, né? Então, o Léo foi mudar pra... Foi quando acabou? Achei que Foi. tinha saído antes. Não, ele... Não sei se ele ficou com ranço, alguma coisa do Reitinho também, mal explicada. Porque logo que a gente lançou o nosso disco, o Street tinha marcado de fazer uma turnê na Europa. Aí o Reitinho tinha acabado de lançar um disco pela Universal. Eu falei, não vou poder ir, cara. O Sorrisal não tocava no Japinha e o Fernando, né? O Sorrisal tocava só no Street nessa época. Eu falei, cara, não vou poder ir pra Europa, cara. Porque eu vou lançar um disco agora, tem que fazer turnê, tem que divulgar. Os caras ficaram meio bolados comigo, cara. Levaram o Maurão, do Blind Pigs, no baixo, o Sammy foi tocando guitarra. E fizeram a turnê mesmo assim sem mim, mas já ficou um clima meio assim, né? O Léo já não tava querendo mais. O Léo é um cara muito. Muito pride, assim, sabe? De hardcore, sabe? Tipo, ó, meu, hardcore é assim, desse jeito e não tem outro jeito. Pra ele tem que ser daquele jeito. É em inglês, rápido, sujo, podre. E, meu, eu não quero fazer de outro jeito, é assim. Modo de dizer. Podre que eu quero dizer, modo de dizer. Tipo, Sim. hardcore. Mais sujo, né? É Sem hardcore. muita Sem firula, firula, é isso. é isso, eu quero assim. Ah, mas se não for assim, então não quero. Ele falou, não quero. E aí ele, acho que também teve toda essa crescente de banda emo. E Aí ele foi pegar. foi pegando birra da cena. Ah, pode Fala, crer. pô, então quer dizer que a cena gosta disso aqui? Vou usar as palavras que eu imagino na cabeça dele. Da época. Dessas merda. Sabe? E depois, eu não sei se já tinha os coloridos nessa época. Ah, os coloridos vêm em 2009, 2010 ali. Mas é beirando ali, viu, cara? 2008, junto 2000. quando veio o NX0. É, acho que foi beirando, a quando segunda começou a parte beirar. do emo ali. Começou a beirar aí essa galera aí, daí eu acho que ele se encheu o saco de vez, cara. Foi nessa época que a gente começou a colar nos shows e começou a colar uma galera diferente. E aí acho que ele falou, pô, tem a oportunidade de morar lá fora, ele dá aula de jiu-jitsu e é tatuador. Ele falou, não tem nada me prendendo aqui, ele não tinha filhos, a namorada dele tem um filho, mas já era grandinho e tal. E ela tem, acho que ela tem dupla cidadania, acho que ela é inglesa, na verdade, tem passaporte. E ele foi pra Nova York morar lá um tempo. E ele ficou acho que 10 anos, não. Ficou acho que uns 5, 6 anos em Nova York, se eu não me engano. Depois ele mudou pra Irlanda. Irlanda do Norte. E tá lá, até hoje. Tá super bem. Vi um vídeo dele. Acho que hoje ele mandou uma foto no grupo da gente lá. Tava no show do Millencolin.
Ó, que foda. E cantou com o Mal do Garotos Podres, que acho que eles estavam fazendo turnê lá na Europa, né? Ele mandou um vídeo cantando com o Mal lá. Eu falei, cara, aqui você não quer cantar, né? Com o Mal aí na Europa você quer. Nossa, que deve ter Não, ele enchido falou o saco dele com isso. Ele falou que enchem tanto o saco. Ele falou, às vezes eu tô na loja trabalhando, aí tem um cara que passa na frente. Você é o Léo do Street Bulldogs? Falou, mano, não aguento mais, velho. Falou, até aqui os caras me acham, cara. Mas acho que a volta, não sei, que a gente às vezes fica numa bolha, né? Ali, nossa, som no hardcore. Mas, cara, é muito esperada a volta do bagulho. Não volta pra tocar muito, mas Não, mas que assim, seja um show, de fazer uma tipo uma turnê reunião, aí de 10 shows pelo Brasil, 15 É, shows, tá ligado? Eu acho meio difícil Mas, acontecer. mas, porra, a galera cobra pra caralho, Nossa, espera imagina muito. o quanto a gente já tentou. Cara, esses dias eu fui fazer um som, uma gig ali na Vila Madalena, não lembro a casa agora. Tinha um mano com a blusa do Street Bulldogs, assim, né? Novinho. Olhei, eu tenho quase 40, né? Eu olhei, eu falei, mano, o que esse maluco tá fazendo com essa camisa, essa blusa do Street Bulldogs? Eu chamei, eu falei, mano, pá, você conhece essa banda? Ele, porra, pra caralho, não sei o que, pausa, não sei o que. Eu falei, caralho, que foda, os caras podiam voltar, né, mano, não sei o que. Então, assim, já tem até uma Atravessou nova geração. Não, tá já, muito tipo, doido isso aí. vindo e já, porra. Eu acho que tem um foda lance isso, legal mano. também, que ficou meio cult, né, o bagulho, né? Quem viu, é que nem o Léo falou no final do DVD lá. Quem viu, viu. Quem não viu, vai pra puta que pariu. Esse tipo de comportamento do Léo é muito da característica do jeito dele mesmo. Uhum. Ele é um cara, assim, serião. Na verdade, é um puta de um palhaço. Mas, assim, quando se fala de música, ele gosta de ser mais sério, assim, entendeu? Eu acho que ele não aceitou muito bem o que estava acontecendo no mundo da música, principalmente no Brasil. E falou, poxa, talvez seja melhor a gente acabar por cima aqui. Eu vou fazer outras coisas, vou mudar de país também. Talvez seja o que ele pensou de melhor, assim, na hora. A gente ficou chateado na época, porque o Steve estava indo super bem. Mas hoje, analisando bem, acho que ele estava certo, né, cara? Talvez aquele negócio do melhor queimar de uma vez do que ir apagando aos poucos, né? Pô, você que teve ali com hate em inglês, português, você pegou aquela cena ali, que aquele bom todo. Mano, o que você viu ali que começou a decair a cena assim, de começar a evaporar assim? E você pegou o início e o. Né? Eu peguei o auge, peguei uma época que não tinha nada. É, 96, tudo né? mato. 95. Mato. Depois peguei a época que tinha uau, todo mundo feliz da vida, hangar lotado todo dia. E depois começou a rarear de novo. É um ciclo, né, cara? Acho que são os ciclos das coisas mesmo. Eu acho que durante todo o tempo que teve em alta, o que acontecia? Chegava uma nova geração, todo ano, todo 2 anos, que chegava gente mais nova, ia chegando na cena. Chegou uma hora que essa galera mais nova começou a não vir. E essa galera mais velha começou a casar, ter filho, começou a não ir tanto nos shows. Então essa cena que tinha que ser renovada constantemente, começou a não se renovar. Mas por que essa molecada nova não vinha? Porque eu acho que começou a ter muitas outras coisas pra... Por exemplo, acho que quando você tinha só o rock como válvula de escape, pro garoto branco, não da quebrada, porque na quebrada sempre foi o rap. Sim. Muito às vezes o punk e tal, mas a maioria das vezes o rap, o funk, o samba, né? Nas quebradas sempre vai um outro som que chama a molecada. O moleque de condomínio, a molecada de rua normal, assim, ia pelo rock. Rock era uma cultura, sei lá, na escola. Eu lembro na minha classe, quem não gosta de rock? Ninguém, todo mundo gosta de rock. Hoje em dia você vai numa escola, quem gosta de rock? 1, 2. Um gosta de funk, o sertanejo. O sertanejo ficou muito forte. O sertanejo roubou muita molecada do rock. Entendeu? Porque as baladas de sertanejo tinha mais mulher. O cara com 14, 15 anos, vou no sertanejo, que tem uma pá de mulher, não vou no rock, não. Outra coisa, o rock também não soube aproveitar e profissionalizar os lugares menores, por exemplo. Som ruim, quente, cerveja ruim, entendeu? Aí o cara fala, pô, vou de novo, vou lá naquele show, a banda toca, mas o som tá ruim, não tem mulher, cerveja é ruim, não tem um negócio pra comer. Aí fica que negócio, né, cara? O cara vai, vou no show de... Você não acha também que, assim, não que seja uma das maiores problemas, Acho que tem muitos problemas, cara. são vários fatores, né? Vários.
Você acha que o término da MTV deu uma Pra caralho, nossa. quebrada nisso também? A MTV, quer queira, quer não, era o maior comunicador de música no Brasil, cara. Sim, é A verdade. MTV lançava muita tendência musical. Acho que até a MTV no finalzinho já tava indo pro rap, né? Tanto que o último artista Que meio que seja, eles mas soltaram, ele acho que foi o Cone Crew. Pô, mas demais tava, também, né? mas Trazia sempre tinha. música. A MTV trazia o que tava rolando pra que mais pessoas conhecessem. Fosse rock ou não, durante muito tempo foi rock. Uhum. Pop e rock, né? Cone Crew no final, e outras. MVP, uma galera, eles também trouxeram um rap legal também. Sim. Mas eu acho que era um farol. Era tipo um negócio que falava assim, ó. Galera, olha aqui, ó. Tá rolando isso. E que ele Todo também mundo tinha onde seguir um pouco de caminho, assim, sabe? é uma referência também. Pô, a gente começou a querer tocar, porque, tipo, via o Raimundos lá, caralho, os caras estão tocando, pá, falando É. besteira. Caralho, quero tocar guitarra também, sabe? Você tem uma Hoje referência não ali. tem a referência pro moleque se inspirar. O moleque liga a televisão, ele não vê uma banda de rock num programa de televisão e fala, porra, que muito louco. Ele vai ver um sertanejo, ele vai ver um trapper, vai ver um funk. Ele fala, quero ser igual esse cara do funk, mano. Os caras com os correntão de ouro, com umas mulheres da hora na motoca, dando giro. Será que é o problema é as mulheres, então? Que sensualizaram tanto as minas nesses ritmos. Roubou todo. Rock o caralho, vou lá pro fluxo mano. da 16. É isso aí, cara. 17, quer dizer. Eu acho que o funk hoje é o rock de ontem, cara. Uhum. Eu acho que nem o funk, acho que o trap. O trap, né? Os caras são os roqueiros de ontem. Os rockstar É, porque os caras É os caras trapstar tatuam agora. o rosto, quebra o tel. E também tem um lance, assim, né? Os roqueiros estão muito bonzinhos também, né? É isso que eu sempre falo, cara. Perto desses caras, os roqueiros estão bonzinhos. Então, os caras. Eu sou um lorde, mano. Parei de fumar, parei de beber, não bato ninguém. Pô, sou casado. Eu só sirvo pra dar mensagem boa. Eu posso ser padre. Não, mas. Abriu uma igreja. Pelo menos tava rico, né? Não, tipo, você pega, vai, anos 80 ali, o começo dos 90, Motley Crue lá, os mulherzão, as mulheres lá, pá, putaria, droga, o caralho, quatro. Aí, tipo, dá aquela sensação de você olhar e falar, caralho, que rebeldia, mano. Os caras, É tipo. que o sexo do rock and roll foi foda, né, cara? O sexo veio a AIDS e acabou com o sexo. Depois as drogas começaram a As ficar... overdoses. Aí veio o crack, Várias né? overdoses, Matou aí começou a matar geral, agora fentanil, esses bagulho. Tá difícil, meu, de manter. O rock and roll é a única coisa que a gente tá salvando aí. Uhum. Eu também, se você for que o rock tá muito bonzinho, é verdade, assim, pô, difícil. Eu tava pensando hoje isso. Realmente, o rock tá muito bonzinho. Talvez seja isso que fez o rock perder espaço. Porque o rock sempre foi aquela coisa de contestação, né? Rebeldia. De rebeldia. Porque o moleque, ele fala assim, nossa, eu quero ser roqueiro. Que nem... Mesmo motivo porque eu comprei o disco do Ratos de Porão. Pra incomodar meus pais. Por eles falar, que porra de disco é esse? É, dessa banda muito da hora. Por quê? Porque eu quero ser do contra. Eu quero que meus pais não me entendam. Uhum. Entendeu? Hoje em dia os caras fazem isso com o rap. Como? Com o rap, talvez, mas com o trap, né? Com o trap e com o funk, aquele monte de palavrão. O Raimundos tinha um monte de palavrão também. Eu lembro que a molecada ouviu o Raimundos só pra ouvir o palavrão e falar. Cantava pros pais ficarem bravos. É, querendo chocar, né? Que tem aquele choque, né? E hoje não. E outras bandas chocavam por outro motivo. Tipo lá, o Sepultura chocava porque foi lá fazer o clipe de Roots lá em Jerusalém, não foi? Lá naquela... Não, no. O Territory. Territory, né? Lá, que eles estão lá de lama lá. Assim. É, então, porra, cara. Chocou aquilo. Uhum. Então, e era pesado pra caraca. Então, acho que tem todo esse lance, né? As bandas de rock estão sempre chocando ali, tentando trazer esse choque. Chegou uma hora que começou a ficar muito bonzinho tudo. Eu não sei se o mundo ficou muito doido e por mais que a gente seja doido, o mundo ainda é mais doido que as bandas. Cara, talvez você tenha desvendado Um como mistério, voltar ao rock, porque todo mundo pergunta isso. Talvez se apareceu uma banda Então, falando, tem que ser uma banda sendo xarope rebelde, mesmo. falando que falava ali nos anos 90, cara, talvez Mas, Talvez, mas cara. você a pensar. ascensão volte. Porque não Mas, tem realmente, ô, Rafa, não tem mas mesmo. o problema é que exatamente nos anos 90, quando se falava aquilo, era chocante. É. Hoje em dia, se você falar aquilo nos anos 90, Ah, mas dá pra chocar ainda, né? Tem muita coisa, tem muita coisa que que dá pra fazer, chocar sim. ainda. Acho que isso Só achar a fórmula, não a fórmula, mas Acho que se aonde aparecer uma chocar? banda
que tenha esses elementos aí. vai E ter alguém uma que grande compra chance. ideia, né, também. Porque pra ter essa ascensão tem que ter um cara com Ou uma não, grana, pode ser uma coisa totalmente meio carniçal, assim. orgânica também. Já viu o carniçal? Os Carniçal, caras... eu acho muito da hora. Eu aqui, o Tô Sombra. aqui, eu, Sombra, o nome dos caras é muito doido. E os caras estouraram Mas vai ter um show da hora ali, ó. Paraisópolis, Minas Gerais. Fala, a caraca, cara de mano. doido, se tomando Cara um de Nova vinho. Odessa, Eu velho. nunca sei se é verdade ou mentira. Nunca sei se eles estão no personagem ou não. Se eles estão tirando um barato da minha cara ou não. Você já chegou a escutar o som deles? Já ouvi, é já bom, vi, cara. é bom, cara. É bom. Aham. É um triozinho fudido, Sim. cara. Eu lembro que na época do Facebook, olhando no Facebook, os caras toda hora na minha timeline. É um death metal brabo, cara. Eu falei, que esses caras, mano? Eu passando assim, os caras lá, toda hora, passando o mesmo vídeo. Eu falei, mano, o que aconteceu que tá todo É mundo death metal, replicando? né? É Death Black, né? Death Black, Black Metal. É bom, cara. É bem tocado. Os caras são bons mesmo. E eu olhando, depois eu parei pra ver, aí eu me entendi que os caras tava tipo, caralho, mano, olha isso aqui, tipo, levando como uma parte cômica da parada, né? Eu não sei se é cômico ou se é verdade eles são daquele jeito. Eu acho que deve ser, mano. E a gente Porque que os olha caras- e fala, os caras mano, de esse Minas cara é muito Gerais ali, doido. né? Os caras Não, eles meio... são de Nova Odessa, interior. interior de São Paulo. Né? Os caras meio caipirão, assim, né? De Sim. boa, né? É, eles são de. São do interior lá. Aí os caras gostam de tocar, beber e. Era nós lá com 15 anos, 16. Só que é eterno 15 anos, né? Não, talvez seja. Você vê, ó, uma banda aqui na gringa tá fazendo bastante barulho. É o Turnstile, né, cara? Sim, pra caralho. E eles são muito. É uma coisa bem improvável você falar. Nossa, é uma banda que tem um negro, uma mina na guitarra, agora que agora é uma mina na guitarra, ninguém, um japonês na bateria. O vocalista não parece, não é tipo o estereótipo de vocalista frontman, assim, é tipo um cara normal. A voz dele eu acho meio parecida do Perry Farrell, do Jane's Addiction, é meio... Você vê várias referências de várias bandas 90, assim, mas ao mesmo tempo é um bagulho muito original deles, né? E eles têm essa estética 90, né? Até no Instagram, você olha umas Tem muita fotos meio estética 90, desfocadas, cara. assim, meio com aquele tom 90. Os sons, os timbres meio de Suicidal Tendencies, com Jane's Addiction, sei lá, cara. Então, grandão. Mas são verdadeiros pra caramba, né? E aí tu lance fala assim, será que tem muito dinheiro aí? Talvez agora tenha. Mas será que tinha antes? Acho que não, cara. Acho que foi orgânico também. Pode ser. Por isso que eu acho que pode parecer uma parada orgânica a qualquer momento. Como o CPM também. No começo foi muito orgânico. Depois, claro, entrou dinheiro, botou dinheiro pra andar. Mas eu lembro que o CPM já tá voando sem dinheiro nenhum. Sim, é verdade. É, o lance da demo lá, quando eles lançaram, surreal. Não, aquela demo rolava em todas as... Aí que tá um lance também. Se ia nas escolas, todo mundo conhecia CPM. Todo mundo Porque a levava um violão no música intervalo pra estava entre tocar os de Let's jovens. Go. Nossa. Então, o que falta hoje é a música, o rock não está mais entre os jovens. Que é o jovem que vai no show, né, cara? É o jovem mais que vai no velho, show, é o jovem vai, que- mas não vai, Que né? compra merchandise, é o jovem que fica na fila para esperar Uhum. a venda de ingresso. Mas, ao mesmo tempo, tem um paradoxo muito doido aí. Qualquer banda de rock antiga vem no Brasil, lota. 5 dias de show no Morumbi. Ah, mas você vai ver. Mas esse povo não vai no show das bandas nacionais, cara. É porque a galera que vai nesses shows é porque hoje já tá bem estruturado, já tem mais de 30 anos, Nem já agora tem um teve trampo. tá tendo toda essa É. volta de emo aí, né? O emo. Emo Vive. Wannabe, vai ter o Wannabe. É, vai ter rolar agora, vai na Bi. Mas tudo um público 30 a mais. É um público que na época que o bagulho tava rolando, ou não tinha grana pra ir, ou não tinha idade pra ir. Hoje eles têm idade e grana e eles vão e vão mesmo. Vão como se estivesse realizando o sonho da vida deles. É que pega no emocional, aquela questão da nostalgia, né? Sim, pega no emocional. E é compreensível pra caramba que o cara vá achando. Quando o poeta Neymar falou saudade do que a gente não viveu, ele inventou isso aí, ele já estava prevendo que ia acontecer isso. É exatamente isso, saudade do que a gente não viveu. Engraçado, porque eu lembro na época de escola, assim, mano, o que tinha de gente que gostava de. Tipo, pô, tinha a galera do grunge, tinha a galera do hardcore, tinha a galera dos. Tinha os punk, tinha Quando uns- essas- Sabe, tinham várias bolhas ali na escola, mas todo mundo gostava de um som. Quando o NX parou, o NX acabou a banda, né? Parou, fez um hiato, não sei. Não sei se chegaram a acabar de verdade. Mas eles estavam tocando pra super pouca gente, cara. O movimento emo tinha dado uma caída, tá? Eles começaram a fazer shows, cancelaram até alguns shows, porque não dava tanta gente. Eu sei, porque eu tinha amigos que trabalhavam com eles, e eles falaram, o movimento não tá muito bom pra show, não, tal. Tava ruim pra todo mundo, mas pra eles que tinham tido uma puta ascensão,
ficou ruim pra caralho. Eles, tipo, quando eles pararam, não tava no melhor momento deles. E aí eles voltaram enchendo Aliens. Sinal que, tipo, rolou um puta nostalgia mesmo. Acho que ficaram quase 10 anos parados também, né, cara? E nostalgia também, vende né? muito também, né? Aquele lance acho de, que- vamos parar. Aí para, aí ficam 5, 6, 7 anos, vai Talvez a voltar. gente tenha que parar também um pouco. Pra quem Igual- sabe ganhar uma coisa na vida. O Forfan também, né? Fez no Aliens Sim, também. mas o Forfã também parou. Mas o Forfã parou quando tava no auge, né? Eu lembro quando o Forfã parou, eles estavam Sim. super grandes. Eles dão aquela mudada de som ali do Foi, Policenso. começou a fazer o Brasa depois, né? Sim. Mas o Forfã parou por problema político, se eu não me engano. Acho que rolou Treta da banda, né? com o É, baixista, treta né? com o Até baixista sei. e tal. Mas aí se entenderam agora, fizeram a turnê de novo e tal. Acho que vão Até tocar porque, agora, meu, Manabi também vão tocar. vão tocar na Wannabe? Vão tocar na Wannabe, tá certo. Eles acabaram com um problema político e também entre eles, assim, talvez a conversa não tava muito boa. A gente fala político, mas assim, quando chega nesse ponto é porque a conversa já não tá boa entre os integrantes, cara. A qualquer motivo é motivo, né, cara? Sim. Às vezes só precisa de um... Né, E alguma politicamente coisa falando, cara, os últimos anos foram bem desafiadores pra todo mundo, né? Dividiu todo mundo, dividiu família, dividiu banda, dividiu a porra toda, né? Porque a gente descobre a sua. Eu descobri a minha inclinação, por exemplo. Eu nunca fui muito ligado em política. Sempre me considerei um cara moderado. Mas. Ou de esquerda. Hoje eu sei que eu sou de extrema esquerda. Porque o que o bolsonarismo conseguiu fazer comigo foi me transformar num extrema esquerda, assim. Impressionante como eu odeio o Bolsonaro e tudo que vem com ele. Nem fala nisso, meu Deus. É que eu acho que também tem aquela questão que antes a gente não tinha esse lance extremo, tá ligado? Acho que agora a gente conseguiu ter um parâmetro, né? É. Do que odiar. Do que eu já, exatamente. Então, assim, como a gente nunca teve no Brasil um lado tão oposto, eu acho que quando ele se revelou, que também o que se revelou pra gente foi a extrema-direita, né? Porque a direita moderada sempre teve aí, e ela. A gente nunca gostou dela, mas assim, tudo bem. A gente sabe que a política é um lado de. É um jogo onde os lados se ajudam. É, tipo... Mas os extremos nunca se ajudam. Nem um lado nem o outro. Sim, sim, totalmente. E é foda porque o cara vai, ele começa a fazer vários discursos, né? E muita gente que olha assim, fala, ele tá falando isso, eu Pô, também mas eu penso acho que- assim. Acho que vender Ai. a mentira, vender esses papos é muito ruim, cara. Uhum. Nada contra o lado, sabe? Mas assim, cara, vocês conseguiram transformar um negócio numa parada que é nojenta, cara. Chega a dar ranço, né? Chega a dar... Pra mim é tipo inadmissível, cara. É muita mentira, muito escárnio, muito. Cara, é o que eu te falei, cara. Eu era de esquerda, agora eu sou de extrema esquerda. Cola, você postou hoje no Instagram falando sobre lance de tour, né? De artistas Sim. cancelando tour, Eu vi, né? cara, hoje um cara que cancelou uma turnê e ele foi sincero. Ele falou: ó, galera, cancelei minha turnê porque não vendeu ingresso. E aí, mó galera dos fãs dele foi lá, comprou um monte de ingressos pra tentar reacender a tour. Mas realmente tinha que comprar 20 mil ingressos, era muita turnê, a turnê grande. Ele falou: ó, não deu pra reativar a turnê mesmo assim. Mas ele falou que tirou um peso do coração dele de lá, abriu o coração e falou: ó, não deu. E você falou uma coisa que é engraçada. Assim, pô, muita artista fala assim, estou doente, vou ter que cancelar a tour dele. Sim, às vezes a gente. E Né? realmente é de... Ou às vezes, tipo, o que acontece? A gente vê lá. Por motivos de. Sei lá. Doença. Não só doença, mas tem outros motivos, né? De força maior, o local não atendeu às expectativas de segurança, ou problema de data, sempre tem. Mas a maioria das vezes é ingresso. Aí você já manja, né? Que Sim, você for mas dar uma às vezes é estrada... Assim, a gente sabe, eu Uma vivo, foto, eu vivo já. tentando acompanhar quanto tá vendendo de ingresso. Por quê? Eu odeio ver um contratante perder dinheiro. Quando ele perde dinheiro, eu perco o show, cara. Sabe por quê? Ele vai fazer aquele show e não vai fazer outro. Eu não gosto que ele perca dinheiro. Eu quero que ele ganhe pra ele fazer o ano que vem de novo na mesma cidade. Pra ganhar mais dinheiro ainda. Então sempre dou uma pergunta, tá indo bem a venda? Como que tá? Não, tá legal. Posso fazer alguma coisa pra ajudar? Um vídeo? Quer que eu dou mais uma força? Vamos fazer um post patrocinado? Quer fazer uma colaboração? Aí a gente tenta sempre fazer o melhor pra ajudar o cara e se ajudar também, porque o show mais cheio é mais legal. Uhum. Só que muitas vezes o contratante, se você deixa por conta também, o cara tem cara inexperiente que acha que a banda vai virar sozinha. Aí ele só marca o show, faz um cartaz horrível e fala: ah, mas vai lotar. Não vai. Você tem que fazer um trabalhinho, mano. A gente fez um show agora em Curitiba, foi Rancore,
Zander e Reitinho, semana passada. Até o final, até o começo da primeira da semana agora, as vendas não estavam muito boas, não. A gente se falou os três, eu, o Teco e o Bill. Montamos um grupo aqui no WhatsApp, falou, o que a gente pode fazer? Fazer um vídeo, vamos bombar, vamos fazer alguma coisa. Pô, mudou o evento, cara. O cara falou, começou a vender ingresso, começou a melhorar tudo. A gente foi e tava lotado. Assim, pra nós, não ia fazer a menor diferença, que a gente já tinha até recebido. Mas a gente falou, cara, vamos melhorar o evento. Vai ser bom pra todo mundo, ter mais gente no show. Vai ser bom pro contratante, vai ficar mais feliz. E é bom pra cena, que mais gente vá no show. Então acho que quando as bandas se preocupam em fazer isso, é legal, cara. Tem que fazer. É melhor você fazer isso. E quando as bandas iniciantes me perguntam, o que eu faço? Eu não sei como chegar pra tocar. Pô, vocês acabaram de falar, tem o Cerveja Azul aqui, tem um monte de lugar que precisam de banda pra tocar. Vai lá e toca, velho. Ah, mas eu não ganho nada. Não ganho mesmo, cara. Eu passei anos sem ganhar R$1. Acho que teve uma molecada assim que quer tocar e já vai pensando no. Quer andar na janelinha já do trem, sabe? É a romantização da parada, né? Porque- Achar que é tudo festa, né? Fala assim, meu, se esses mané estão lá, eu também vou. Eu sou mais bonito. Mas Meu não é pai assim, falou que eu sou mais bonito, né? Ele pensa. Mas não é assim, né? Um puta corre do caralho. É um né? puta Faz- corre, cara. Puta corre. Tem que ter também uma música que seja, faça uma diferença na vida de alguém, né? Uhum. Pode ser até ruim, mas que faça diferença. É que aquele lance, né, meu? Quando a gente tem uma. Quando a gente tá na dificuldade, a gente tem que, puta, dar um jeito. E quando tá tudo de mão beijada, a gente fica meio sem. Aí agora Isso eu tô acontece isso você pode analisar em vários sentidos. Uhum. Por exemplo, há um tempo atrás, quando a gente não tinha serviço de streaming, não tinha serviço para pedir comida em casa, nada do tipo. Chegava o final de semana, o que você queria fazer? Você queria sair da sua casa de qualquer jeito. Por quê? Porque não tem nada para fazer dentro da minha casa. Eu ligo a televisão, não tem nada que eu gosto de assistir, não tem nada que eu gosto de ouvir, não tem ninguém para conversar. A internet já começou a cortar isso, porque agora eu posso conversar dentro de casa com meus amigos. Hoje com o celular, mais ainda, posso conversar. Posso pedir uma comida aqui. Posso tomar até uma namorada aqui. Posso fazer tudo aqui. Posso pedir até droga agora. Cara, é verdade. Posso fazer tudo com o meu celular. Não preciso nem ir no lugar. Não preciso gastar o meu tempo de ir no lugar. O lugar pode vir em mim. Isso vai deixando as pessoas mais reclusas, né? Mas isso aconteceu na pandemia também, né, cara? A gente ficou 2 anos praticamente trancado. Uhum. E aí foi aí que também todos os serviços de streaming e os serviços de entrega cresceram pra caramba. A ponto do Mercado Livre ser uma das maiores empresas do Brasil. Acho que até um tempo atrás era a primeira, número 1 do Brasil. Acho que na América Latina, talvez. Já Olha deve isso, ter cara. chegado. E é uma E empresa isso argentina, isso aconteceu na época da pandemia. Hoje em dia, quando eu quero comprar alguma coisa, às vezes uma coisa pra casa, assim, eu já nem procuro nada, eu vou direto no Mercado Livre, ó. Panela, Mercado Livre. Captador, Mercado Livre. Tipo, produtos que não tem nada a ver um com o outro, sabe? Uhum. Porque tá mas- tudo a um passo de um clique. Eu comprei remédio hoje pro meu filho. Pelo aplicativo da farmácia. Mas assim, não deixa de ser uma comodidade, né? Mas às vezes a gente tem esse negócio de ficar pedindo as coisas de comprar pela internet, mas, pô, é legal você sair de casa pra ir numa loja comprar uma coisa. Não, E é legal. você voltar com aquilo louco pra chegar em casa e abrir aquilo, sabe? Não sei se eu sou o único a pensar. Não, acho que assim. você não é o Não, único, mas legal. tem momentos. Não, sim, tem momentos, né? Não é todo dia que você quer ir, né? Mas- É o que fode aqui na internet, geralmente 80% das vezes é mais barato também. né? Tem Porque isso. o cara que vende na internet Tira- ele não paga aluguel, ele não paga não paga funcionário, funcionário. não tem, enfim, Sim. é um custo que ele tem a menos ali, né? Então ele consegue baratear mais o produto. Tem tudo isso, né? Então hoje você tá competindo. Hoje tem muito show acontecendo ao mesmo tempo. Tem que levar isso em consideração também. Uhum. Mesmo no rock. Num final de semana, quantos shows de rock não estão acontecendo? Um monte. Então quando a gente tava numa cena com menos casas, né? Essa cena deu uma pulverizada. Cresceu, um monte de lugar. Alguns fecharam, mas muitos estão abertos ainda. Mas agora estão dividindo todas essas galeras e tem menos banda, porque a molecada que formava banda não tá montando tanta banda. O próprio Alemão do Hangar falou pra mim um dia, não faz muito tempo, falou, porra, cara, eu tinha show todo final de semana, agora tem final de semana que eu não tenho banda pra pôr.
Quer dizer, se for pra pôr uma banda menor, ele até tem, mas ele precisa ter uma banda grande, pelo menos, pra ser o headline, porque senão não tem como ir ninguém. Ele pode botar 4 bandas iniciantes, cada um vai levar 20 negros, dá 80 negros. Ele não consegue pagar nem o custo de abrir a casa. Se ele botar um headline, uma banda mais famosa, ele não tem banda o suficiente pra fazer o ano inteiro. Você entende? Diferente do que tinha ali nos 2000. Naquela época tinha muita banda. Então ele podia pôr uma banda headline e 3 de abertura novata quase todo dia. Hoje em dia a molecada reclama, não tem show. Hoje eu postei o cartaz lá. Era Reitinho, Sugarcane, Samwise e Giz. Vai tocar no Hangar, dia 23 de agosto. Aí um cara foi lá e botou assim, pô, sempre a mesma panela. Eu falei, pô, não é questão da mesma panela. Essa banda Giz eu nem conheço, é a primeira vez que eles vão tocar com a gente, que a gente convidou. Samwise acho que é a segunda vez que vai tocar, uma banda legal. E tem que ter 2 headlines pra fazer. O Reitinho sozinho talvez não enche Hangar. O Sugarcane também talvez sozinho não. Mas os 2 juntos se pá dá bom. Então a gente falou, vamos unir força, entendeu? Porque afinal de contas, o Hangar tem um custo pra ser pago. A gente não fica com a bilheteria inteira. É que o cara que ele paga, ele não tem essa visão, né? Ah, o cara tem que ter, né, cara? O cara que compra ingresso, o cara que tá lá. O cara vai no teu show, ele paga 20, 30, 50 pau que seja. Ele acha que esses 50 pau vai direto pro seu bolso. É. Ele vê 1000 pessoas no teu show, ele fala, pô, o cara ganhou 50 mil. Não, Quem dera, né? a conta é muito mal feita, cara. Essa conta paga um monte de gente, paga um monte de produção. Não é assim não, cara. É muito diferente. O pessoal não vê os bastidores, né? Por trás das cortinas, né? Então. Ah, aí- tem galera hoje que veio do underground, que já está grande, tá ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Mas não é nosso caso. Mas a gente tá falando desse negócio de renovação da garotada, assim. Mas acho que o Chuva tava aqui. Aí ele falou assim: Meu, não me fala uma banda que é tipo dos caras de 19, 20 anos que faz um som que tá bombando. As bandas que a gente conhece, que são bandas novas, são bandas de integrantes que eram de outras bandas. Tipo, tem o Dharma, que era Sim, tem o Vitinho tem também. do Mas Bullet. tem uma molecadinha boa assim. Mas Ó, tem o Chão de Taco lá do interior, que é uma banda legal. os moleques novão. Tudo novão. 20 anos, 21. Tem o Chococorn and the Sugarcanes. Também é do Da hora. interior. Nome foda. Chococorn and the Sugarcanes. Eles estão fazendo bastante barulho. Mas é uma outra onda, né? Já mistura um shoegaze com emo, assim. Já não é aquela coisa hardcore puro, sabe? Mas também tem. Se você fuçar, aí você vai achar muita banda, cara. É que a Sabe o que eu molecada. ia falar, Pima? É que eu acho que a gente não pode traçar a régua pelo nosso ponto de vista. Não, Tá ligado? é por isso que eu tô perguntando. assim. Não, o que eu quero tá dizer é o falando. seguinte: antes da gente começar o projeto do podcast, eu tava numa fase meio tipo, sabe aquele tiozão não sai de casa e fala assim, não tá rolando nada e tal. A gente começou a trocar ideia com a galera e eu comecei a voltar em show e ver que tá fomentando. Eu acho que, mano, você faz um trampo muito foda, tipo, no seu Instagram, assim, o lance de divulgar bandas novas, Eu sabe? tenho feito pouco agora, não tenho tempo, mas vou fazer de novo já, logo mais. E aí eu falei, mano... Bandas que talvez você não conheça, mas deveria. Exatamente. Porque aí eu comecei a entender que, na verdade, assim, se eu ficar em casa de boa e não ir atrás, óbvio que não vai ter nada, É. tá ligado? Mas se você começar a frequentar, de repente você vai no show do Reitinho, aí você conhece uma banda e você fala assim, ó, essa banda é legal. E aí você começa a entender que, na verdade, tá rolando. Sim. E eu acredito que deve ter muita banda de uns moleque novo, mas que a gente não conhece, mas tá rolando, cara. Sim, o da Algo Hits lá, banda de casinha, a Sim. galera nova, as bandas são novas, que até a Bia, né? É, Vai tem lá o ver Morro aqui, ela Fuji. fala. Até o próprio Samwise que vai tocar com vocês, Sim. apesar que eu acho que os caras são um pouco mais velhos, mas Boa é uma banda Sorte. nova e o som dos caras é legal pra caralho, mano. Tem uma banda que chama Boa Sorte, muito legal. Morro Fuji. Uhum. Tem bastante banda aí, Tem Guilherme. uma que chama Melton Cello. Melton É sensacional esse nome, né? Nicolas, Esse nome é foda. Nicolas não tem banda. É uns nomes assim. A galera tá Mas com tem. bastante criatividade pra nome. Uhum. Tem bastante banda rolando sim, cara. Que a galera tem que procurar. Até público novo, vim show. Eu fui no show do Pense, numa praça. esses Eu acho que tem tempos aí. muito público novo E, também. cara, eu vi umas moleques de 18 anos, 19, tudo não Ó, bate-cabeça. Você vê que coisa engraçada? O Mop Top, você lembra dessa banda? Aham. Eles gravaram com a gente o MTV 5 bandas. Naquele MTV 5 bandas, no DVD e no CD, né? Eles eram, vamos dizer, a banda menos conhecida. Sim. Uma banda excelente, adorei eles, adorava, sempre gostei deles. E eles sumiram de uma hora pra outra. Acho que o cara foi morar na gringa e tal, a banda parou. Anunciaram agora a volta, fizeram só show lotado. Ou seja, saudade do que eu não vivi. De novo, esse lance
Nostalgia. Da nostalgia. Muita gente ouviu eles ali no DVD, mas nunca teve a oportunidade de ver ao vivo. E a palavra se espalhou. Vamos ver eles ao vivo. Fizeram um monte de show lotado agora. Então eu acho legal isso daí, entendeu? Como a coisa marcou uma geração nesse nível, cara. A ponto de, pô, quase 20 anos aí depois a galera tá querendo ir no show. Do NX0, do Fresno. A Fresno tá... Fresno é um bagulho surreal. Eu fui no show outro dia, falei, Lucas, não tô nem entendendo o que vocês estão fazendo. Tão grande que é. É o telão sincado com o som e ele solta tudo no pé, nem pisa mais no pedal. Tem um cara que pisa no pedal pra ele. Mano, é brutal, velho. O show tá grande mesmo e bom. Som, pressão de som. CPM tá aí há 50 anos fazendo bagulho da hora também. Não tem nem o que falar, né? Dead Fish voando. Tem um monte de gente regaçando, cara. Aqui, se você for pensar assim, você e o Rodrigo, vocês já são da velha guarda, já, né? Vocês já são old, A né? gente já é o Roberto Carlos e o Erasmo. Erasmão. Da velha É o guarda. tremendão. Eu já tô tipo o Roberto Carlos, né? Que ele tá no show lá, você viu? Que os caras tá pedindo outra música. Cala a boca, porra! Ele tira o microfone assim, cala a boca, porra! Ele tá aqui. Vou te amar. Cala a boca! É o melhor meme do mundo aí. Porra! Mulher chata! Ele tá cantando. Eu queria ter 1 milhão de amigas minhas. Deslize! Canta aquela lá do amor. Cala a boca! Ou senão aquele outro meme que ele entra no navio assim, com os braços meio duros. Já viu esse? Esse daí não vi. Nossa, procura depois o meme. Roberto Carlos no navio sem vontade. Ele entra naquele navio dele lá assim, com os braços duros assim. Ele olha pro público e faz tipo assim. Tipo, eu não queria estar aqui. Assim, aí a legenda é tipo assim, quando você não quer trabalhar, mas tem boleto pra pagar. É tipo isso. Cara, antes da gente ir pra reta final aqui, mas eu queria falar de um disco que eu gosto muito do Ritinho, cara, que é o Não Vai Ter Mais Tristeza Aqui. Que eu escutei bastante, né? Mano, como é que foi a produção dele? Cara, toda essa fase independente, esses 2 discos, esse daí a gente lançou digital pela DEC. Mas ele é independente também, né? A gente fez tudo por conta própria. O grande lance é que, estando muito tempo na estrada, como a gente tá, a gente faz muita amizade. Então a gente tem muito amigo produtor, muito amigo engenheiro de áudio. Então a gente faz tudo meio que de graça ou muito barato. Por exemplo, os coros, toda a parte de afinação de vozes, as dobras, foi o Paulo Anhé que fez pra gente. De novo, que ele sempre faz. Num precinho camarada, que não, eu acho que eu não conseguiria pagar uma faixa, mas ele fez o disco inteiro praticamente. Gravação, mixagem, etc. Foi o Lampadinha que fez, que tá lá nos Estados Unidos também, trabalhando lá no cinema agora. Ou seja, o Obrigado Tempestade também foi ele que fez, junto com o Brandon. O Brandon voltou pra Califórnia, o cara que tem um estúdio lá, que chamava Norcal, o estúdio aqui que ele tinha, um estúdio bem legal. Então sempre foi ou muito barato ou na base da amizade. E eu acho que se tem o grande trunfo que a gente tem na mão até hoje, de ter tanto tempo na música, são as amizades que a gente tem, que consegue abrir todas essas portas pra gente. Hoje em dia, a gente já tá vendo fazer o próximo disco agora, provavelmente vai ser o mesmo esquema de amigos vão ajudar, porque a gente não é uma banda que tem grana pra caramba, mas a gente tem muitos amigos. Então sempre é assim, pô, dá uma força aqui, fazer isso aqui, doou. Mas eu também já levo o negócio meio pronto, entendeu? É o que eu te falei. Eu faço toda a pré-produção em casa, gravo batera, baixo, guitarra, dobra, letra, tudo pronto. Passo pra banda, a gente sai, vai pro estúdio, aí o cara dá o produtor, no caso, pode dar uma sugestão, etc e tal, e gravar, né, meu? O Não Vai Mais Ter Tristeza Aqui, a gente fez um estúdio perto da minha casa. O Lampadinha foi lá fazer, junto com o Nobru. Era o Estúdio Pub, que agora fechou. Ele tem um estúdio só na casa dele, agora o Nobru. E a gente fez muito do it yourself mesmo, assim, sabe? Sem muito maneirismo e tal. E passou o tempo, tocou bastante, né? Tocou. A vez que a gente fez o clipe... Tem um amigo, o cara que trabalhava junto comigo, que ele não era do rock nem nada assim. Quando eu mostrei essa música pra ele, ele falou assim, eu conheço, toca na rádio isso aí, caralho. Tocou bastante. Não sei se chegou a tocar tanto assim na rádio, mas assim, o clipe também foi muito, muito bem-vindo, assim, sabe? E a música é muito boa. A gente chegou a fazer 2 clipes também, o Obrigado Tempestade e... anterior, o Obrigado Tempestade e o Você Não Pode Desistir também, é importante falar que esses 2 clipes também foram muito importantes pra gente, porque eles são tipo 2 mini
mini longa, mini curtas, Sim. sabe? Sim. Bem foda. E eles se complementam, são histórias que se complementam. Até ficou uma história bem bonita, assim. Então, quando você assiste os dois juntos, você entende uma história maior, assim, sabe? Que é a síntese do disco, na real, né? Que fala sobre o quanto é importante você ter a esperança. Porque o Obrigado Tempestade é sobre isso, né? Sobre ter a esperança, seguir em frente. Que vai dar certo. Mesmo agradecer mesmo na tempestade, no momento ruim, por estar passando por aquilo. Que afinal de contas, se você não passar pelo ruim, você não vai saber quando tá bom, né? Já o Não Vai Mais Ser Tristeza aqui é a redenção de tudo. Quando a gente meio que tava estabilizado ali, né? Todo mundo bem, depois de ter passado pelos piores momentos, tentando cantar uma vida melhor, assim, sabe? Mas foi tudo feito também na raça. A fotógrafa da capa do disco é a Pamela, que era mulher do baterista, o Thiago. As duas crianças na capa, um é meu filho, outra é a filha do Thiago. Onde foi a foto? Foi no Parque Central de Santo André. Eu ia falar Ibirapuera aqui. Parque Central de Santo André. Só que ela deu um talento assim que parece que pode ser qualquer lugar. Pode falar, foi na Nova Zelândia, os caras acreditam. Foi do lado da minha casa lá em Santo André. E, mano, e por que despedida com dó menor? Então, a Despedida com Dó Menor foi uma música meio encomendada. O nosso produtor, na época, o Manu, a mãe dele tinha falecido. E ela era pianista. E ele falou pra mim, pô, faz uma música pra minha mãe. E eu falei, pô, eu faço, mas eu queria que você bota alguma coisa tua na música pra ficar bonito, né? Pra ficar mais verdadeiro. Aí ele me entregou algumas frases que ele gostaria de pôr. Daí eu falei, pô, vamos fazer, eu fiz a música, né? E falei, vamos pôr no final do disco e tal, meio que uma despedida mesmo, assim, né? E logo depois eu perdi meu pai também, acabou que a música acaba que serve pra Calha mim, pra você serve pra também. ele. Mal sabia eu que quando eu visse ia lembrar do meu pai também. E acho que todo mundo que perdeu alguém na vida quando ouve essa música lembra. E a música é em dó menor, então, assim, esse foi só sei lá, um devaneio colocar despedida com dó menor. Sei lá, foi um devaneio colocar o nome da nota aí. Putz, tem uma música que eu gosto muito aqui, que é o Perdendo o Controle, cara. Que eu acho muito. Perdendo o ela é controle, bem- eu fiz sobre síndrome do pânico, ansiedade e tal. Eu sofri de síndrome do pânico um tempo. Eu cheguei a sair do meio do show, assim, largar todo mundo no palco e ir Sério? embora. E não Caralho. consegui terminar o show, assim. E, tipo, eu tinha que me medicar pra poder voltar. Pra terminar o show. E eu tomo medicamento até hoje, controlado, mas eu tô super bem, assim. Tinha uma época que eu não conseguia sair de casa. Aí eu fiquei um tempo bem desabilitado mesmo, até pra tomar banho, cara. Eu tinha muita dificuldade de ficar sozinho no banheiro, eu pedia pra minha mulher ficar comigo, cara. Eu tinha medo de passar mal e morrer. Às vezes eu acordava de madrugada, tipo, coração batendo estranho, assim, sabe? E eu, puta, muitas vezes ia pro hospital, fazia todo o exame e não tinha nada. Aí eu fui descobrindo que era uma crise de ansiedade que me dava. Aí o cortisol sobe, né, meu? Toda noradrenalina, adrenalina. Todos esses elementos químicos, quando bate no teu cérebro, dá um ruim. Dá essa sensação de. Né, dá uma despersonalização primeiro também. Sentia que eu não estava dentro do meu corpo. Ficava muito confuso do que estava acontecendo e achava que ia morrer. E é uma sensação horrível. A morte iminente, assim. Você parece que vai morrer a qualquer momento, meu. E quando eu falo, assim, é muito difícil para as pessoas entenderem. Mas eu tive vários amigos que depois que eu contei essas histórias, e aí, infelizmente, eles tiveram também, e eles falaram pra mim, cara, é exatamente o que você falou pra mim, cara. Falou, eu não desejo nem pro meu inimigo essa sensação. É muito ruim. E pior que você tá. Eu já, puxava o ar não vinha, cara. eu já presenciei pessoas que teve É isso. muito difícil. E você, mano, vou morrer, mano. Vou morrer. Por favor, me leva no hospital. Não, vamos pra aqui. Vamos ver sua pressão aqui na farmácia aqui. A pessoa não tá com pressão normal, nada. Tranquilo, assim. Faz o exame e não tem nada, assim. Então, eu É- tinha uma vida é bem bem- desregrada é bem também, doido. né? Eu bebia, fumava, etc e tal. Isso ajudava bastante a ter crise, né? Meus gatilhos todos eram relacionados à bebida, cigarro. Porque sempre que eu tava com o peito mais fechado, assim, ela falava, opa, vai me dar um negócio. E aí dava mesmo. Porque a cabeça da gente manda, né? Tipo, o cérebro é o controle de tudo, né, cara? Quando eu passei por isso, da síndrome do pânico, eu comecei a ler muito sobre.
E comecei a identificar por que isso acontece. E os gatilhos. Eu falei, eu vou tirar os gatilhos da minha vida. Então eu parei de beber. Eu tirei um gatilho, mas eu tinha o cigarro ainda. Aí E é o mais difícil, né? aí eu parei de fumar. Aí a coisa melhorou muito, entendeu? Aí agora, todo dia eu pratico esporte, eu levo um outro tipo de vida hoje em dia. Né? E eu acho que isso tem me ajudado. E os filhos também, né, cara? Filho também acende um farolzinho na cabeça da gente, né? Eu tenho um filho, meu maiorzinho vai fazer 14 esse mês, final do mês. Ele é autista, nível 1 de suporte. Aí eu tive uma filha na pandemia, ela vai fazer 4 aninhos. Ela também é autista. E, sei lá, pra mim é um presente na minha vida. Eu tenho 2 autistas que são maravilhosos, assim, tipo. Hoje eu tava pensando na minha filha e eu tava vendo ela escrever o nominho dela na lousa na escola, né? Aí eu falei, eu vou lá, se perguntar da minha filha, eu vou falar isso. Pensei antes. Eu falei, cara, talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei com ela e com ele, eu fosse uma pessoa pior. Por quê? Porque eu vejo pessoas que não passam por isso e tem um menor paciência com nada na vida, sabe? Às vezes a gente tá num mercado, tem uma criança chorando assim, a pessoa já reclama, ai, meu, criança chata. Nem imagina o que pode ser. Pode ser que ela não consegue se controlar. E o seu nervosismo, o seu jeito de ser assim, não vai piorar ainda mais ela. Ou no avião, quantas vezes a gente tá no avião, tem uma criança chorando insistentemente, sabe? Eu diversas vezes tava no avião e eu presenciei, depois, né, que eu tive filhos, assim, né, e filhos atípicos, sempre tento fazer alguma coisa pra amenizar, sabe? Às vezes eu já dei coisa da minha filha pra outra criança, assim, que tava no avião, eu falei assim, meu, depois a gente compra outro pra ela, essa bonequinha, mas não é pelo valor, não é pelo que é pelo que vai ser naquele momento. Naquele momento, o pai ou a mãe, se tivesse suportezinho, essa ajudinha, vai conseguir ter um voo mais tranquilo e a criança vai ficar melhor. Então, um gibi que a gente tá às vezes na mão ali, te pega e dá, sabe? Já aconteceu muitas vezes com a gente. Mas isso fez eu também ser uma pessoa mais perceptiva, olhar mais ao redor. Né? Ontem mesmo eu tava no mercado com meu filho e tinha um menininho atrás de mim, ele perguntou pro pai, você pegou tal coisa? O pai falou, peguei. O menino falou, não é isso, pai. E o menino começou a chorar de um jeito que eu falei, não, esse menino, ele tem algum, né? Ele deve ser TEA, né? Esse é autista também. Eu falei, pai, ele é atípico, né? Ele falou, é atípico. Eu falei, eu passo por isso com meus filhos também. Quando quer uma coisa que não é, meu. Ou seja, autista você não enrola, não, meu. Minha filha agora faz 3 dias que tá tomando sorvete todo dia que sai da escola. Porque ela viu, parei pra pôr gasolina, ela viu uma geladeira vermelha assim, falou, sorvete! Aí eu caí na besteira de comprar. No outro dia eu passei na porta e ela falou, sorvete! Aí hoje eu combinei com a minha mulher, quando eu fui buscar, ela falou, não fala nada, vamos passar quieto. Passamos quieto, ela falou, sorvete! Adivinha? O pai é uma besta, né? Não consegue, né? Cara, porque eu amo meus filhos de paixão, eu sou doente. Eu falei, o que você vai fazer na vida? Eu vim ser pai. Acho que mais do que ser músico, de qualquer coisa. Tem o koala antes de ser pai e o koala depois de Lógico ser que pai? tem. Esse koala de hoje quer viver pra caramba, cara. Quero ficar aqui até essas criancinhas ficar O koala de bem antigamente cuidadinha. Queria viver rápido. Agora eu quero viver devagar. Ai, que legal. Você tem alguma... Porque tem muita gente que tem isso, né? Que tem filho autista, tem filho com esse... E não tem muita ideia do que fazer, né? Não tem muita... Cara, eu acho que você tem que. Acho que você tem que estar atento ao seu filho, entendeu? Qualquer sinal de atraso ou dúvida, procure ajuda. Porque o quanto antes você começar um tratamento, melhor vai ser o desenvolvimento dele. O meu filho, eu tive sorte de ter assistido o programa do Fantástico, cara. Porque a gente sabia que alguma coisa não estava legal. Ele tinha quase 2 aninhos, assim, a gente chamava, ele não ouvia direito. Tava sempre de mau humor. Falou, a gente fez o Bera pra ver se ele não era surdinho, não era. Cara, a gente começou a eliminar tudo, mas nunca passou na minha cabeça autismo. Por quê? Porque pra mim, autismo era o estereótipo do que todo mundo conhece. Que é chacoalhar a cabeça, bater mão, fazer flap, né? Que fala como... É ter comportamento estereotipado pra caramba o tempo todo. E ele não tinha até então. Então nem passava isso pela sua cabeça, né? Não passava, imagina, pra mim
Eu não sabia que tinha nem nível de suporte de autismo. A minha autismo só tinha um nível. Meu filho é 1 e minha filha deve ser 1 também, porque não dá pra saber que ela é muito novinha. Mas a gente sabe que tem nível 2, 3, que puta, já é bem mais punk, né? O hóspede veio aqui, o dele é 3, cara. É bem mais punk. É bem difícil, cara. E é bom você. Eu tava assistindo o Fantástico com a minha mulher e quando passou a matéria, o Drauzio Varela fez um especial sobre autismo. E a gente vendo assim, ele começou a falar, eu olhei pra ela olhava pra mim, a gente falava, meu, ele tá dando um diagnóstico pro nosso filho, cara. É isso que ele tem. E a gente levou ele pra uma junta médica, né? São vários médicos que fazem análise, eles não dão nem o diagnóstico na hora, demora, assim. Passam meses até. Eles fazem uma análise bem profunda, porque o diagnóstico em si, se você fecha o diagnóstico de uma criança autista, ele é tipo uma sentença, né? Porque é uma doença que não tem cura, né? Então você fala assim, é autista. Para um profissional, é difícil dizer isso com uma criança muito nova, porque ela pode desenvolver, ter um salto de evolutivo, pode sair até do espectro, pode mudar de categoria do espectro, pode ser esse nível de suporte 2, passar por 1, com terapia, pode. Pode até ficar sem nível de suporte nenhum. Então, mas depende da neuroplasticidade e quando começa essa intervenção. Quanto antes, melhor. Meu filho, comecei com 2 anos, minha filha, o que aconteceu? A gente já tinha o olho clínico, né? Já tinha passado uma vez, né? No primeiro sinalzinho, pai e mãe já tava lá. Bom, tratamento, vai fazer o ABA, entendeu? Ela tava com uma atraso de fala, agora começou a falar. O ABA é o sistema de... Não sei se vocês já ouviram falar. É uma terapia comportamental voltada para o autismo, né? Um método. Então eu tenho hoje 2 terapeutas, uma para meu filho e uma para ela. E a da minha filha vai todo dia, fica 3 horas, 4 horas por dia na minha casa. E a do meu filho vai 3 vezes por semana já. E as 2 viraram amigas de família, assim. A gente fica em casa, a gente viaja junto, sabe? A gente tem um envolvimento tão grande com a pessoa. Eu trato elas como minhas filhas, assim, as 2, né? Elas são mais novinhas, assim, e elas são uns amores. Assim. Que negócio, cara. Muda muito a sua percepção do mundo como um todo, mas, assim, das crianças e tal. Eu sou muito grato dos meus filhos, me ensinaram muita coisa, cara. Muita coisa. Eu sou um ser humano melhor por causa deles. Você descobriu que você é um paizão. Eu sou um banana. Mas é um banana muito feliz, né? Eu sou um banana feliz, cara. Eu adoro. Antes da gente encerrar, projetos futuros, o que vem aí do Reitinho? Então, a gente vai fazer uns O singles Stitch Bulldogs agora. vai voltar? Então, aí já é um papo mais longo. O Street Bulldogs, eu acho que pode acontecer algo. Tem muita coisa sendo planejada aí. Parece que vai ser um livro. Que foda. O Sorrisal tá escrevendo um A livro. biografia da banda. Ele tá escrevendo a minha história com o Street Bulldogs. Os anos que ele ficou no Street Bulldogs. Legal. Então, o ponto de vista dele. Até que eu falei, como que tá o pé do livro? Ele tá acabando? Ele falou, tô com dificuldade de escrever os anos que eu não tava. Eu falei, meio óbvio, né? Se você não tava lá, você tem que inventar essa parte. Ele falou, não, mas tem bastante coisa escrita já. Então vai sair lançamento da Powerline, inclusive. E acho que vai sair alguma coisa. Pode ser que role mais um show pra comemorar esse lançamento aí. Mas eu não consigo te falar se vai ser com o Léo ou não, porque realmente o cara tá longe e a gente não tem falado sobre show. Às vezes que a gente tentou falar sobre show, Ele cortou. ele já corta a gente antes de começar a falar. Então, é um cara duro, cara. Mas, Léo, você tá assistindo aí agora, eu sei que você deve estar vendo esse corte aí. Volta Street. Pode crer. Hashtag. Volta Street. E você teve vontade de escrever um livro, não? Ai, não, sou preguiçoso pra escrever livro. Você deve ter história pra caralho pra contar, né? Mas eu não posso, só pode contar depois que eu morrer. Senão os caras vão ficar com raiva de mim. E o Reitinho esse ano aqui, a gente tava com a ideia de lançar o disco inteiro, mas acho que não vai dar tempo de lançar o disco inteiro, então a gente vai lançar alguns singles ainda. Comecinho de 2026, o disco inteiro. Porque a gente também não vê motivo pra lançar tudo de uma vez, cara. Acho que hoje em dia lançar em conta-gotas é mais legal. O mercado não funciona mais daquele jeito. Eu acho que não, cara. Se eu lançar agora 10 músicas, o cara ouve 3, fala, não gostei da já nem ouvo. Eu prefiro lançar aos poucos, deixar todo mundo consumir. Eu gostaria também de que uma banda que eu gosto muito lançasse aos poucos pra eu ter tempo.
Ah, não, se bem que eu gosto de ouvir disco inteiro. Mas a molecada, eu fui criado num outro jeito, né? Eu fui criado pra ouvir disco inteiro. A molecada não. Eu gosto de ouvir single. Eu sou que eu baixo o CD, o disco, também. Eu escuto fazia o até disco capinha. inteiro. Eu baixava até a capa, imprimia. Nossa, que saudade. Ah, o do Reitinho, o Procedimentos de Emergência, eu achei lá do... Pirata? Não, do... Falou ao vivo aqui, ó, Rick. Baixou teu Não. disco de graça aqui, ó. Não, no Discografias, lembra da... Universal vai te proteger. Vai te Não, no proteger. Orkut- no Orkut. Lembra da... Lembra que tinha uma comunidade de Orkut? Você tá se complicando. Comunidade do Orkut, não. Ô, corta, velho. Não, tinha uma comunidade... Eu lembro dessa comunidade... Baixei muito disco lá. Baixei do também. Reitinho lá, quando saiu. Eu baixava muito disco também no Audio Galaxy, Audio Galaxy. Napster. Ah, não, você- Peguei tudo isso aí. Casar também, você LimeWire, mexeu? Casar. Casar, O Casar vinha vírus pra caraca, né, mano? Fala, querido, o que você fazia no casar? Baixava Rimule. pornô. Fala em off. Ele falou em off. Baixava as brasileirinhas no Casar. Aí apertava e um vírusão, travava o computador. Eu lembro, na escola os caras, não, mano, tem o casar, velho. Vai casar, velho. Pô, baixar umas imagens, dá pra baixar imagem, dá pra baixar vídeo. Pô, casar Aí, não, moleque- mas eu não quero casar, não. Ué, coloca mulher pelada, aí você ia baixando assim, ia baixando. É, pra ver uma teta era 3 dias. 3 dias ver uma teta, mano. Eu falei, porra, mano. Qual, antes da gente encerrar, mano, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Calma, agora a gente tem um novo quadro, cara. Perguntas dos ouvintes. Ah, perguntas Chegou ouvintes, pra tem? mim aqui, Pergunta dos ouvintes. É, ó. tem o Thor, mano, pediu pra te perguntar, salve Thor. Thor. Como que foi trabalhar como compositor lá no Midas? Você falou bastante pra gente, Sim. mas assim, uma pergunta Foi assim, muito como legal, foi conheci trabalhar muita como- gente diferente. Acho que o mais legal é isso. Ele trabalha com o Fred hoje. Ele trabalha? Eu Legal. falei que você ia vir aqui, ele Com o falou, Jeff, ele trabalha com o Jeff. Jeff, caralho, isso. Você conhece muita gente diferente, acho que o mais legal é isso, conhecer pessoas diferentes, de outros rolês, do outro mundo mesmo, sabe? Uhum. De outras bagagens musicais, com histórias diferentes. Mas que todo mundo acrescenta alguma coisinha pra você, de ideia. Uhum. E muita gente boa também, sabe? Muito músico bom. É impressionante como tem gente boa e que merecia mais nesse Brasil. Pô, foda. É isso. Aí tem mais. Calma, tem mais uma. Vai, Você quer falar alguma coisa? Não, depois eu pergunto. Tá bom. Aí tem mais uma do Leandro Tarcitano. Salve, Lê. Gostaria de perguntar se há possibilidade de alguma apresentação ou algo relacionado ao Street Bulldogs. Você até falou um pouquinho aqui já. Foi muito legal o último show no Hangar. Seria foda se tivesse outro. Talvez Concordo. não com o Léo. Esse foi sem o Léo, né? Foi Existe a com várias possibilidade de fazer participações. sem o... Assim, você falou bastante sobre isso, mas... Pode acontecer, não tenho certeza, mas E a gente tá sempre tentando, né? O Léo, vai se chegar não for no com o Léo, Léo. de repente vai ser com o outro. Vai chegar no Léo essa mensagem. E tem uma última aqui, do Leon, que toca Leon, com você. Leon. Leon pergunta quando ele vai terminar a melhor música do disco novo, feita pelo Leon, feita por mim, né? Mas ele fez uns dedilhados lá, difícil pra cacete, mano. Aham. Que eu falei, não é o Rolling Stone, caralho. O Leão toca pouco, né? Ele pega a guitarra e inventa uma música na guitarra que ele não toca guitarra. Uhum. Uns acordes tudo doido lá, tô tentando decifrar aquilo, mas vai sair. Mas é uma música muito boa, mesmo, bonita a melodia. Mas não tem letra, então, ou seja, você não fez nada, meu irmão. Sem letra é só uma melodia. Aí. Salve, Leon. Valeu, irmão. Tamo Valeu, junto. Leblon. Leblon. Se eu chamar ele de Leon, ele fica até bravo. É Leblon, Lulu. Ele faz o Lulu Santos, né? Cabelo branquinho. É Então, a isso. saudosa banda Sex Calling. Sexo pros seus Seus ouvidos. ouvidos. Você não tem noção como nós zoa ele, cara. Ele falou isso. Nossa. Pô, sorrisal, nossa, que sorrisal. É que agora ele passou ele tá mais de, acho que 15 anos já comigo, já no Reitinho. Ele passou da parte do bullying já, mas ele sofreu bullying, mano. Eu imagino. Nossa, o Sorrisal, acho que o Sorrisal até hoje, o Sorrisal é muito terrível. Ah, ele tem cara de ser o Nossa, o Sorrisal é faísca. cara que faz o bullying da banda. Então, pode agora? Tem mais pergunta? Tem uma minha. Cara, pra gente encerrar e depois tem as perguntas do Pimenta, o que te move, mano? Você lá desde 96, antes, 94, né? 94. Antes, 94 até hoje, não parou, passou pelos altos da cena, os baixos, gravadora, saiu da gravadora, Show treta, cheio, show vazio, né? show vazio, e cara, e você tá aí hoje Cara, a te juro, eu não milhão, sei.
tocando, eu vi que, pô, você Acho faz que eu show sou até teimoso. até no Amazonas, tá? Você faz show, Já vi lá. fiz. Tem uma pessoa que eu conheço lá que foi no show lá de vocês. E o que te move, velho? Até Eu hoje, acho que é um pouco de tudo isso. teimosia, de verdade mesmo. E eu não sei fazer outra coisa, cara. É, Eu acho que a hora que eu parar de fazer isso aqui, eu vou ficar muito triste. Então eu preciso continuar fazendo. pode crer. Porque a hora que eu parar, eu quero, tipo, relaxar mesmo. Aí eu falar, meu, eu já fiz bastante, sabe? Eu falo pros moleques, cara, o dia que a gente entrar na van, um olhar pra cara do outro e falar, meu, não quero mais ir, acabou, velho. Por enquanto a gente olha e dá risada pra caralho, vai enrobada, vai rindo, volta rindo. Tá bom, é isso. Pode crer. Um dia vai acabar, eu sei que vai acabar. Por N motivos. Né? E a hora que acabar, pelo menos a gente curtiu o máximo que deu. O Zé, ele costuma falar, que o Zé tocava, ele fala assim que quando você subir num palco e não dá aquele friozinho na barriga, é porque você perdeu o respeito, tá ligado? Tipo, Acho que é isso, cara, um pouco. Tem outra pergunta. É isso. Antes Agora das três pode que a vir. gente sempre faz. Mano, o que você diria pra você mesmo lá atrás, você no salãozinho lá, tocando violão? O que você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra você mesmo? Eu falei, não Você vai se fuder. Não cresça. Falar que nem o Peter Pan, não cresça que é uma cilada. Eu falar, você vai ser muito feliz, cara, acredita. Não fica pensando que vai dar errado e não vai dar certo. Agora, pra aquelas três perguntinhas onde o convidado se arrepende. Mano, tivesse o apocalipse, mundo acabando, tivesse que salvar dentro de um bunker, tivesse que salvar 3 discos. 3 discos eu vou salvar? Quais os 3 discos que o Rodrigo Koala salvaria e levaria pro bunker? Lembrando que vai escutar pro resto da vida. Caralho, mano. Vou salvar 3 discos nada a ver, mano. Fica à vontade. Tenho você que certeza. manda. Cara, eu vou salvar um disco que é uma música muito difícil, que é do Sigur Rós, que é uma banda da Islândia, que eles cantam numa língua que eles inventaram, cara. Eles cantam numa língua que chama Hopelandic. Eu já fui falar isso. Ouçam essa banda, vejam os clipes, é muito legal. E ele é um som meio etéreo, assim, é rock, mas é um som meio etéreo, assim, bem difícil. Não é pra todo mundo mesmo, mas é legal porque eu poderia ficar horas ouvindo. Então, já que eu vou ter que ficar na ilha pro resto da vida, né? Eu levaria esse, um disco deles, qualquer um deles. Eu levaria um disco dos Smashing Pumpkins, que eu gosto muito. Boa. Talvez um duplo, né? Já que é pra ficar na ilha. Vou levar o duplo, o Melancholy and Infinite Sadness. Eu levaria um clássico hardcore, assim, um Seaweed, cara. Leva o discão do Seaweed ali, São esses 3 que você levaria pra escutar pro resto da vida. eu ia tá fudido, o mercado tá, mas acho que tá bom esses Pode 3. crer. E um que você gravou, mano? Qual que você levaria? Um que eu gravei, Que você gravou. eu acho que eu levaria o Obrigado Tempestade. Pra lembrar que esse pau saiu da ilha um dia. Fala, cara, brigadão pelo papo, cara. Espero que você tenha Valeu. gostado, que, mano, sensacional. Obrigado a vocês aí, Tino. Quebramos o celular. Cara, brigadão por você ter aceitado vir colar aqui. Aí, Porra, amor. é muito legal poder trocar ideia, conhecer você mais pessoalmente, assim. O meu descanso de tela aqui, ó. Meus foda, filhos. foda. Meus filhos e minha mulher, né? É isso. A vida é isso aí, cara. Família. Só não vê se não quiser. É. Se quiser pro outro caminho, também tem como ir. Dá pra você. É você que escolhe esses caminhos, né? Dá, você pode ir pro outro caminho que não vai dar muito bom, não, eu te garanto, velho. Já passou por lá, né? Cheguei perto lá, mano. Eu olhei pra cara do cara e falei, não vou não. Falou assim, vou não. Vou voltar. Mas, porra, brigadão aí. Valeu, obrigado a Você vocês falar, aí trocar pela ideia com a gente paciência. aí. Pô, foda. Não, que isso. Me pô. receber. Pô, dava, bom, e, cara. pô, tinha 10, mas, mano, dá vontade de ficar mais 2 horas aqui conversando, tanta coisa que tem pra perguntar. Quando ainda. a gente lançar coisa nova, eu volto aí. Por Porra, favor. por favor. Vai ser foda, cara. Volta mesmo? Volto. Tá marcando a agenda aí. A quando amizade já voltar. tá feita aí. Fala aí, mano, já virou meu melhor amigo, tá ligado? Best Friends Forever. BFF. Adiciona no Instagram. Caralho, foda, mano. Eu também felizaço aqui, trocar essa ideia, tirar várias dúvidas minhas e hora. também da galera que, pô, curte seu trampo e também sempre quis saber algumas Com certeza, numa próxima curiosidades ali. oportunidade, vai ter outras perguntas Sim, vamos. mais malucas, assim, Pô, né? pra Porque caralho. agora a gente já se conhece melhor, já sabe os detalhes. Pode crer. E, cara, desejo tudo de bom, que as músicas novas que vão vir, que, mano, Tomara que vocês estremeça vão sair, aí o Com Brasilzão e certeza. que a gente se que você não troque. pare tão cedo, né, irmão?
Eu espero continuar mais uns 10 aninhos aí. Não, mais, vim fazer tipo o Ozzy, 20 anos, caralho. é, Ficar lá Ozzy até é uns o Ozzy, 80. né? Cara, o Ozzy foi foda, esse baque tá batendo ainda. Foda. Mas Aí é pra mim não isso, cai a cara. ficha ainda. Tamo junto. Obrigado. junto. Quando lançar um som novo, EP, alguma coisa, cola aí pra gente Valeu, galera. falar Tamo faixa a juntas. faixa aí. Crudão, valeu, mais um episódio Valeu, foda. queridos. Pô, só agradecer, mano. Papo foda aqui, ó. 3 horas e meia de papo. Jura aqui. tudo isso? Caralho. Aham. Sim. 3 horas Caraca, e vou meia. apanhar cara. em casa. Trocar E ideia pra eu sobre falar pra música. minha mulher, tá? Tá 3 horas e meia no podcast. Agora o quê? 1 da manhã. 1 da manhã, de uma quinta-feira, você na rua. Eu tava no podcast, amor. Ó, Deixa sair o episódio. Daí calma aí, você- vamos oficializar isso, né? Ó, hoje é dia 8 de agosto, 1 e 2 da manhã, amor. Eu tô aqui mesmo. Eu vou fazer um stories daqui a pouco, aquele que eu fiz. É, e vamos aí eu fazer te isso, marco, aí, aí eu te pronto. marco. Eu falo, ó, 20 minutos que fez. Mas não ó. tem dúvida que eu tava aqui. Ótimo. Mas é isso. Se eu conheço bem minha mulher, tá dormindo, tá nem aí pra mim. Eu conheço, a minha amiga é igual. Tá assim, minha mulher ama dormir. Essas horas tá dormindo faz tempo já. Já tá no quarto sono. Se ela não né? estiver dormindo, ela tá muito puta. Porque minha filha tá acordada. É isso aí que você deu a palavra? Cara, é isso, é só agradecer mesmo, um papo muito foda, assim, e aquilo que eu falei antes, cara, eu acho muito importante o que você acaba fazendo nas redes sociais, no Instagram. Imagino que você não tenha pretensão nenhuma de querer ser um influenciador, mas querendo ou não, você é um cara que muita gente acompanha, e é muito foda, tanto o lance das bandas, o lance de conscientização, sobre depressão, sobre um monte de coisa, sempre que eu acompanho, eu vejo, é sempre uma parada muito positiva, e eu acho que nos dias de hoje acaba sendo necessário, cara. Obrigado mesmo Valeu, por tudo. obrigado. Sem anistia e ouça a música nova. É isso, Sai mesmo. estamos terminando mais um do Amaracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente lá nas redes sociais. Mas antes, vamos deixar do Koala, né? Galera que acompanhar lá o Reitinho, o seu lifestyle. É o nosso arroba, Reitin. Reitin, tem gente que escreve errado até hoje. É H-A-T-E-E-N oficial. E o Arroba- seu, O pessoal? meu é Rodrigo Koala, com K. Fechou. É isso, a gente também tá lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no TikTok. Estamos nas plataformas de música também, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Às vezes você não consegue ver o episódio, você deixa lá rolando enquanto você faz suas paradas. Tem nosso QR Code também, quiser dar um donate aí sempre de bom grado, porque trabalhar com o YouTube é foda bagaralho. E E nosso Canal canal de de cortes, cortes né, aí, cara? Rafoca. No canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco de assistir o episódio inteiro, a gente separa lá e deixar lá os melhores momentos. É isso aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, querido Koala. Novamente, muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado a todo junto. mundo. E é isso aí. Falou. falou, mano. Caralho, mano, você é